Viu por que a BetChamps é diferente? BetChamps.com. Vem jogar com a BetChamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Acerte aí o seu relógio. Oi, bom dia. Agora sim, né?
Agora 10 horas, 2 minutos, acerte aí o seu relógio. Bom dia, bom sábado. Carlos Cossa. Sempre pra sempre, de bem com a vida, aqui nos canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Um grande abraço pra você ligado aqui na Rádio Futebol Interior, canais Futebol Interior, Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol FI, Futebol Interior. Grande abraço pra você que tá com a gente também a partir de agora nas parceiras, Portal Araraquara News, conosco também Rádio Futebol na Canela, no Mato Grosso do Sul, Web Rádio Bariri e CN Central Interativa News. A partir de agora no ar, jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouco, segunda rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. Tem Macaca em campo. Macaca, querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte Preta e Operário e Ponte Germano Krieger é o estádio. Sábado hoje, dia 16 de maio de 2022. Sábado de aleluia, dia de número 106 do ano. A bola vai rolar e você, torcedora, vai se ligar comigo, com toda a equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Estou ao lado de Wendel Coral, que você já vê aqui na tela. O bom filho sempre a casa torna, né? Ao lado também de Frank Francisco, sempre de carona com Frank Francisco, e do Felipe Marques comandando a equipe técnica do Rádio do Brasil. A bola vai rolar às 11 e você vai se ligar com toda a equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Pra BetChamps, vem jogar na BetChamps, faça a sua fezinha na BetChamps. Vai dar ponte hoje, hein? Vai por mim. Vai dar ponte hoje, hein? Vai por mim. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. No Corujão, bateria Moura, só R$399. Tá precisando de bateria? Moura, energia para o seu carro. 10 parcelinhas de R$39,99. Imperdível. Bateria Zeta, R$259. É a segunda linha da Moura, ou seja, bateria de qualidade. Tudo isso no Corujão Autopeças. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte, Loterias. Mega Sena acumuladaça, hein? Faça a sua aposta até às 7 horas da noite. Escolha uma das 3 lojas da Shimozono Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia, na loja da fábrica. E no Parque Bandeirantes. Fininho, que a Ponte vai ganhar hoje de 3-0. Fininho, você é o cara. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. A Academia Art Center. Que tal mexer o corpo, hein? Frank Francisco já perdeu 12 quilos. Fez a sua matrícula na Academia Art Center. Mexer o corpo faz bem para a saúde. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. E Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. 10 da manhã, mais 5 minutos. 10:05, manhã de sábado. A partir de agora, eu escalo as vozes que comigo vão fazer esta grande jornada esportiva. E eu começo falando da Macaca. Macaca, querida, amor da minha vida, sou louco por você. Para trazer o destaque da Ponte, a Rádio Futebol Interior tem ele de volta. Quem é ele? Solta a vinheta aí, Felipe Marques. Wendel Coral. Ele é coral, mas não é cobra. Ou ele é cobra, mas não é coral. Fala, Coral, como é que você tá? Tudo bem? E que saudade dessa vinheta, Corsato. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo Maravilha. tranquilo? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Por aceitar o desafio, como diz Marcelo Corsato. Eu que agradeço pelo convite, sempre bom ser lembrado pelos amigos. Uma honra estar de volta hoje aqui no Futebol Interior. Um abraço também para os nossos ouvintes, sempre acompanhando aqui ao FI. Ponte Preta e Operário, segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Corsato, a Ponte chega muito pressionada, né? Porque apesar de ter empatado com o Grêmio na estreia 0-0 no Majestoso, mas a Ponte não sabe o que é vencer há 2 meses. A última vitória da Ponte no dia 9 de fevereiro, quinta rodada do Campeonato Paulista. Macaca venceu na cidade de Araraquara a equipe da Ferroviária pelo placar de 2-1. Gols de Luca e de Ribamar. Desde então, 3 empates e 6 derrotas. A Ponte que precisa mais do que nunca da primeira vitória hoje na Série B, quem sabe para já ficar longe ali da zona de rebaixamento, para não lutar contra o descenso para a Série C. O time do técnico Hélio dos Anjos, que hoje conta com o retorno do atacante Luca.
fora desde o dia 5 de março com edema muscular na coxa direita. O atleta já está recuperado, passou por transição física, está relacionado e é o novo camisa 10 da escalação da Ponte Preta para o jogo de hoje. Por outro lado, Pedro Júnior, Norberto continuam em transição física no departamento médico por conta de lesão. Caso também do zagueiro /volante Léo Santos, do meio-campo João Pedro, seguem entregues aí no departamento médico da Ponte. Só lembrando que a Ponte ainda segue com as ausências do Matheus Jesus por uso de doping, usou anabolizantes, está com contrato suspenso enquanto não tem o julgamento, e também com o meio-atacante Fabinho, que rompeu o ligamento cruzado do joelho. E também já há mais tempo o Ribamar, que na última rodada do Campeonato Paulista rompeu o dedão de Aquiles, já passou por cirurgia. Só volta no ano de 2023. A Ponte já está escalada, a única mudança é a volta do Luca. O Fecim vai para o banco de reservas, o restante do time é o mesmo, Corsato. Legal, esse é o Wendel Coral trazendo o seu primeiro destaque, o destaque da Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Luca tá de volta, faz o L de Luca aí. Tomara que com o Luca a Ponte volte a marcar aí os gols novamente. E o destaque do adversário da Macaca, hein? O Operário. Ah, o Operário. Esse fantasma. Hoje é jogo de alvinegro, jogo bacana hoje. Camisas bacanas em campo, time experiente, esse time do Operário. O que você destaca do Operário, o Ferroviário Operário, hein, Coral? Do técnico Claudinei Oliveira, que na estreia empatou com o Tombense fora de casa pelo placar de 1-1. O Operário que chega assim como a Ponte buscando a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, e tem alguns jogadores que já passaram pela Ponte Preta, como o garoto Felipe Saraiva, o atacante Paulo Sérgio, o lateral direito Arnaldo e também o atacante Silvinho, mas o Silvinho tá machucado, não joga hoje, mas o Paulo Sérgio tá confirmado. Esperamos que hoje não tenha lei do ex contra a Ponte Preta. O Operário que vai em busca da sua primeira vitória. Alguns jogadores seguem entregues ainda ao departamento médico da equipe do Operário Ferroviário, como os casos aí do Rafael Oller e também do atacante Schumacher, já em transição física. O Leandrinho, meio campo, está em transição, passou por cirurgia no joelho. E o Giovanni Pavani aí com transição após uma outra lesão também no joelho. O Silvinho, como diz, é outro desfalque para o técnico Claudinei Oliveira, promessa de um jogo bom no estádio Germano Krieger, jogo que foi adiado, era para ter acontecido no dia 12 de abril, como o gramado lá de Ponta Grossa passava por reformas, a CBF colocou para hoje, daqui a pouquinho às 11 horas, a bola vai rolar. O histórico de confrontos entre as equipes muito equilibrado, 2 vitórias para cada lado, além de 2 empates. Ponte marcou 5 gols, o Operário também 5 gols daqui a pouco. A bola rola no Germano Krieger para Operário e Ponte, os dois times vão em busca da primeira vitória, Corsato. Esse é o Wendel Coral trazendo as informações do jogo. Fantasma e Macaca, Operário e Ponte, Ponte e Operário. Esse é o jogo que você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior. Agora eu vou pegar carona com o nosso comentarista Frank Francisco. De carona com o Frank, expectativa para Ponte e Operário. O seu destaque, a mudança no time da Ponte, sai o Fecim e entra o Luca. Técnico Hélio dos Anjos vai mantendo praticamente a base que empatou contra o Grêmio. Seja bem-vindo à Jornada Esportiva, grande abraço. Bom dia para você, Frank Francisco, como é que tá o amigo, tudo bem? Tudo bem, Carlão. Bom dia, nação pontepretana. Bom dia, Wendel, Thiago. Carlos, o nosso amigo, o Hélio dos Anjos, ele realmente, a intenção, pelo que a gente percebe, né? Manter realmente uma base. Eu, particularmente, gostaria de ser poupado, torcedor pontepretano, de ver o Wesley e Matheus Anjos em campo. Mas, contudo, entretanto, no balanço das horas tudo pode mudar. Vamos esperar que façam uma boa partida, né? Mas a entrada do Luca é um ganho muito grande para o ataque da Ponte. Espero que esteja bem recuperado. Meu palpite, Carlão, hoje, 1-0 Macaquinha, gol de Luca. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Isso aí foi você que criou, viu? Você viu? Já tá até usando frase já. Eu sei que criou, isso é cria sua, hein, Coral? Velho, é fácil. E eu sou sua. Ah, sempre tem, né? Opa. Sempre tem, né? Com muito orgulho, inclusive. Bom, 10 da manhã, mais 12 minutos, 10:12. É isso, as vozes da Jornada Esportiva, você já ouviu. A gente vai para o intervalo. Atenção, rede, atenção, rádio, futebol na canela. Meu amigo Thiago Faria. Trocou a vinheta, hein, Thiagão? Que marra, hein, velho? Show, hein? Ah, é o cara.
Grande Thiago. Para trabalhar lá na Rádio Futebol na Canela tem que chamar Thiago, né? Senão não trabalha lá. Tem Thiago Faria, Thiago Caetano, Thiago José, Thiago Oliveira. É isso, abraço para ele. Abraço para Edson Carlos, grande Edson Carlos. Edson Carlos, que amanhã, 4 da tarde, vai comandar aqui os canais Futebol Interior com mais um jogão de bola. Daqui a pouco eu passo, viu, Edson? Um abraço, tá com a gente CN Central, Interativa News e também a Web Rádio Bariri. Conosco também meu amigo Washington, o cara que estuda as redes sociais e o pessoal lá do portal Araraquara News. A bola vai rolar às 11, ó. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem o Arthur Eugênio, o nosso presidente, né, para falar de curiosidades a respeito de Ponte Preta e Operário. Tem os convidados do Wendel Coral também, jogadores da Ponte Preta que vão passar aqui no microfone dos canais Futebol Interior. Você quer interagir conosco? Bom, os canais estão na tela aí, ó. 989893526 é o WhatsApp. 989893526, WhatsApp para você participar. Estou no Facebook, Futebol Interior, e também no YouTube, Futebol FI e Futebol Interior, para interagir com você, com a nação Ponte Pretana. Vamos pro intervalo. Eu volto daqui a pouco com a jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior, porque aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade.
publicidade. O consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, 10 da manhã, mais 17 minutos, 10 e 17. Ponte Operário, Operário e Ponte Preta vai ser o 7º confronto entre as equipes na história. Até aqui foram 6 jogos, com 2 vitórias da Ponte, 2 empates e 2 derrotas. Cada time marcou 5 gols, uma média de 1,7 gols por jogo. A Ponte não perde pro Operário já há 2 partidas, né? Ano passado a Ponte não perdeu pro Operário, apesar da campanha horrível da Ponte Preta. A Ponte empatou o primeiro jogo no majestoso 0-0 e o segundo jogo a Ponte venceu por 2-1, né, para os haters, né? André Luiz marcou um dos gols da Ponte Preta. André Luiz e Rodrigão, os gols da Macaca naquela oportunidade. E naquela oportunidade o André Luiz chegou a ser expulso ainda no segundo tempo. Sim. E o Fábio Sanches no final também levou o segundo amarelo e consequentemente o vermelho. Isso, a Ponte terminou com 9 jogadores. Sim. Foi um jogo que o torcedor da Ponte teve aflorada aí todas as suas emoções, e aí foi na época já que a Ponte Preta já estava melhorando, né? No comando Eu estava aqui ainda, hein? Sim, no comando do técnico Gilson Kleina, que aliás, viu, o Wendel Coral, né? O Frank até que não pegava tanto no pé dele não, mas o Wendel Coral, Marcelo Corsato, o Gilson Kleina mandou um chupa pra vocês, tá? Ontem foi só fazer 1-0, ele tirou o centroavante e colocou o zagueiro Xandão. Mas espera aí, o que aconteceu? Qual foi o resultado do jogo? Sufoco danado no tomar final. sufoco do Grêmio faz parte, não faz? Não faz, ô Frank, tomar sufoco do Grêmio? Faz parte, né? Faz, nós tomamos aqui em casa. Qual foi o resultado final? O resultado final é o que conta. É isso aí, vitória da Chape. A Chape não vencia 9 jogos. Segundo jogo no comando do Bruxo, já venceu. É isso aí. Ponte também não vence a 9. Mas ele não tá mais aqui, né? O Hélio dos Anjos tem um aproveitamento pior do que o do Gilson. O Gilson teve 30% de aproveitamento no Paulista, o Hélio terminou com 17%. Mas o nosso negócio é torcer aqui pro Hélio dos Anjos e que ele faça um bom campeonato. Antes de você pegar seu celular aí, ô Coral, passa o time da Ponte Preta sem numeração, só o time titular que entra em campo para esse jogo contra o time do Operário. Kaique França no gol, sendo mantido na meta da Alvinegra. Bernardo, Thiago Oliveira, Fabrício hoje como capitão no rodízio que prometeu o técnico Hélio dos Anjos. Arthur na lateral esquerda, Amaral, Leonaldo, Wesley, Matheus Anjos, Luca e Danilo Gomes. A única mudança é a saída do Fecim para o retorno do Luca, repetindo: Kaique França, Bernardo, Thiago Oliveira, Fabrício e Arthur, Amaral, Leonaldo, Wesley, Matheus Anjos, Luca e Danilo Gomes. O Luca agora sendo o novo 10 da Ponte Preta. Isso, antes do Arthur Eugênio. E aí, Frank, você gostou da escalação? Eu vi, você já deu uma cornetada aí no Wesley e no Matheus Anjos. Mas e aí, num geral, gostou da escalação do técnico Hélio dos Anjos? Carlos, não é má, né? Mas para dar um 10 para ele aqui, faltou tirar o Wesley e Matheus Anjos. E dos contratados, né? Daquela leva de contratados, ô Coral, confirma aí só o Ramon, né? Só o Ramon relacionado para o jogo de hoje, né? A Ponte tem alguns jogadores do banco de reservas que já estavam, né, no jogo contra o Grêmio. O caso do Ramires Albertino, também ali o Douglas Mendes, mais uma vez marcando presença ali na lista de suplentes da Ponte. Mas fato é que das novas contratações da Ponte, nessa janela que se fechou agora no último dia 12, a Ponte Preta trouxe somente o volante Ramon Carvalho, veio por empréstimo do Atlético Goianiense até o final da temporada. O restante ali da lista de contratados seguem em Campinas, realizando ali tratamentos à parte, recondicionando a parte física, quem sabe, para o jogo contra o CRB no próximo sábado, Corsato. Você acha que o Ramon, perguntar para você primeiro, Coral, depois pro Frank, você acha que o Ramon vem para ser titular? Acredito que pode brigar por uma vaga no time titular, né, Corsato? A Ponte, né, lá no início, quando a janela abriu, queria, né, colocar o Moisés Ribeiro em outro clube, o próprio Marco Júnior também, que não tá nem na lista de relacionados para o jogo de hoje, mas fato é que por conta aí desse número relativamente baixo, né, comparado ao Campeonato Paulista de Opções, que tem para o setor ali o técnico Hélio dos Anjos, o Ramon chega assim para brigar com uma vaga no time titular, vinha bem no Atlético Goianiense, 9 jogos já na temporada, quem sabe pode brigar pelo seu espaço. Na coletiva, daqui a pouco aqui a gente vai trazer a palavra do volante Ramon Carvalho, ele disse que já está pronto, se precisar pode contar com ele. E aí, você acha que o Ramon vem para ser titular ou Frank? Carlos, é um jogador com bagagem, né? Tem tudo para chegar e ser o titular, até porque o Amaral ainda é muito jovem, né? Tá sendo lançado, é uma promessa. E é importante que a gente tenha um jogador um pouquinho mais cascudo para não ficar tanta responsabilidade em cima do Amaral. Mas se eu tivesse que apostar, apostaria que sim, Carlos. Só para
lembrar, né, que numa pergunta, inclusive, que eu fiz pro Hélio dos Anjos, antes desse jogo não teve coletiva com o Hélio dos Anjos, tá? Por isso não vamos trazer a palavra do treinador, mas na estreia, uma pergunta, inclusive, que eu fiz para ele, perguntei do Fábio Sanches, perguntei do Marco Júnior e perguntei do Guilherme Santos, né? E do Fábio Sanches, ele disse que conta com o jogador, é um homem de confiança dele, tá passando tá se recuperando de uma contusão, né? O Guilherme Santos, ele rapidamente, em poucas palavras, disse que não conta com ele. E o Marco Júnior, ele usou a palavra teste. Por incrível que pareça, o Moisés Delivery Ribeiro, que entregou aquele gol lá pro São Paulo, né? Que eu até acho que é bom jogador, né? Tem que dar mais chance pra ele fazer o quê, né? Errou. Quem nunca errou que atire a primeira pedra, né? Mas o Moisés parece que tá na frente do Marco Júnior, né, o Frank? E que campeonato fez o Marco Júnior ano passado, né? Tem algumas coisas no futebol, Carlos, que é difícil de explicar. O Marco Júnior, eu tenho a sensação que engordou um pouquinho. Sim. Então, isso aí é problema de condicionamento, uma coisa que eu acho inaceitável para um jovem. Desculpem aí, jovens, eu preciso falar isso. A carreira, o jogador, principalmente de futebol profissional, precisa se cuidar. Se você quer ter sucesso na vida, em tudo tem que ser. Agora, imagina você sendo jogador profissional. Carlão, é por aí, né? E o Moisés, a gente tem que dizer o seguinte, no jogo contra o Grêmio, entrou e não errou uma jogada, torcedor. Ele ganhou todas as jogadas que ele disputou. Ainda comentei com o Carlos aqui em off. Se mantiver esse ritmo, é um jogador que vai ser importante na campanha. É experiente. 10h24, deixa eu abraçar aqui o Roberto Xavier, lá do Mato Grosso do Sul, da MS Web Rádio. Fala, Roberto! Grande abraço, comandante. Obrigado por estar conosco também aqui nos canais de Futebol Interior. É mais uma parceira que vai se unir com a gente nessa grande transmissão. Bom, 10h24. Agora vamos trazer aqui curiosidades entre Operário e Ponte Preta. Histórias do futebol. Né? Se você não viveu, vai ficar sabendo agora, porque Arthur Eugênio Matias traz curiosidades para você. É você, Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, neste confronto entre Operário de Ponta Grossa e Ponte Preta de Campinas, eu vou falar de um jogador que foi revelado pela Ponte Preta e que tentou, pelo Operário, retomar sua carreira de ótimo médio volante. Eu vou falar de Wilson Zanon. Isso mesmo, Wilson Roberto Zanon, nascido na cidade de Araras, cerca de 100 quilômetros de Campinas, no dia 26 de março de 1956. Wilson Zanon foi revelado pela Ponte Preta naquela geração do início dos anos 70, com Carlos, Moacir, Oscar, Polozzi, depois veio Juninho, Nenê, e o Wilson Zanon era um volante de estilo requintado. Lembrava Falcão jogando, estilo clássico, cabeça erguida, jogava bonito. Wilson Zanon poderia ter jogado em grandes equipes do futebol brasileiro e até mesmo na seleção brasileira, mas acabou tendo uma contusão que abreviou sua carreira e que fez com que o Wilson Zanon não tivesse uma história tão longe no futebol brasileiro. E o Wilson Zanon tinha tanta qualidade, era um volante que jogava tão bem, que com apenas 18 anos foi convocado para uma seleção brasileira, para uma competição importante, o Torneio de Cannes, na França, em 1974. O técnico Antoninho convocou o jogador Wilson Zanon, 18 anos. Olha uma seleção brasileira, olha este timaço do Brasil disputando o Torneio de Cannes. Esta foto é de um jogo preparatório. Vamos à escalação deste time, pelo menos a legenda desta foto. Olha que foto importante, hein? Em pé, Vanderlei Luxemburgo, Walter Ferreira, treinador conhecido no interior paulista, Xaxá, zagueiro do Vitória da Bahia, faleceu com apenas 50 anos de idade, Batista,
lendário meia do Internacional da Seleção Brasileira. O goleiro é Carlos Roberto Galo, 3 Copas do Mundo, Ponte Preta, Corinthians. O lateral esquerdo é Carlinhos, do Fluminense do Rio de Janeiro. Agachados, o massagista nocaute Jaque. Depois vem Jarbas, um ponta direita do Cruzeiro, Marcelo Oliveira, o famoso treinador, à época estava no Atlético Mineiro. Luiz Carlos Gaúcho, um meia que faleceu há cerca de 6 meses atrás, Cláudio Adão, famoso Cláudio Adão, e Toninho Vanusa, que era do Palmeiras. E neste time, o Wilson Zanon entrou no segundo tempo, no lugar de Luiz Carlos Gaúcho. O Wilson Zanon brigando por uma titularidade neste time da Seleção Brasileira, com Batista, com Toninho Vanusa, com Luiz Carlos Gaúcho. Era muito bom o Wilson Zanon. Mas, infelizmente, a carreira de Wilson Zanon acabou sendo abreviada. O Wilson Zanon teve uma contusão muito séria. Eu estou aqui com o livro do jornalista de Araras, Nilson Zanqueta, Araras e seus craques de futebol, volume 2. E ele conta bem aqui a contusão de Wilson Zanon num jogo da Ponte Preta contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E desde então, o Wilson Zanon não conseguiu mais firmar-se na equipe ponte pretana. Não teve mais sequência no futebol brasileiro. O técnico Cilinho acreditava muito no potencial de Wilson Zanon e todos imaginavam que o Wilson Zanon pudesse ter uma carreira longeva no futebol brasileiro, jogando na Ponte Preta, na seleção e em grandes equipes, assim como teve sucesso outros jogadores de sua época. Eu já falei aqui, os goleiros Carlos, Moacir, Oscar, Polozzi, Nenê, Juninho e tantos outros jogadores. Edson Abobrão, que está nesta foto. Olha o time da Ponte Preta em 1975 com o Wilson Zanon. Neste time da Ponte Preta, em pé, Carlos, Oscar, Nenê, Wilson Zanon, Edson Boaro e Odilei. Agachados, Wilsinho, um meia que veio do Marília, Lúcio, Ticão, que veio do Noroeste de Bauru, Parraga e Afrânio Riu. Wilson Zanon, no time ponte pretano. Esta contusão do Wilson Zanon, num momento em que a medicina esportiva não era tão avançada como hoje, fez com que ele não tivesse sucesso no futebol brasileiro. Ainda assim, em 1979, o Vasco da Gama, conhecedor do potencial de Wilson Zanon, tentou recuperá-lo. Eu estou aqui com o Jornal dos Esportes de 1979. O Wilson Zanon, jogador da Ponte Preta, chega ao Vasco da Gama indicado por Oscar e Carlos. Olha só a indicação de Wilson Zanon para o Vasco da Gama. Oscar e Carlos, que conheciam bem Zanon, estavam no auge na seleção brasileira e indicaram ao técnico do Vasco, Otto Glória. Mas, infelizmente, o Wilson Zanon não conseguiu se firmar no Vasco da Gama, assim também como em outras equipes. Ele esteve, depois do Vasco, no Noroeste de Bauru e no Operário de Ponta Grossa, que é a história que eu passo a contar agora aqui no Futebol Interior. Exatamente esta a convergência de Ponte Preta e Operário. O Wilson Zanon, em 1981, jogando o Campeonato Paranaense pelo Operário. Depois da Ponte Preta, do Vasco do Noroeste de Bauru, o Wilson Zanon tentou pelo Operário retomar sua carreira, mas não deu certo. A contusão continuou atrapalhando a carreira de Wilson Zanon. Olha o Wilson Zanon no Operário de Ponta Grossa. Em pé, Marinho, um lateral direito que também jogou na Ponte Preta e que também era de Araras. Marinho também jogou na Portuguesa, falecido, irmão de Nezinho, zagueiro que jogou em várias equipes.
o goleiro é Ladel, Zé Luiz, André, Wilson Zanon e Ojeda, o lateral esquerdo que também jogou na Ponte, emprestado pelo Corinthians. Agachados no Operário de Ponta Grossa, Wilson Borges, Wenner, Vilmar, Danilo e Odilon. Este Danilo é um meia cearense que em 1977 teve uma rápida passagem pelo Guarani. O treinador deste time do Operário era José Calazans, Campeonato Paranaense, 1981. Logo depois do Operário, o Wilson Zanon foi disputar o Campeonato Brasileiro pelo Goiás, mas não tinha jeito. O condicionamento clínico do Wilson Zanon estava comprometido e ele fez apenas 4 jogos pelo Goiás e acabou encerrando de forma precoce a sua carreira, que poderia ter sido de seleção brasileira, de Ponte Preta e de outros grandes clubes. Depois mudou para Araraquara, passou a ser representante de remédio, fazia a propaganda de remédios, teve um acidente de carro e hoje vive entre Araraquara e a capital paulista. Olha uma foto atual de Wilson Zanon, aqui no futebol interior. Neste confronto, Operário de Ponta Grossa e Ponte Preta, contando a história de Wilson Zanon, um volante que poderia ter tido muita sorte no futebol brasileiro, nascido em 1956 e que jogou na seleção brasileira disputando um torneio em Cannes. Você quer que eu aborde algum jogador, alguma lenda do passado? Fale aqui com o Futebol Interior, o principal veículo de comunicação esportiva do Brasil. Falando de Wilson Zanon, aqui no Futebol Interior. Aí o Arthur Eugênio trazendo destaques, curiosidades, falando de Wilson Zanon aqui nos canais Futebol Interior. Deixa eu abraçar aqui o pessoal da MS Web Rádio. Grande Roberto Xavier, obrigado por estar com a gente. Grande Tiago Lopes de Faria, lá da Rádio Futebol na Canela, também ligado conosco na jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. CIN, Central Interativa News, Web Rádio Bariri, Edson Carlos e toda a equipe. E também para o pessoal do portal Araraquara News, aquele abraço para as parceiras. Estamos nos canais Futebol Interior no YouTube, Futebol Interior no Facebook, no YouTube também Futebol FI. Show de likes, curte lá a nossa transmissão. 10 da manhã, mais 35 minutos, 10h35. Bom, Ender Coral, vamos começar a trazer aqui, né? Opa, bora lá. Os seus convidados para esta partida entre Operário e Ponte Preta. Bora lá. Vamos lá, o primeiro convidado nosso, Corsato, é o zagueiro Fabrício Dornelas, né? Já mantido no time desde a época do Campeonato Paulista, não esteve aí nessa lista de jogadores para saírem da Ponte Preta, sempre estava aí na pauta da diretoria da Ponte, também aí do presidente Marco Antônio Ebelim. O Fabrício bateu um papo conosco durante a semana e agora o zagueirão da Macaca fala aqui no microfone do FI. Wendel Coral. Fabrício, na sua visão, qual a principal diferença do elenco da Ponte Preta na estreia da Série B contra o Grêmio daquele time que foi rebaixado no Campeonato Paulista? São alguns fatores que a gente talvez não tinha no Paulista, como já citei numa outra entrevista. A gente teve bastante trabalho, problema de trabalho, né, no começo do ano, na pré-temporada. E esse período entre Paulista e Brasileiro a gente conseguiu dar uma ajustada nisso tudo que a gente não conseguiu na pré-temporada. E a gente espera colher muitos frutos ainda nessa sequência do Brasileiro. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Nos últimos 2 jogos, Ituano e Grêmio, o Thiago, seu companheiro de zaga, vem cometendo falhas que até então ele não cometia. Você entende que isso é um processo natural ou as falhas podem ser em virtude da má fase da equipe? Cara, eu não enxergo dessa forma, eu não vejo o Thiago cometendo falhas como você está falando. O Thiago além de ser um menino de ouro, é um moleque de muita qualidade, tem um futuro extremo pela frente. Eu acho que a evidência que ele buscou, que ele está tendo, é mérito dele. E eu tenho certeza que a evolução e o crescimento dele durante o campeonato vai ser gigantesco, vai ajudar demais a Ponte Preta. Aí, esse Fabrício Dornelas falando, então, não concorda com você, viu, Corsato? Não acho que o Thiago Oliveira está falhando assim muito
e falou que é um garoto de ouro e muito promissor das categorias de base da Ponte. Isso sem dúvida. Eu já falei aqui várias vezes, eu gosto do futebol do Fabrício, eu acho que a Ponte Preta precisa de um zagueiro como o Fabrício, e venho falando aqui, o Fabrício está falhando nos últimos jogos menos do que o Thiago, que é jogadorzaço. Para mim é uma das revelações da Ponte Preta, uma das poucas coisas boas do time que foi rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista. Mas no jogo contra o Grêmio ele teve algumas falhas, sim, e no jogo contra o Ituano, o segundo gol do Ituano foi falha do Thiago Oliveira. Mas também não esperava outra resposta do Fabrício, né, Frank? Acho que ele tem que defender o companheiro, tá certo o Fabrício, né? Sim, Carlos, isso aí é muito bom, né? Faz parte dos jogadores, do grupo. Isso demonstra que estão bem. Agora, os dois estão falhando, né? E um pouquinho mais... o Fabrício menos, vocês da imprensa, vocês pegam no pé do Fabrício. Não, Carlão, ele falha demais. Aquela bola do Grêmio, ele vai todo torto, sobe de cabeça, nem a bola ele alcança, largou o Arthur no abacaxi. Olha, que o Arthur ainda foi cortar... Quem falha é o Arthur e vocês falam que a culpa foi do... Carlos, veja o lance, ele vai todo torto, a bola passa por cima dele, desculpa, pelo amor de Deus. Não sei. Ele vem falhando constância. Mas assim, eu acho que o problema da zaga da Ponte Preta é uma estabilidade ainda de meia cancha que o Hélio está acertando. Concordo com você, Carlos, eu até acho o Fabrício um bom jogador. Mas pra mim ele ainda tá pesado, gente. Vamos ver hoje em campo. Tá, se fosse o Gilson Kleina hoje, vocês iriam criticar, né? Porque mais uma vez 3 volantes em campo hoje no time do técnico Hélio dos Anjos. Vamos lá, mais um convidado aí, o Wendel Coral. Agora o volante Ramon Carvalho, que foi anunciado aí de forma oficial pela Ponte Preta durante a semana e é o único reforço aí dessa nova leva que está relacionado para a partida de hoje. Então agora Ramon Carvalho, volante que veio por empréstimo do Atlético Goianiense, conversando aqui no microfone do Futebol Interior. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Ramon, o que fez você optar pela Ponte Preta? Bom dia. O que fez eu optar pela Ponte Preta foi a grandeza do clube, né? Como eu sou aqui da região de Campinas, eu cresci ouvindo falar da Ponte e assistindo a Ponte, vendo a sua torcida apaixonada, então eu vi como uma ótima oportunidade de poder defender as cores da Ponte Preta, então estou muito feliz de estar aqui e espero aproveitar ao máximo. Wendel Coral, Ramon, quais são as suas principais características de jogo? Acho que eu sou um volante ofensivo, né? Um volante que gosta de chegar na frente, que busca colocar qualidade no jogo, mas também não vai faltar raça, não vai faltar vontade. Então acredito que é uma junção dessas duas coisas para poder ajudar a Ponte da melhor maneira possível. Tá aí, ajudar a Ponte da melhor maneira possível. Ele falando então que é um volante mais ofensivo e que é aqui da região, viu, Corsato? 24 anos de idade para ele, veio por empréstimo do Atlético Goianiense, repito, até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. Este, o Ramon Carvalho, ele que é daqui de Limeira, da região de Campinas, está à disposição hoje do técnico Hélio dos Anjos, se preferir assim o professor Ponte Preta. O Ramon que jogou no Atlético Goianiense, ele tem 9 partidas, mas as 6 primeiras partidas do Atlético ele jogou como titular. Depois o Edson, aquele mesmo que jogou aqui pela Ponte Preta, né? Retornou, né? O Edson tinha sido negociado com o futebol do exterior, futebol da Arábia, mais precisamente. Aí o Edson retorna. O Edson, que a torcida do Atlético de Goiás gosta muito do Edson, tem um moral danado lá. Também acho um bom jogador. Aí o Edson retornou e o Baralhas, aquele volante que era do Ituano, né? Também está fazendo um bom campeonato por lá. E o Baralhas, recuperado de contusão, entrou e ele acabou perdendo um pouco de espaço. Mas é jovem ainda e esse é um daqueles jogadores que o Hélio dos Anjos chegou a dizer, né, o Coral, que iria buscar no mercado. Sim, né? Exatamente. Jogador com com bom número de jogos. A Ponte chegou atrás do Matheus Trindade, né, atualmente no Brusque, só que o empecilho, né, que acabou travando a vinda do Matheus Trindade pra cá, é que ele tem contrato com o quadricolor lá do estado de Santa Catarina até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vaguinho Santos tá com o atleta em pauta, tanto que tem jogado lá na equipe do Brusque, que foi campeão catarinense, e ele tem uma cláusula no contrato dele de que se fosse para ser liberado antes, o clube teria que pagar R$500 mil. Cá entre nós, a Ponte não tem condições financeiras para isso no momento, por isso que a Ponte Preta teve que ir para o plano B, C, D
e aí chegou no Ramon Carvalho. E lembrando que a Ponte Preta tem mais de 40 jogadores no elenco, né? E o Matheus Alessandro, que não seria anunciado, foi, né? Colocou no site a Ponte Preta, jogador que era do Fluminense, estava no Boa Vista, mais um desses jogadores que tem mais de 10 jogos na temporada, jogou lá pelo time do Boa Vista, né? Mas não são todos também, tem jogador que veio aí com rodagem muito baixa, né, Coral? O próprio filho do Branco, né, o Stefano, que é meio campista, estava no Retrô. Esse aí. O Gabriel Venâncio, que veio, não foi anunciado também, que tá treinando. Enfim, a Ponte tá trazendo vários jogadores, né, que sequer foram anunciados. Tanto Sabia que o Victor Luiz, lateral esquerdo, tava no banco contra o Grêmio, hoje não tá nem relacionado e não foi anunciado. Sim, o Victor Luiz já tá no time do Campeonato Paulista, né? Então, quer dizer, o pessoal já conhece ele. Sabia que esse Gabriel Venâncio, ele é campineiro e é ponte pretano? Não sabia. Ponte pretano. Ponte Pretano, ele estava no Curitiba, né? O último dele ficou Curitiba, mas ele é Ponte Pretano, ele é de Campinas e é Ponte Pretano. Por isso está aí na Ponte Preta e foi aprovado pelo técnico Hélio dos Anjos. É o que estava marcando gol nos jogos amistosos aí, não é, Carlos? Sim, fez o gol contra o time do Independente. É, uma aposta, vamos ver, quem sabe, né? Bola rolando, tudo pode acontecer. Ele foi aprovado pelo técnico Hélio dos Anjos. Hoje não está no banco de reservas, porque hoje, inclusive, né, outra informação, são 10h43, ainda tem tempo aqui pra gente trazer escalações depois do próximo intervalo, viu, Felipe? Mas o Igor Vinhas não está nem no banco de reservas, o Igor Vinhas, hein? Não viajou. Carlos, mas eu não estranho, porque normalmente os treinadores de goleiro têm esse hábito, né? O titular joga, o segundo e o terceiro goleiro sempre se revezam, até para estar em no caso do Igor, eu não concordo com isso não. O cara era titular até esses dias. Exatamente, até estranho porque ele foi titular até aqui em todos os jogos da temporada, né, no Campeonato Paulista. Contestado ou não, era o titular. E agora não aparecer nem no banco de reservas, até porque você dá margem pro torcedor pensar várias coisas, inclusive que pode estar de saída, né, Corsal? E outra coisa, né, Coral? Por exemplo, eu não sei o que vocês pensam, né, mas eu até acho que do meio pro campeonato, pro final, o Igor até no Campeonato Paulista, eu fico perguntando pro torcedor, me diga um jogo que o Igor falha, que entrega a paçoca e a Ponte perde os pontos, né? Até entendo que nesse caso o Luan, se precisar entrar, eu tenho menos segurança no Luan do que no Igor. Sim. Acredito que o torcedor também, a maioria pensa isso. Não joga um trilhão de jogos. Isso eu sempre falei, Carlos. Pra mim, na verdade, o Igor não teria saído do time. Eu não vi esse péssimo campeonato, principalmente na parte final dele. A parte final dele no Paulista foi boa, gente. Agora, futebol tem coisas que só Deus pode explicar, Carlos. Sem contar que a pressão também, né? Se caso ele tiver que ser usado no jogo de hoje, a pressão que o jogador já entra é enorme. Pois é, o goleiro é aquilo, né? Goleiro, inclusive tem uma entrevista do Breno, até falei aqui nos canais de futebol interior no jogo da Ponte contra o Grêmio. O Breno, o goleiro do Grêmio, fala que uma das virtudes do Roger foi chegar lá e destacar um goleiro titular. Ele fala que goleiro precisa ter ritmo de jogo. Tanto que o Rogério Ceni, por exemplo, no São Paulo, e olha que o Rogério é goleiro. O Rogério no São Paulo, ele não tá muito fazendo esse negócio de rodízio de goleiro, não. Ele tá colocando o goleiro, ele tirou o Thiago Volpe e o Jandrei é o titular. O Jandrei só não jogou no último jogo pela Copa Sul-Americana porque teve um problema antes do jogo, tanto que o São Paulo não tinha goleiro reserva no banco no jogo da Sul-Americana, né? Então o Breno disse que goleiro tem que ter tempo de jogo, tem que ter rodagem, né? E temerário isso do Luan ficar no banco de reservas, na minha opinião. Carlos, mas honestamente eu não estranho. A não ser que seja algo que a gente não saiba, é normal o jogador que está na reserva fazer esse revezamento. Até porque o Luan precisa canchar. Numa emergência, o jogador tem que estar pronto. Acho que a posição mais difícil do futebol é o goleiro. Torcedor Falhou, da Ponte, já era. Torcedor da Ponte, Frank, que pode ir ao Germano Krieger, né? Quem quiser vai pagar R$80, viu? R$80 o ingresso lá. Já falei isso, que a Ponte Preta tem que usar. Estou enrolando aqui porque daqui a pouco o Hélio vai falar. Eu posso confirmar aqui, mas acho que 80 é a meia entrada ainda. Pois Vou confirmar aqui, quer ver? Pois é. 80, eu já falei isso, que a Ponte Preta aqui, pro torcedor visitante, a Ponte Preta deveria ter um preço diferente. Monta aquele setor de uma outra maneira e cobra mais caro, né?
O que não pode é pagar o mesmo valor do time visitante do time da casa. É isso mesmo, ó. Visitante, entrada inteira R$150, a meia entrada R$75. Pois é, 75 conto a meia entrada lá pro torcedor da Ponte Preta, né? Mas não vou fazer... Pagaria, Corsato? Não, eu não vou fazer críticas aqui não. Acho que o jogo não vale isso. Se bem que o Ponte Pretano lá do Paraná, né? É mais barato para ele assistir lá agora do que ver a Ponte Preta jogando aqui em Campinas. Vai ter 2 oportunidades contra o Londrina e contra o time do Operário. Mas acho muito caro, mas não vou aqui criticar o pessoal lá do Operário, não. Acho que tem que fazer isso mesmo. E agora a televisão mostra ali o Luca. Tomara, né, o Coral, que o Luca volte muito bem, né? O torcedor precisa, mas vamos ouvir aqui antes o técnico Hélio dos Anjos. Não só o Luca, mas o próprio Ramon também, um jogador que vem para somar, para crescer o elenco. Eu estou, acima de tudo, muito confiante, né? Você está trabalhando, você está buscando o melhor, os jogadores estão totalmente envolvidos com tudo que está se fazendo na Ponte. E agora, sabedores que o adversário é muito difícil aqui dentro, mas acima de tudo a confiança nossa é grande. Aí, acima de tudo, a confiança é grande. O Hélio que tá lá, né, de agasalho e tudo, apesar do clima ensolarado lá na cidade de Ponta Grossa, 16 graus, então um tanto quanto frio lá na cidade paranaense. Os jogadores daqui a pouco vão ficar bem esquentados, né, com o clima, também o sol ajuda, dentro de campo e tudo mais. Mas a gente tá falando do Luca, né, Corsato? O Luca que é responsável por 60% dos gols da Ponte na temporada. A Ponte balançou a rede em 10 oportunidades, 6 do Luca, 3 do Guibamar e uma do Fecim, que hoje é a opção no banco de reservas. Legal, esse é o Wendel Coral. Já tem as escalações. Ponte Operário, Operário e Ponte. Rádio Futebol Interior, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes, a base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Sempre pra sempre, de bem com a vida, 10 da manhã, mais 51 minutos, equipes escaladas, prontas, definidas. Deixa eu fazer o básico, né? Perguntar pro reportão, tá aqui, né? Então, vamos lá. Ponte Preta, Wendel Coral, escalada.
Tá pronta, definida pelo técnico Hélio dos Anjos. E o Operário Ferroviário, o Ferroviário Operário, e aí, tá escalado também? Da mesma forma, o time do técnico Claudinei Oliveira, as equipes prontas, daqui a pouquinho a bola rola, Corsato. Em 30 segundos, nos canais Futebol Interior, Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol FI, Futebol Interior, no site futebolinterior.com.br/rádio, no aplicativo, no Radiosnet, para CIN Central Interativa News, Web Rádio Bariri, conosco também MS, o Web Rádio e Rádio Futebol na Canela. Em 30 segundos, a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. E a Ponte Preta do técnico Hélio dos Anjos já pronta, definida e escalada para enfrentar o Operário hoje na cidade de Ponta Grossa. Hélio dos Anjos manda a campo o goleiro Kaique França, número 12, lateral direito, número 13, Bernardo, a dupla de zaga 3 para Thiago Oliveira e o 4 hoje capitão Fabrício. Fechando o sistema defensivo da Macaca na lateral esquerda, número 15, Arthur. O meio de campo 19, Felipe Amaral, 5, Leonaldi, 8, Wesley, 55, Matheus Anjos. E no ataque da Ponte Preta, 10, o retorno do Luca. E o número 9, mantido no time, é o Danilo Gomes, repeteco da Macaca do técnico Hélio dos Anjos. Kaique França, 12, Bernardo, 13, Thiago Oliveira, 3, Fabrício, 4, Arthur, 15. Felipe Amaral, 19, Leonaldi, 5, Wesley, 8, Matheus Anjos, 55, Luca é o número 10, Danilo Gomes com a 9, no banco à disposição do treinador, tem Luan Ribeiro, tem o Moisés Ribeiro, Ramires Albertino, Nicolas, Fecim, Igor Formiga e Chaporã, Douglas Mendes e também o Ramon Carvalho. Macaca, 14ª colocada neste campeonato brasileiro. Um jogo, um ponto, empatou com o Grêmio pelo placar de 0-0 na estreia. Próximo jogo da Ponte, sábado que vem, 4 da tarde, majestoso, contra o CRB. Futebol Interior. E do outro lado tem a equipe do Operário da cidade de Ponta Grossa, no interior do estado do Paraná, comandado pelo técnico Claudinei Oliveira. Hoje manda a campo o goleiro experiente, número 1, Vanderlei. Número 2, lateral direito, ex-ponte, é Arnaldo. A dupla de zaga, 3 é o Thales. Número 4, Renier, o capitão do time. Fechando o sistema defensivo do Operário na lateral esquerda, meia dúzia, Fabiano. No meio de campo, 5, André Lima. 8, Fernando Neto. E o 10 é o colombiano Javier Reina. No ataque, 7, Felipe Garcia. 11, Thomas Santos. E o 9, Paulo Sérgio. Repeteco do Operário da equipe do Claudinei Oliveira. Número 1, Vanderlei. Arnaldo, 2, Thales, 3, Renier, 4, Fabiano, meia dúzia. André Lima, 5, Fernando Neto, 8, Javier Reina, 10, Felipe Garcia, 7, Thomas Santos, 11. E o Paulo Sérgio, aquele mesmo, é o número 9. No banco à disposição do Claudinei, tem o Thiago Braga, Lucas Mendes, Alemão, William Machado, Rafinha, Felipe Saraiva, Ricardinho, Júnior Brandão, Rafael Chorão, Giancarlo, Thomas Bastos e também o Calil. O Náutico é o 9º colocado na competição. Estreou empatando fora de casa contra o time do... O Náutico, o Operário, né? Contra o time do Tombense. 9º colocado, 1 ponto. Próximo jogo aí sim, contra o Náutico, no Aflitos. No próximo domingo, dia 24, às 4 horas da tarde. Arbitragem do confronto para o Operário e Ponte Preta hoje no estádio Germano Krieger. Terá o comando do senhor Paulo Henrique Schleich Volkopf. O auxiliar número 1, Eduardo Gonçalves da Cruz. O auxiliar número 2 é Leandro dos Santos Ruberdo. O trio é do Mato Grosso do Sul. Quarto árbitro do Paraná é Christian Eduardo Gorski da Luz. E no VAR é o árbitro mineiro Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. É isso, equipes escaladas, equipes definidas, você torcedor vai se ligar comigo com toda a equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior, para Bet Champs, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Academia Art Center, Brumas, uniformes e camisetas personalizadas, Pizza do Dadá e Prone Alimentos. Você quer apostar neste jogo? Operário, Ponte, Operário, vai na Bet Champs.
Você pode apostar se vai ter gol no primeiro tempo. O que eu coloco hoje na BetChamps? Hoje você pode colocar a vitória da Ponte Preta. Posso cravar? O Frank já deu o resultado aqui. E é você, quanto você acha que vai ser? 1-1. O cara tá dando risada. O Frank falou 1-0, é isso, Frank? 1-0, gol de Luca. Vai ser 2-1 pra Ponte. 2-1 pra Macaca. Pode cravar aí, mas ó, você pode apostar número de escanteio, se vai sair escanteio pra um time, pro outro, quem vai marcar primeiro. Fica à vontade, tá bom? É só ir na BetChamps, coloca lá Futebol Interior. Se você colocar Futebol Interior, se você não for cadastrado na BetChamps ainda, você vai ter um bônus de R$20, tá bom? BetChamps.com. E aí, Francisco, eu quero saber de você. Qual é a do jogo? Ponte Operário, Macaca com aquela camisa branca linda, a faixa preta no peito, o Operário com o tradicional uniforme, com a faixa na vertical, uma branca, uma preta, uma branca e uma preta. E aí, o Francisco, qual a expectativa para Ponte Operário? Carlos, espero um jogo bastante difícil, né? Essa equipe do Operário, pelo menos nominalmente também, me mostra um equilíbrio. Vai ser um jogo bastante brigado. E eu tô com uma expectativa boa, Carlos. Eu gostei muito da armação que o Hélio fez pro primeiro jogo. Vamos ver se ele continua sendo feliz na formação do time, né? Apesar de 2 jogadores aqui que eu particularmente não acredito mais na Ponte, mas vamos ver, né? Aquilo que a gente falou, no balanço das horas, tudo pode mudar. Então, a expectativa é boa, Carlão. Eu acho que a Macaca ganha hoje. Eu não sei, é algo que vem lá de dentro, é algo que vem do coração da gente ponte pretano. Vitória da Macaquinha hoje, gente. Coisa que não acontece desde o dia 9 de fevereiro, vitória contra a equipe da Ferroviária, pelo placar de 2-1. Já tá na hora, né, Corsato? Já passou da hora, né, Coral? Tem que ganhar, a Ponte tem que ganhar. Aliás, esse jejum de vitórias aí fez com que a Ponte fosse rebaixada depois de 23 anos para a Série A2 do Campeonato Paulista. Sim. Aproveitando, olhando aqui no banco de reservas, Igor Formiga. Aliás, o Igor Formiga que a Ponte adquiriu em definitivo, não tem mais vínculo com o Corinthians. Agora da Macaca tem contrato até o final de 2023, viu, Frank? Gostou, Frank? Eu gostei. O Igor é um jogador que tem surpreendido, gente. Todas as vezes que entra em campo, a marcação dele é muito boa. Dificilmente perde uma jogada e olha que na frente esse rapaz bem trabalhado também futuramente vai ser um jogador muito bom. Ele faz jogadas rápidas na frente, é inteligente. Eu gostei, gente, pra mim foi ok. Esse Francisco, lembrando que daqui a pouco, às 4 da tarde, não, o jogo do Guarani hoje é às 18h30. Às 17h30 tem Guarani Esporte, aqui nos canais Futebol Interior. Lucas de Souza, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante e Claudinei Corsi vão transmitir. Amanhã, domingão, Botafogo de Ribeirão Preto e Botafogo da Paraíba. Série C, Campeonato Brasileiro, 11 da manhã. O Wilson Rocha transmite aqui nos canais Futebol Interior. Às 4 da tarde, Flamengo e São Paulo. Edson Carlos, toda a equipe da CIN Central Interativa News para este jogão de bola, também na CIN e na Web Rádio Bariri. E às 7 da noite tem Português e São Bento. Estaremos aqui, hein? Vou transmitir o jogo ao lado do Claudinei Corsi e também do Albert Cavalcante, final Série A2, Campeonato Paulista. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço da equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Vou lá pro Facebook já, vou pro YouTube também já. Quero falar de você, torcedor. Posse de bola no primeiro tempo vai ser do time do Operário. Vai tocar na bola o centroavante Paulo Sérgio. Esteve na Ponte Preta na temporada passada. Está no Operário desde que saiu da Ponte. Apita o árbitro. Paulo Henrique Volkopf, o Mato Grossense, vem bola no jogo, a bola tá rolando e você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro atrás dela para trazer todas as informações para você. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato apresentando Série B, Campeonato Brasileiro, Ponte e Operário. Operário já vem, bola aqui pro campo de ataque, Arnaldo põe a bola na grande área, chega a zaga da equipe da Ponte pra tirar, dá um pico na bola, o Leonaldi tira, joga essa bola pra lateral, vai lateral de novo, bola pra Arnaldo, cruzamento, levantamento na boca do gol, Thiago Oliveira de novo, mete o pé na bola pra tirar. Operário vem com tudo, Thiago Oliveira mete o pé, joga a bola pra lateral, vai lateral pra equipe do Operário, o Fantasma vem, trabalha a bola com o Tomás tá na ponta direita,
canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor, canto alto do seu computador. Fez o passe, tocou, bola pro Arnaldo pro Tomás. Chega a zaga da equipe da Ponte para tirar. Matheus Anjos dá um bico na ponte, na bola. O time da Ponte todo recuado. Sai do gol, Vanderlei, todo de amarelo para ficar com ela. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Esse é o futebol aqui dos canais Futebol Interior. Você participa, manda mensagem pra gente aqui no nosso Facebook Futebol Interior. Participe conosco. Pode participar também pelo WhatsApp 989-89-3526. 019 é o código da operadora para você que tá ligado nas parceiras. Ponte vinha aqui pro campo de ataque na marcação. Chega a zaga da equipe do Operário para tirar. Renier dá um bico nessa bola, tira, joga a bola pra lateral. É lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pelo lado esquerdo. Vai, Coral. Felipe Amaral, garoto da base da Ponte Preta, apenas 18 anos, fez a sua estreia no jogo contra o Grêmio, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, foi quem roubou agora a bola na intermediária do gramado, acionou o Matheus Anjos, o Thales tentou tirar, não conseguiu, a lateral pra Ponte, Macaca no campo de ataque. Lateral pra Macaca, vem Arthur pra fazer a cobrança do arremesso, bola mal, ele toca a bola ali pro Lucas, chega a zaga. René mete o pé na bola, tira dali, bola vai ficar com o Thiago Oliveira, dá um bico nessa bola, aí sobe de novo ali a zaga com o Thales, tira, a bola volta, Paulo Sérgio, fez o passe, toca a bola ali pro Fernando Neto, o camisa de número 8, cabeludo, Fernando Neto, o Tomás passou, o Fernando toca a bola com a perna esquerda, ele volta um pouco mais atrás pro André Lima fez o passe, vai queimar dali, bateu pro gol, Fernando Neto jogou de zagueiro, pega nele, chega a zaga da Ponte, tira, joga a bola pra lateral. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Gi Scheffer, que Macaca 3-1. Oi, Gi, obrigado por estar conosco. João Batista de Paula, Corsata, abraço pra você, bom trabalho. O Ronaldo de Lima escreveu, opa, voltou o Wendel Coral. Bom jogo pra vocês. Manda um abraço pro Ronaldo aí, Grande abraço pro Ronaldo de Lima, sempre nos acompanhando aqui no Futebol Interior. Grande abraço, meu amigo, obrigado pela audiência. O Neuri Menezes, mas se for olhar o estádio do Operário, não há nada de diferente entre o local da torcida da Ponte, do setor onde é a torcida deles. A Ponte precisa se fazer mais presente na CBF. Então, o Neuri, o problema é que a própria Ponte Preta criou esse problema, né? A Ponte coloca como arquibancada geral, onde fica o setor visitante. Ela mandou a divisão assim do estádio para a CBF, ela que fez isso, mas não é de agora, tá? Isso é de gestões anteriores. Ela manda como arquibancada geral e aí todo mundo paga como se fosse arquibancada geral, viu, Neuri? O problema tá na própria Ponte Preta, não tem nada a ver com a CBF, nesse caso não. E a Ponte tem que, o time visitante, né, ele tem que pagar o mesmo valor de um setor do estádio. Né? Então, por exemplo, tem um setor do estádio lá do Operário, no Germano Krieger, que o torcedor também do Operário paga 150. Né? Claro que deve ser um setor menor lá do estádio, mas tem, entendeu? Então a Ponte precisaria fazer isso aí. Bola com o time do Operário, bola com o Thales. Thales toca a bola pro Fernando Neto, entre ali a zaga, fez o cruzamento, levantamento na boca do gol, Kaique. Saiu o gol para fazer a defesa, o goleiro da Ponte, primeira participação dele no jogo, Coral. Lá pela direita, o cruzamento do Fernando Neto, o objetivo era encontrar o Paulo Sérgio, já adiantou bem na jogada, o Kaique França fez a defesa, 0-0, Corsato. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. O Arnaldo fez falta ali pra cima do Matheus Anjos, não gostou da marcação. E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, bom passe, é pro Luca, é pro 10 da Ponte, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol pro Danilo, vai fazer, fez a finta, passou pelo Vanderlei, chega a zaga. Chega a zaga do Operário Ferroviário para tirar. O Fabiano tirou essa bola, o toque do Luca. Mas aí o auxiliar número 1, o Eduardo Gonçalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul também. Tá anotando agora o impedimento do Luca, atacante da Ponte. O auxiliar número 1 de 40 anos, hein, Coral? É a nova regra, né? Deixar a jogada seguir realmente. Agora no replay a gente percebeu, o Luca tava bem à frente no início da jogada. De qualquer forma, a Ponte não pode perder um gol desse, né? Uma baita jogada do Luca pela ponta direita, ganhou da marcação ali do Fabiano, fez o cruzamento caseiro, Fernando Neto. Ali a bola no bate que bate envolvendo o goleiro Vanderlei. O Fernando Neto conseguiu tirar a pelota de lá, mas não valia mais nada. 0-0, Corsato. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa.
Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Você participa, manda mensagem pra gente aqui nos canais Futebol Interior, Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol FI. Pode participar também no Futebol Interior lá no YouTube. Daqui a pouquinho vou dar uma passadinha lá no YouTube. Quero falar com você, torcedor. Enquanto isso, vamos compartilhando aqui a jornada esportiva no Facebook, nos grupos de Ponte Pretano. Chama os Ponte Pretanos para falar com a gente. Tem jogador ali da equipe do Ferroviário caído. Camisa número 10, o Javier, o colombiano Reina. Tá caído, e aí, Coral? É, ele mesmo, ali na dividida com o Matheus Anjos, da pior ali pro número 10 da equipe do Operário, o colombiano experiente, 33 anos pro Javier Reina, ficou sentindo ali só uma correção, dividida com Danilo Gomes, inclusive tomou amarelo, número 9 da Ponte Preta. Anota aí, viu, Corsato? Primeiro cartãozinho do jogo, número 9, Danilo Gomes, pela falta em cima do colombiano Javier Reina. Primeiro cartão do jogo, muito cedo, aos 6 minutinhos, 0-0, o Operário tem a falta pra fazer a cobrança. Pintou pra ele, cartãozinho amarelo, Canais Futebol. O jogo tá parado, hein? Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Você participa, manda mensagem pra gente aqui nos canais Futebol Interior. É muito bom ter você ligado conosco. E atenção, atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, rede. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa. Aproveite da melhor forma o seu tempo. 7 minutos passados, primeiro tempo, 38 pra terminar o primeiro tempo. Te contei não, Germano Krieger, segunda rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. Operário, Ponte, Operário. Tudo igual, 0-0. Sempre, pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que daqui a pouco, às 18h30, tem Série B, Campeonato Brasileiro. O Guarani entra em campo para jogar contra o Sport no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A bola rola, você vai conferir com o Lucas de Souza aqui nos canais Futebol Interior. Amanhã, Série C, Campeonato Brasileiro, 11 da manhã. Botafogo de Ribeirão Preto e Botafogo da Paraíba, Wilson Rocha e todo o timaço de esportes dos canais Futebol Interior e da W Esportes. O Operário vem, bola aqui pro campo de ataque, Arthur chega. Tira essa bola, a bola vem aqui pro campo de ataque, falta ali em cima do jogador da equipe da Ponte, falta do Renier, o jogo tá parado, falta em cima do Luca, o jogo tá parado, é falta pra Ponte fazer a cobrança no círculo que divide o gramado, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas, há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. João Batista de Paula tá ligado com a gente, o Jurandir Pini, Gil da Félix, pessoal que tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, no Facebook, manda mensagem pra gente, vai ser um prazer ter você ligado conosco na transmissão esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Vai participando aí, mandando a sua mensagem pra gente. Tô aqui no Futebol Interior FI no YouTube. Inscreva-se em nosso canal, Nelson Letrinta Júnior. Tá ligado com a gente, valeu, obrigado. O Eduardo também tá ligado, escreveu aqui, vai fantasma, assusta eles. Você tem medo de fantasma, ô Coral? Não tem. Você tem medo de fantasma, ô Frank Francisco? Não, ainda me lembro do Gasparzinho. Amigo, gente boa. O fantasminha querido. É isso aí. Ô, Eduardo, muito obrigado por estar conosco, viu? Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. O Wesley, experiente. O Wesley toca a bola aqui na ponta direita, bola para Bernardo. Bernardo vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, pro Lucas, sobe a zaga para tirar. Aí o Bernardo no peito, tentou tocar a bola pro Danilo Gomes, a zaga tirou. A bola voltou pro Wesley. 9 minutos, 30 segundos passados. Primeiro tempo de jogo, 0-0 conosco, CIN, Central Interativa News, Web Rádio Bariri, MS, Web Rádio no Mato Grosso do Sul, Rádio Futebol na Canela, Portal Araraquara News. Quanta gente boa ligado com a gente. Ponte vem pro campo de ataque, Arthur toca a bola. A bola vai ficar fácil para Vanderlei, experiente Vanderlei, ex-Santos, ex-Vasco da Gama, ex-Grêmio. Todo de amarelo sai do gol para fazer a defesa, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vai participando, mandando a sua mensagem pra gente. Mete o like lá no canal do YouTube, no Facebook também. No YouTube, Futebol FI e Futebol Interior. Você pode escolher, viu? Fique à vontade. Escolha uma das salas aí, ó. Fique à vontade para participar conosco. Vai ser muito bom ter você ligado com a gente. Vem o time do Operário Ferroviário. Olha o levantamento na boca do gol. Fez falta em cima do jogador da Ponte, né? Fez falta ali para cima do Arthur.
O jogo tá parado, falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa, hein, Coral? Era o Felipe Garcia ali, a falta pra cima do Arthur. Fiquei com a impressão de que o árbitro não deu, colocou a bola ali pra tiro de meta, mas realmente teve a carga do atacante pra cima do lateral esquerdo da Ponte. A falta foi marcada sim. Tá bem atento ali no lance o bandeirinha de número 2, o Leandro dos Santos, lá do Mato Grosso do Sul. Falta foi marcada, a Ponte tenta sair jogando, olha o erro, Corsato. Ponte errou, aí chegou ali pra completar, o Fabrício dá um bico nessa bola, toca a bola pra Leonardo, chega o Arnaldo, perna direita, volta aqui no campo de defesa, trabalha a bola pro camisa número 4, o Renier, capitão do time do Fantasma, o Lucas de Souza, salve Carlão, fala Lucas, um abraço rapaz, José Olímpio Machado, bom dia, um abraço a todos vocês, é o Zé Olímpio, de Araraquara, São Paulo, fala Zé, vem o time do Operário, bola aqui pro campo de ataque, chega, zaga da Ponte, Thiago Oliveira mete o pé nessa bola, tira dali, aí completa o Amaral, joga a bola para lateral, o Luiz Roberto escreveu aqui, bom dia, boa transmissão, quem tá com a gente aqui, o Pedro Futi, Pedro do Matão, do Minnesota, a Ponte Preta vai ganhar hoje por 2-0, fala Pedro, aquele abraço, vem Fernando Neto, toca a bola na ponta, é pro Paulo Sérgio, o pistoleiro vai queimar dali, bateu pro gol, pega na zaga, sai. Linha de fundo, tiro de escanteio para a equipe do Operário, primeiro escanteio do jogo, primeiro para o Fantasma, Coral. Com 12 minutos do primeiro tempo, a primeira finalização com Paulo Sérgio, ex-Ponte Preta, número 9, recebendo o passe ali do Fernando Neto, arrisca de fora da área, a bola bate no Fabrício, é escanteio para o Operário, lá pela ponta direita, vai fazer a cobrança o colombiano Rafael Reina. Vem Reina para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Operário, lado direito, canto alto do seu televisor, ele fez o passe, voltou atrás, trabalha a bola para o time do Operário, bola para o André Lima, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, toca de cabeça, a bola passa, vai embora. Linha de fundo, Felipe Garcia, testa nela, linha de fundo sem perigo, Coral. Mais uma dele, né, marcando presença ali na área adversária para irritação ali muito forte do técnico ali dos Anjos, não está gostando da postura da Ponte Preta, o Operário começa melhor no campo de ataque, é tiro de meta sem pressa, 0 pra Ponte, 0 também pro Operário. Deixa eu mandar um abraço pros parceiros aqui, Anderson Luiz Grigoleto, grande Grigo, vai na fé aí, viu Grigo, vai dar tudo certo, um abraço pra ao você. Grigo também. É isso aí, vai na fé, e o nosso querido Marcelo Bezerra, fala Marcelão, grande abraço pra você lá em Piracicaba, tá ligado com a gente. Olha o Operário, Paulo Sérgio saiu na cara do Kaique dá um bico na bola, tira. Que perigo, segura aí, Ponte, pelo amor de Deus. Olha a equipe da Ponte Preta, bola com o Matheus Anjos, no peito, toca a bola para Luca, Luca volta a bola ali para Leonardo, canto alto da sua tela, lado esquerdo, chega a zaga da equipe do Operário, tira. Joga a bola para lateral pro Fantasma, lateral cobrado para Ponte Preta, Canais Futebol no interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. A Ponte já perdeu a bola para a equipe do Operário, campo de defesa, sai jogando o time do Operário, bola com o André Lima volta essa bola um pouco mais atrás, bola para Thales toca a bola para Renier, tem o Fabiano pedindo aqui pelo setor de ponta esquerda, Renier passa, linha aquele vídeo gramado, faz o passe pelo meio, o Thiago Oliveira perdeu, recuperação para a equipe do Operário, bola aqui pela ponta esquerda, vem o Operário, olha o Tomás, se pegar e periga, a bola saiu, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para Macaca, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar, em Campinas, no Padre Anchieta. Manda lá a mensagem pra gente nos canais Futebol Interior, no Facebook Futebol Interior. Tô ligado aqui, viu? Tô ligado aqui no Futebol Interior, esperando a sua participação no YouTube também. E a Ponte sai aqui no campo de defesa, Kaique França. Toca a bola com a perna esquerda. Volta a bola lá pro Arthur. Vem o lateral esquerdo na Ponte, contratado junto ao Goiás. Ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Matheus Anjos. Camisa número 55 da Ponte, perdeu. Vem ele, vem Arnaldo. Arnaldo ganha essa bola para a equipe do Operário. Toca a bola pro André Lima. O Fabiano passa, pede a bola. O Fernando Neto tá aqui na ponta esquerda. Vem na marcação ali para cima dele o Wesley. A Ponte ganha essa bola. Bola aqui na ponta é o Danilo Gomes. Passa pelo primeiro, não passa pelo segundo, chegou cometendo falta. O Fernando Neto, o jogo tá parado, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. No Corujão, bateria Moura por apenas R$399. É isso mesmo, R$399 em 10 vezes no cartão, sem juros. Corujão Autopeças, 15 minutos, você ouviu o toque de 15, meia hora para terminar o primeiro tempo de jogo, 0 para Ponte, 0 para o Operário. Ontem, placar ao vivo Futebol Interior. Ontem, a Chapecoense fora de casa venceu o Grêmio pelo placar de 1-0, 1 para Chape,
0 pro Grêmio fora de casa. Ah, meu querido, vida dura pro Grêmio. Não ganhou ainda na Série B. E a Ponte vem, lateral cobrado, bola pra Ponte, era pro Lucas, chega a zaga da equipe do Operário, tira Paulo Sérgio, toca de calcanhar, mas aí tocou errado, a bola vai ficar pro Thiago Oliveira, zagueirão da Ponte, o Bernardo pede aqui pela ponta direita, o passe vem pra ele, o Danilo Gomes também tá por aqui, Fabiano vem na marcação, Danilo Gomes ganhou do Fabiano, fez a finta, foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, Fernando Neto ganhou essa bola pra equipe do Operário, toca a bola pra André Lima, ele volta um pouco mais atrás, campo de defesa, trabalha a bola aqui pro camisa número 3 da equipe do Operário, que é o Thales abre o jogo, toca a bola na ponta direita, bola ali pro Arnaldo, ex-Ponte Preta, esteve no time da Macaca em 2019, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola pro capitão Renier no círculo que divide o gramado, ele toca a bola pro 10, Javier Reina trabalha a bola no campo de defesa, a bola para Thales para Arnaldo volta a bola aqui para Thales, círculo que divide o gramado, agora ele passa a linha, fez o passe no meio, Fabrício veio, tirou, mas deu de presente pro jogador da equipe do Operário, Paulo Sérgio vai queimar, ele bateu pro gol, pra fora! Pra fora, a bola passa, vai embora. E não tinha impedimento não, quase o primeiro gol do Fantasma. Esse Fantasma agora assustou a Ponte, porque dava condições aqui o Bernardo, hein, Coral? Exatamente, Corsato, a condição era legal, quase lei do ex agora lá no estádio Germano Krieger, recebendo o belo lançamento do André Lima, Paulo Sérgio de primeira, em uma batida cruzada com a perna direita, bola passa por toda a extensão da área, o Kaique França até tenta, mas a bola vai pra fora, sorte da Ponte, o Paulo Sérgio tá online, tá querendo marcar o dele hoje, tiro de meta pra Macaca 0-0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Operário vem bola aqui pro campo de ataque, Thiago Oliveira mete o pé na bola, tira, joga a bola pra lateral, mas lateral cobrado, tem pressa, o time do Operário entregou de bola de volta pro time da Ponte, bola com o Bernardo dá um bico na bola, Thiago Oliveira. Gandula deu uma moscada ali, porque jogou 2 bolas no campo. Não pode continuar o jogo assim. Mas o árbitro deixou seguir, fez que não era com ele, né, Coral? Ele que tirou a bola, inclusive, colocou uma das bolas pra fora ali, já deu um chute nela. Mas não pode, né? Não pode. A lei diz que não pode. Né? A lei diz que não pode, né? Mas no Brasil, né, normalmente o pessoal não segue lei. Vem bola pro time do Ferroviário, Operário, bola pro Fernando Neto, ele bate bem de fora da área, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga, voltou, sobrou pro Operário, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou o goleiro. Pega Kaique no chute do Felipe Garcia. Fez a primeira defesa no jogo, goleirão da Ponte, hein, Coral? O Operário vai gostando mais da partida, né? Com 18 minutos, o Operário vai finalizando. A Ponte ainda não conseguiu um arremate ao gol ali, adversário, comandado pelo Vanderlei. Agora o Felipe Garcia, aproveitando o bate-que-bate de primeira, coloca ali no centro do gol, Kaique França bem posicionado, faz a defesa 0-0. Hudson Batagini, Roberto Santos, tá todo mundo ligado com a gente. Comentarista pegou o microfone, quer falar, fala Frank, 18 minutos, 30 segundos. Primeiro tempo 0-0, Ponte Operário. Ô Carlos, a supremacia do Operário tá muito em a meia cancha da Ponte Preta hoje, não funciona, gente. Até agora o meio campo não se encontra, o Operário explora bastante a descida do Arnaldo, então... Eu não queria, né, gente? Eu falei no início do jogo. Matheus Anjos e Wesley, pra mim, até aqui não acrescentaram nada e nós ainda estamos perdendo espaço com eles. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Proni Alimentos. Desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Você participa, manda mensagem pra cá, Canais Futebol Interior, Facebook, Futebol Interior, no YouTube, Futebol Interior, Futebol FI. Inscreva-se em qualquer um dos nossos canais. Lá no YouTube vai ser muito bom ter você ligado com a gente. 19 minutos passados deste primeiro tempo, tá 0-0. Operário vinha, recuperação de bola pra Ponte, Matheus Anjos. Aí ele perde a bola volta pro time do Operário. Perdeu também, é um perde e ganha danado. Todo mundo dando presente na Páscoa. Bola voltou pro Leonaldi, perdeu também, voltou para Matheus Anjos, falta. O jogo tá parado, Fernando Neto meteu o pé no Matheus Anjos, o jogo tá parado, falta pra Ponte. Tá caído ali o Matheus Anjos. Tá sentindo bastante, não tem nem o que argumentar, né? Tanto que o Fernando Neto nem comentou ali com o juiz, concordou com a marcação, chegou no tornozelo direito do Matheus Anjos, tá sentindo bastante. Aparentemente tudo ok com a camisa 55 da Ponte, já levantou 0-0, quem sabe agora na bola parada, Corsato. Bola pra equipe da Macaca, o Wesley bateu rapidamente, bola lá pro Arthur, vai pra linha de fundo, o Luca tá na grande área, fez o cruzamento, levantamento na boca do gol, mete o pé na bola, o Thales.
Joga a bola pra lateral, é lateral pra Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Minha pasta, ela nunca tá certa. Não tô conseguindo achar aqui os teaser, mas vamos que vamos. Vambora. Bola para Matheus Anjos. Na ponta à esquerda. Vai pro cruzamento. Na finta. Vem Arnaldo na marcação. Pra cima dele. Matheus Anjos tentou fazer o cruzamento. A zaga tirou. A bola voltou. Amaral. Perna direita. Vai queimada. Ele bateu pro gol. Pegou na zaga. Chegou Arnaldo. Tira de novo. A bola volta a Fabrício. Cabeça na bola. Ele volta um pouco mais atrás. Já passamos dos 20 minutos. Vem o Wesley. Experiente. Wesley risca aquele vídeo gramado. Lá no canto alto da sua tela. Lado esquerdo. Faz o passe pro Arthur na ponta. Tá impedido. Impedimento do ataque da Ponte. O Lucas tá na frente. O jogo tá parado. Vai, Coral. Até pro Frank comentar daqui a pouquinho, mas fato é que a gente já tá chegando aí na primeira metade do primeiro tempo. A Ponte ainda não conseguiu uma finalização na partida, né? O Operário, a partida começou um pouco mais cadenciada, os times se estudaram bastante, mas o Operário agora vai tomando o ímpeto do jogo, arriscando algumas finalizações. A Ponte não consegue o arremate. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma o seu tempo. Chegamos a 22 minutos, 23 para terminar o primeiro tempo no giro do giro, que gira o placar do futebol para você, Germano Krieger, no Paraná. Operário, Ponte, Operário, tudo igual, tá 0-0. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vem Operário, bola aqui pro campo de ataque, vai queimar dali, bateu pro gol. A bola passa, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta pra Ponte, fazer a cobrança quase metade da metade do jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Você participa, manda mensagem, canais Futebol Interior, Facebook, YouTube. Vem o time do Operário, bola aqui pro campo de ataque, Fabiano, cruzamento, levantamento na boca do gol, Thiago Oliveira tira. Aí a bola volta pro Matheus Anjos, pegaram ele. Mais uma vez, falta Felipe Garcia. Falta, o jogo tá parado, falta pra Ponte. Canto alto da sua tela, campo de defesa, lado esquerdo pra Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. O Carlos Roberto de Oliveira tá dizendo que vai ser 2-1 pra Ponte Preta. O Batata Ponte acaba de entrar na live. O Ademir Júlio também, o Sandro Nunes, o Roberto Santos, o Hudson Batagini. Tá todo mundo ligado com a gente e nós estamos ligados em você. 23 deste primeiro tempo. Conosco o futebol na Canela, no Mato Grosso do Sul. MS Web Rádio, também com a gente, Web Rádio Bariri. Conosco o CN Central Interativa News, Portal Araraquara News. Daqui a pouco às 18h30 tem Guarani Esporte, Brinco de Ouro da Princesa. 17h30, abertura da jornada. Lucas de Souza, Cláudia Necorce, Wagner Ferreira e Albert Cavalcante. 11 da manhã, amanhã tem Série C Campeonato Brasileiro, o confronto dos Botafogos. Botafogo de Ribeirão Preto e Botafogo da Paraíba. O Wilson Rocha transmite o jogo, Ponte ganha a bola. Leonaldi vai pra frente, Leonaldi, Fernando Neto, falta! Foi por trás, tinha a direção do gol, foi por trás, apelou Fernando Neto e tem que pintar pra ele. E pintou o Wendel Coral. É o amarelo merecido pro Fernando Neto, número 8 da equipe do Operário. Travou ali, chegou nas costas do Leonaldi. Aliás, o Léo não gostou nada da falta. Fernando Neto agora recebendo o amarelo, o segundo do jogo, primeiro para atletas do Operário. Uma boa oportunidade na bola parada. A Ponte Preta tem agora a favor. Hélio dos Anjos vai conversando com o Kaique França. Quem sabe agora a Macaca não abre o placar no Germano Krieger, Corsato. Quem sabe na cobrança de falta pode ter o Fabrício, que bate muito forte na bola. Tem o Bernardo, que é bom na bola parada também. Falta pra Macaca. O Vanderlei tá ali arrumando a barreira. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Parece que é o Luca que vai pra cobrança, hein? Pôs ali a mão na bola. Parece que é o Luca, hein, Coral? É ele quem tá lá, o camisa 10 da Ponte Preta retornando aí após, desde o dia 5 de março não joga.
Tá o Luca lá, o Matheus Anjos também, mas é pro Luca bater. 5 na barreira, Luca pra bola, pegou no poste, pegou na barreira, né? No poste não, pega na barreira, 5 jogadores na barreira, não deu certo a falta, a bola pegou na barreira, voltou pro time da Macaca aqui no campo de defesa, a bola pro Kaique França, vai sair do gol pra fazer a defesa, ele toca a bola pro Thiago Oliveira volta a bola aqui pro Fabrício, 25 minutos passados, primeiro tempo de jogo, 0 Ponte, 0 Operário, no Germano Krieger. Esse é o 7º jogo entre as equipes. Até aqui foram 6 partidas, 2 vitórias para cada lado e 2 empates. 5 gols para cada time. Uma média de 1,7 por jogo. Vem Operário, bola com Felipe Garcia, tocou no meio pro Tomás, chegou a zaga da Ponte, tirou, fez o alto gol. Fez o alto gol, Bernardo. Tirou estranho pro gol do Operário. O Bernardo foi tirar a bola e tirou totalmente estranho, totalmente esquisito. O passe era pro Tomás, o Tomás não dominou. E aí, o Bernardo, sei lá, chaleira, que coisa estranha, que coisa esquisita. E a bola encobriu o goleiro da Ponte, o Kaique França, que ficou no meio do caminho e foi buscar no fundo da rede. Tá aberto o placar na marca de 26 minutos do primeiro tempo. Bernardo contra 1 pro Operário. 0 para a Ponte, Kaique França, essa você só pega no fundo da rede. A Ponte toma o primeiro gol no campeonato. E aí o Wendel Coral printa a tela, primeiro gol do jogo, gol do Bernardo contra. Em jogada que começou com o erro do Matheus Anjos, na intermediária do gramado ele tenta encontrar o Leonaldi, Javier Reina se antecipa, rouba a bola e lança o número 11, Thomas Santos, na dividida com o Bernardo, um gol até que bonito, de chaleira ali com a perna esquerda, encobrindo o Kaique França, mas um gol contra marcado. Tá na frente o Operário, de uma forma muito despretensiosa. Ponte Preta marcando o gol contra, o Bernardo muito chateado, evidentemente. Tá aberto o placar no Germano Krieger. 1 pro Operário, 0 pra Macaca, que agora vai ter que correr atrás do placar. E aí, Frank Francisco, 27 agora, 1-0 pro Operário. Carlos, o cara tá marcado, a gente tava falando, o meio campo da Ponte está perdido, ele não encaixa. E pra variar, sem o Matheus Anjos, né? A bola chega nele e bate na canela. É lamentável, viu? Ponte perde por 1-0, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. O gol foi do Bernardo, a 26. Bernardo é jogador da Ponte, ele meteu contra. Tá 1-0 pro Operário. Conosco, MS Web Rádio, Rádio Futebol na Canela, Web Rádio Bariri, CIN Central Interativa News e Portal Araraquara News. Lateral para a equipe do Operário fazer a cobrança lá pela direita, vem Arnaldo para fazer a cobrança. 11º gol do confronto foi contra. 11º gol do confronto. Até aqui, como eu vinha dizendo, 6 jogos, 2 vitórias para cada lado, 2 empates, 5 gols para a Ponte, 5 gols pro Operário. Agora o 6º gol do Operário. A Ponte não perde há 2 jogos para o time do Operário. Os últimos confrontos, Série B ano passado, 0-0 no Majestoso, 2-1 para a Ponte Preta no Germano Krieger. Lembrando que a Ponte Preta e Operário só se enfrentaram por Campeonato Brasileiro de Série B. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Leonaldi vem pra bola, ele perde, mas ganha aqui o Amaral. Ganha essa bola pra Ponte, toca a bola pra Fabrício. Fabrício pra Leonaldi. 28 minutos, 30 segundos passados primeiro tempo de jogo no Germano Krieger. Tá 1-0 pra equipe do Operário. A Ponte perde, o Operário ganha. O Fantasma vai assustando a Ponte. Bola do Leonaldi, tocou bola ali pro Wesley, não conseguiu pegar. A bola voltou pro Tomás, jogador da equipe do Operário. Ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola pro Javier Reina. Vem o colombiano, faz o passe pelo meio, voltou, tocou a bola pro Tomás tocou errado, a bola voltou pro time da Ponte. Quem tá por ali é o Leonaldi, pegaram ele, falta, o jogo tá parado, falta pra Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Em Campinas, no Padre Anchieta. Quero a sua participação conosco. Manda mensagem, Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, Futebol FI, canal de áudio do Futebol Interior também no site futebolinterior.com.br/rádio e também nos aplicativos. No aplicativo Rádio Futebol Interior, você baixa aí no seu celular ou então no Radiosnet. Estamos no Radiosnet, liderança absoluta na região metropolitana de Campinas e também com os parceiros, né? Que são líderes. MS Web Rádio, Rádio Futebol na Canela, Web Rádio Bariri. Muito obrigado a todo mundo que está com a gente. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa.
Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, boa bola pra Macaca lá na ponta esquerda, vem o Arthur, Arnaldo tá na marcação pra cima dele, Arthur foi para a linha de fundo, falta! Chegou o Arnaldo, cometendo falta ali pra cima do Arthur, merecia também o cartãozinho amarelo. O Arnaldo, lateral da equipe do Operário, né? Esqueceu a bola e foi no pé do jogador da Ponte na marca de 30 minutos. Mas o árbitro não deu, é falta pra Ponte, Coral. Era falta no mínimo pra cartão amarelo pro Arnaldo, que logo depois ele coçou a cabeça e imaginou que seria divertido pelo árbitro, mas ficou somente na bronca. Boa jogada do garoto Felipe Amaral, acionando o Arthur na lateral esquerda. Chegou forte o Arnaldo, bola parada a favor da Ponte. Vai bola aérea lá na área, defendida pelo goleiro Vanderlei. Quem sabe o empate agora, Corsato. O Paulo Henrique Volkopf, de 37 anos, ele é professor de educação física, árbitro do Mato Grosso do Sul. É falta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Matheus Anjos bateu fechado na boca do gol. Fabrício de cabeça para fora. Passa, vai embora. Que perigo. O Fabrício subiu sozinho, livre, leve, solto. E testou, ela saiu, linha de fundo. Quase o gol de empate da Ponte, Coral. Na boa cobrança feita pelo Matheus Anjos. Bateu lá no segundo pau, o Fabrício tava livre. Deu total condição, Felipe Garcia, ele testa, mas sem direção. A bola vai pra fora, passa perto. Enfim, a primeira finalização da Macaca, que vai perdendo 1-0 para o Fantasma. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, atenção rede, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. 31:45, quase 32, 13 pra terminar o primeiro tempo de jogo. No Germano Krieger, segunda rodada Série B, Campeonato Brasileiro. O Operário tá na frente, Bernardo marcou contra. A 26 do primeiro tempo, Operário 1, Ponte Preta 0. Deixa o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixa o mundo mudar o seu sorriso. Vem Operário, bola aqui pro campo de ataque, vem ali o Tomás, linha de fundo, vai pro cruzamento, Thiago Oliveira. Cabeça na bola, tira, joga a bola, linha de fundo, escanteio pro Operário, Coral. Pressão do Operário que já tá vencendo. Hélio dos Anjos vai conversando com seu filho, o auxiliar técnico Guilherme. É escanteio pro Operário. Agora, lá pela ponta esquerda, Reina na bola. Segundo escanteio para a equipe do Operário do jogo. Vem Reina para fazer a cobrança do escanteio. Reina para a bola, 18 graus a temperatura. Levantamento na boca do gol pro Renier. Sobrou pro Fernando Neto, vai queimar dali, bateu pro gol. Pra fora, ela saiu, linha de fundo. Chegou de novo o Operário, Coral. É agora com o Fernando Neto. O Operário vai gostando bastante do jogo. Cruzamento, cobrança de escanteio no primeiro pau do colombiano Reina. A bola sobrou no bate-que-bate pro Fernando. A bola vai pra fora. Kaique França já cobrou o tiro de meta com pressa, 1-0 pro Operário. Abraçando a Renatinha Dalgalo, tá aqui no Facebook, tá conosco. O Paulo também colocou um monte de fantasmas aqui, valeu Paulo, obrigado aí pela audiência, obrigado pela sua participação, Bernardo, artilheiro do jogo até aqui, só que marcou contra, né, Bernardo? Faz a cobrança do arremesso manual, mas o árbitro tá pegando ali uma falta, empurrado o jogador da equipe do Operário, camisa número 5, o André Lima. O jogo tá parado, é falta pro Fantasma. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Vou dar uma passada aqui na rodada da segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Começou na terça-feira com Vila Nova e Novo Horizontino empatando 0-0. O Cruzeiro venceu o Brusque no finalzinho pelo placar de 1-0. Gol do Edu, né? Essa é a lei que funciona aqui no Brasil, a lei do ex. Edu fez o gol para a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu o Brusque por 1-0. Vem o time do Operário, bola aqui pro campo de ataque. Vai queimar dali, o Reina bateu pro gol, para fora a linha de fundo, ela saiu. Seguindo aqui no placar ao vivo Futebol Interior, o Criciúma venceu o Londrina pelo placar de 1-0. Esse jogo foi na quinta-feira, né? O único jogo isolado na quinta. O Criciúma que retorna, né? A Série B do Campeonato Brasileiro, havia sido rebaixado para a Série C, retornou o Criciúma. E nos jogos de ontem, o Grêmio perdeu em casa para a Chapecoense por 1-0. O Bahia ganhou fora de casa do Náutico pelo placar de 1-0. 2 jogadores expulsos, né? Um para cada lado. E o Bahia 100% de aproveitamento. Até aqui, o Bahia que caiu da Série A para a Série B,
vem mostrando para que veio, né? 6 pontos na competição. Ainda hoje, 4 da tarde, a bola rola para Ituano CSA. Às 4h30 tem Sampaio Correia e Tombense. 18h30 com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Guarani, Sport Recife, Lucas de Souza transmite o jogo. 7 da noite tem CRB e Vasco da Gama. É o complemento dessa rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu vou para a Série A, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Ô Frank, para do jogo, a Ponte tem lateral lá pela esquerda, a Ponte 0, Operário 1. Carlos, a Ponte está tentando jogar, o problema é a nossa meia cancha, né? Olha o Wesley de novo, o cara não acerta uma. Tem que tirar o Wesley e Matheus Anjos para arrumar o time. Não é pegar no pé, mas é que os caras não acertam mesmo. E deu contragolpe para a equipe do Operário. Vem ali o Felipe Garcia, cruzamento, levantamento na boca do gol, para o Tomás. A bola sai, vai embora a linha de fundo. Tiro de volta para o goleirão Kaique França, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Manda mensagem, Facebook, Futebol Interior, você participa. Pode mandar mensagem também aqui nos canais Futebol Interior, Facebook e YouTube. Tô esperando você no Facebook Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior e Futebol FI. O Luciano Silva tá com a gente, o Renato Bueno, Wesley tem um bom empresário, o Luiz Dantas, esse time da Ponte é um amontoado, ainda jogando com 2 a menos, o Wesley e Anjos, aí fica difícil, o João Alves escreveu, vamos virar, Corsato. O Osmar Dangar manda um monte de interrogação. Olha a Ponte, Danilo Gomes tá na ponta direita, Fabiano vem na marcação para cima dele. O Danilo fez a finta, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, muito forte, a bola voltou pro Arthur, ganhou pra Ponte, toca a bola, Matheus Anjos, linda finta, passou pelo primeiro, tá na grande área, chega a zaga da equipe do Operário. Tira, joga a bola na linha de fundo, mas ele tá marcando o último toque do Matheus Anjos. A bola saiu, não tem nada de linha de fundo, viu, ô Coral? Marcou ali o tiro de meta. Fiquei com a impressão de que realmente o último toque foi ali do Matheus Anjos na dividida com o Arnaldo. E o detalhe, como o Arnaldo vibrou após essa jogada, né? A Ponte Preta que teve a chance ali roubando a bola com o Matheus Anjos, uma linda finta, inclusive pra cima do André Lima. Mas o Arnaldo não desistiu do lance, brigou com o Matheus Anjos, a melhor pro time do Operário. E o detalhe ali para a vibração, então, do ex-lateral da Ponte Preta, o Arnaldo, número 2, hoje que defende as cores do Operário. O time da casa vai vencendo 1-0, não tem pressa alguma. Deixa eu dar uma chegada aqui no WhatsApp. Bom dia, Carlão. Batata de Ribeirão Preto, de Rio Preto. Rio Preto. Ligado na cidade, na cidade de Rio Preto. Tá dizendo ele aqui. A Ponte está mal no meio campo. O nosso comentarista vem falando isso, viu? Ô, Batata, obrigado aí. O final do telefone 36, tá mandando mensagem aqui, 3633, mandou mensagem de áudio. Na jornada esportiva eu não consigo ouvir, viu, meu querido? Manda mensagem de texto, tá bom? Muito obrigado aí pela sua participação, tá? Bom dia, parabéns pela transmissão, narração, acompanhando pelo Facebook, assistindo pela TV. Um grande abraço a toda a equipe da Rádio Futebol Interior. É José Roberto Gomes, em São Bernardo do Campo. Tá ligado com a gente? Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Vem bola pra Ponte no campo de ataque, ela pro Lucas, zaga da equipe do Operário tirou, aí o Amaral fez o passe muito forte, meu Deus. Pro Danilo Gomes, ela sai lateral pra equipe do Operário fazer a cobrança no campo de defesa. Se estivéssemos no majestoso, a Ponte Preta tirando a cabine, né, de transmissão como referência, estaria atacando pro gol da linha do trem, defendendo o Kaique França, portanto, o gol do portão de entrada na estátua do estádio Moisés Lucarelli, lateral para a equipe do Operário, zaga da Ponte tira com o Fabrício, testa na bola, a bola sai, vai para lateral, lateral para a equipe do Operário fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Manda mensagem, agora voltaram as mensagens aqui no meu Facebook, de vez em quando dá uma bugada. Olha o Arnaldo, lá pela ponta direita, toca a bola pro Felipe Garcia, Arthur chega, tira, a bola volta pro Arnaldo, tá aqui na ponta direita, tenta fazer o passe um pouco mais atrás, ele volta pro Reina, o colombiano Reina, trabalha a bola com a perna esquerda, canhotinha boa do Reina, toca a bola pro Fernando Neto, ele fez a pinta, voltou, trabalhou pro André Lima pro Reina, volta a bola de novo pro André Lima,
Lima pro Arnaldo, tá sem marcação, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, pro Paulo Sérgio, sobe a zaga da Ponte. Thiago Oliveira mete a testa na bola, tira, joga a bola para lateral para a equipe do Operário fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda, vem Fabiano para fazer a cobrança do arremesso manual, vem Fabiano para fazer a cobrança, não tem pressa, vai jogar essa bola dentro da grande área, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte para tirar a bola, volta, o Wesley não pega, a bola voltou pro time do Operário, bola aqui pela esquerda, o Fabiano vai deixar essa bola sair, a bola sai de novo para a lateral, já o toque de 40, mesa de som, Rádio Futebol Interior do Felipe Marques, aí, toque de 40 minutos passados, Fabiano, cruzamento, levantamento na boca do gol, passou por todo mundo, a zaga da Ponte tirou, a bola voltou pro André Lima, volta essa bola um pouco mais atrás, era ali pro Reina, vai queimar dali, bateu pro gol, pega na zaga da Ponte. Pega na zaga da Ponte, foi o Arnaldo que bateu, ela saiu lateral para a equipe do Operário fazer a cobrança, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Operário demora para fazer a cobrança do arremesso manual, deu tempo pro Tiz, ele não bateu, só agora, bola ali com o Arnaldo, ele toca a bola pro Felipe Garcia, lindo passe pro Javier Reina, virou, trabalhou pro Arnaldo na ponta, volta essa bola um pouco mais atrás, é pro Renier pro Paulo Sérgio, pistoleiro tentou fazer a finta, Thiago Oliveira tira, bola volta pro Wesley, acerta um passe aí Wesley, bola pro Danilo Gomes, fez a finta, vem Fabiano, ganhou, facilmente absorvido pela marcação ali do Fabiano, aí veio o Bernardo, ganha a bola pra Ponte, de novo Fabiano, vem na jogada, o árbitro marca, lateral, é lateral pra Ponte, lateral pra Macaca fazer a cobrança, tem pressa, bate a cobrança do arremesso manual, o Danilo, o Bernardo bateu, mas bateu tudo errado esse lateral, hein? Bernardo tá perdidaço também, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, rede. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. Chegamos a 41,5, 3,5 para terminar o primeiro tempo. Aproveite da melhor forma o seu tempo, porque ele passa. No placar dos canais Futebol Interior, Web Rádio Bariri, CN Central Interativa News, Portal Araraquara News, MS Web Rádio e Rádio Futebol na Canela. Germano Krieger, Ponta Grossa no Paraná, Ponte 0, Operário 1. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Amanhã tem Flamengo e São Paulo, 4 da tarde. Edson Carlos dá um recado aqui nos canais Futebol Interior com Web Rádio Bariri e CN Central Interativa News. Vem trabalhando bola o time do Operário. Chega a zaga da Ponte, tira, joga a bola para a lateral. É lateral para a equipe do Operário fazer a cobrança, lateral cobrado. André Lima recebe essa bola, vai virar a bola da direita para a esquerda, bola para o Tomás. Tomás vem na marcação ali, o Bernardo para cima dele. Bernardo que marcou contra, hein, Bernardo? Ei, meu Deus, hein? Ei, Bernardo! Ei, Bernardo! Bola aqui pela ponta esquerda, vem o time do Operário. Vem ali o André Lima, toca a bola pro Paulo Sérgio, pistoleiro do Operário. Ele vem, trabalha a bola ali pela direita, bola pro Fernando Neto. Fernando Neto vem, disputa de bola ali com o Thiago Oliveira. Thiago Oliveira ganha pra Ponte, mas entrega de presente pro time do Operário. Bola com o André Lima, Fabiano tá um pouco mais atrás. O passe vem pra ele, ficou pedindo falta. O André Lima, o árbitro não deu. Bola pro Fabiano, Fabiano pro Javier. Javier pro Tomás, no bico esquerdo da grande área. Fez a finta, tirou pra dançar, vai queimar ali, bateu pro gol. Kaique! Sensacional, Kaique, aí chega a zaga da Ponte, tira, joga a bola pra lateral ou escanteio, bola pro time do Operário, que defesa do Kaique, hein, Coral? Quando tudo já se encaminhava, né, Corsato, pro término do primeiro tempo, mas uma boa chegada agora do Operário, com o Thomas Santos, limpou como quis, pedalou pra cima do Bernardo, puxou pra perna direita, ótima defesa do Kaique França, espalmando na sequência a zaga da Macaca afasta, escanteio para o time da casa, Reina na bola. Vem Reina pra bola, terceiro escanteio no jogo, cruzamento, levantamento na boca do gol, zaga da Ponte, sobe pra tirar, tira, e ele deixa a bola sair, a bola vai pra lateral pro Operário, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar, em Campinas, no Padre Anchieta. Se não deu no site futebolinterior.com.br, cuidado, pode ser fake news. Lateral para a equipe do Operário, Fabiano recebeu ali de volta do Tomás, fez o cruzamento com a perna direita, a zaga da Ponte tirou, a bola voltou pro Arnaldo, cruzamento, levantamento na boca do gol, a bola passa, vai embora. Linha de fundo, fica pedindo escanteio, o árbitro não deu, tiro de volta pra Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros.
O Silvino tá ligado com a gente. Fala, Silvino. Tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. O Wanderson Sintra também tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Obrigado pela audiência. O Luiz Dantas. Esse time da Ponte é um amontoado, já li a mensagem dele, né? O Edson Cláudio tá ligado com a gente e o Fábio Fernandes também. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, o Wesley foi pro chão, falta. Falta, o jogo tá parado, o árbitro deu mais um de acréscimo, vamos até 46, já chegando aqui no 46. O Wesley levou a falta, não gostou muito não, falta cobrada, tem pressa, bola pro Bernardo, vai lá pra linha de fundo, trouxe a bola pra perna esquerda, voltou, trabalhou, bola pro Danilo Gomes, perdeu a bola. Mas perdeu fácil. O primeiro tempo do Danilo Gomes foi terrível. Foi horrendo. Vai, Coral. Não, só confirmando, né? Um minuto de acréscimo aí. Falar da finalização da Ponte, pelo menos que eu me lembre, a única finalização com perigo da Macaca foi no cruzamento do Matheus Anjos ali na cobrança de falta com a cabeçada do Fabrício. Depois disso, mais nada. E o Operário finalizou já 11 vezes pro gol da Ponte. Vem Danilo Gomes pra cima ali do Fabiano. Falta. O jogo tá parado de novo, Danilo Gomes não gostou da falta do Fabiano. O jogo tá parado, é falta pra Ponte. 45 e 40 toda terça. Vicente Dato lhe traz informações e opiniões no portal Futebol Interior a respeito da Copa do Mundo, porque no Futebol Interior a Copa do Mundo já começou. Às 18h30 tem Guarani Esporte. Esporte Guarani, Série B, Campeonato Brasileiro. Mais uma transmissão aqui com o carimbo, com a marca dos canais Futebol Interior. Lucas de Souza transmite o jogo aqui nos canais Futebol Interior. O Lucas disse que ia mudar de nome, né? Se o Ribamar fizesse 2 gols no último jogo contra o Ituano, então ele mudou. O nome dele agora é Epaminondas. É falta para a equipe da Ponte. Wesley vai colocar a bola na área. Último lance do time da Ponte no jogo. No primeiro tempo voltou, tirou. A bola voltou para a Ponte. Amaral fez o passe na esquerda para o Matheus Anjos. Vai para o cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo, não passa pelo Fernando Neto. E tem que deixar cobrar o escanteio. Escanteio para a Ponte, Coral. Que a Ponte tem que ter pressa, né? Lá pela ponta direita, o cruzamento do Matheus Anjos. Fernando Neto afasta perigo, mais um. Então vamos até 47. Tempo de sobra para o Macaco fazer o escanteio. Danilo Gomes. Escanteio para a Ponte, Danilo Gomes, o 9 da Macaca para fazer a cobrança do escanteio. Vai, Danilo! Coloca na cabeça de alguém na Ponte para colocar pro gol. Vai, Danilo! A nação tá contigo. Levantamento, cruzamento na boca do gol, voltou. Sobrou para a Ponte. Luca vai queimar dali, bateu pro gol. Chegou a zaga do Operário para tirar. E não há tempo para mais nada. Aponta o centro do gramado, Paulo Henrique Volkopf, 37 anos, professor de educação física. Anota, fim de jogo no primeiro tempo, a bola parou. Ponte 0, Operário 1. O Bernardo marcou contra, que coisa feia, hein, Bernardo? O Operário tá na frente, 1 pro Operário, 0 pra Ponte. A bola parou, já começa o intervalo do jogo aqui dos canais Futebol Interior. Mas antes, o Wendel Coral vai trazer aí o seu destaque, saída dos jogadores no gramado do estádio Germano Krieger, no Operário 1, Ponte 0. Vai, Coral. Pois é, Corsato, intervalo de jogo no estádio Germano Krieger, 1-0 para a equipe do Operário, gol aos 26 minutos do primeiro tempo, aliás, um gol contra bizarro, protagonizado pelo lateral direito Bernardo, né? Na tentativa de afastar o perigo ali da área, ele acabou dando de chaleira com o tornozelo esquerdo, encobrindo, inclusive o goleiro Kaique França. Olha, foi um golaço, uma pena para a Ponte, que foi contra, mas agora vamos ouvir a palavra do Paulo Sérgio, ex-centroavante da Ponte, que teve 2 boas finalizações nessa primeira etapa. Um golzinho teu para você se fixar aí na artilharia isolada do Operário? Na verdade não foram os gols, né? Foram uma chance ali, onde ela estava bastante aberta ali para dentro da área, mas muito fora do gol. Tentei bater o cruzado como manda, né? Ela passou perto, foi a única oportunidade que realmente eu tive. Mas estou feliz porque conseguimos sair na frente, né? Uma bela vantagem para o primeiro tempo. Ter tranquilidade, acho que a gente tá bem no jogo, tá mandando no jogo. Então conseguir impor no segundo tempo esse mesmo ritmo para a gente poder ampliar essa vantagem e sair daqui vitorioso para dar essa vitória para nossa torcida, para meus familiares que estão assistindo a gente aqui. Daí o Paulo Sérgio, então, com seus familiares, dizendo que o Operário tá mandando no jogo. Ele teve a melhor oportunidade, né, no lançamento do Arnaldo. Roubou a bola, inverteu da esquerda para a direita, o Paulo Sérgio bateu de forma cruzada, a bola foi para fora e agora ouvir a palavra do Bernardo, que protagonizou o gol contra e que vai fazendo o Operário vencer essa partida, pelo menos por enquanto. O camisa 13 da Ponte vai falar. Fala, Bernardo. Conversando com vocês, o que ele estava pedindo para a Ponte conseguir reagir aí nesse primeiro tempo? Tomou até o gol ali, ter o gol contra, infelizmente, num bom momento. Foi. Ele está pedindo para a gente ter mais calma, ter mais paciência com a bola. Apesar do gramado estar um pouco ruim, um pouco dificultando as coisas. Perdemos a bola, eu estava aberto, fui fechar, infelizmente. Tomás dominou errado primeiro, eu consegui tirar a bola e ela acabou encobrindo o Kaique, são coisas que acontecem.
bola pra frente, ver o que o professor vai falar agora para consertar e voltar mais forte no segundo tempo. Tá aí, pedindo então mais paciência ali, o técnico Hélio dos Anjos. Uma pena, né, pro Bernardo, que jogou bem contra o Grêmio na sua estreia, mas agora um lance ali que, de puro azar, né, tentou afastar o perigo, encobriu o goleiro Kaique França. 1-0 pro Operário, segundo o Paulo Sérgio, o Operário tá mandando na partida, viu, Carlos Cossato? Tá certo, esse Wendel Coral errado não tá, né? O Paulo Sérgio, o pistoleiro do Operário. O Operário vence por 1-0. Frank Francisco, um teaser do seu comentário já dentro do intervalo. Carlos, o Hélio dos Anjos está mexendo na minha cancha. Meio campo da Ponte inexistiu ofensivamente e defensivamente comprometeu os meninos. Rapidinho, curtinho? Vai. Partidaça até agora do Amaral, hein? Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Rolê. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Carlos Cossato. Sempre e pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Intervalo do jogo, a Ponte perde pro Operário pelo placar de 1-0. O Bernardo marcou contra 26 do primeiro tempo. Lembro que esse foi o 11º gol do confronto entre Ponte Preta e Operário. Deixa eu abraçar aqui o Marcelo Ramos. O Wesley é muito ruim. Vergonha jogar na Ponte. O Carlos Roberto Soares. Bora, macaquinha querida, eu acredito. Vamos virar.
Contra a Ponte, até gol contra é golaço, diz aqui o Nery Menezes. O Geraldo José de Almeida, aguentar o Wesley e Matheus Anjos não dá. Rapaz, a maioria falando a mesma coisa aqui, né? O Paulo Fernandes falou, não muda nada neste time. Bom, deixa eu trazer aqui mais uma vez, rodada Série B, Campeonato Brasileiro, né? A segunda rodada começou na terça com Vila Nova e Novo Horizontino 0-0, o jogo que você curtiu aqui nos canais Futebol Interior, com a rádio Amizade de Novo Horizonte. Cruzeiro 1, Brusque 0, na terça-feira também. O Criciúma ontem venceu o Londrina pelo placar de 1-0. O Grêmio perdeu em casa para a Chapecoense por 1-0. Ontem também Náutico perdeu em casa para o Bahia pelo placar de 1-0. Bahia 2 jogos, 2 vitórias. Daqui a pouco às 4 da tarde, Ituano e CSA. 4h30 tem Sampaio Correia e Tombense, você acompanha no Placar ao Vivo Futebol no Interior. Às 18h30, Lucas de Souza, Claudiane Corsi, Albert Cavalcante e Wagner Ferreira transmitem aqui para os canais Futebol Interior, Guarani Esporte Recife. 7 da noite, CRB e Vasco da Gama para fechar a segunda rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã Série C, Botafogo e São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto no Santa Cruz contra o Botafogo da Paraíba. Série C Campeonato Brasileiro, jogo às 11 horas da manhã. O Wilson Rocha dá um recado na Rádio Futebol Interior e também nos canais W Esportes. 4 da tarde tem Flamengo e São Paulo. São Paulo e Flamengo com Edson Carlos dando um recado nos canais Futebol Interior. E às 7 da noite comigo, final Série A2, Campeonato Paulista. Portuguesa em campo contra o São Bento. O primeiro jogo, a Portuguesa venceu pelo placar de 1-0. Bom, vamos para mais um intervalo aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouco o Frank Francisco vai comentar o que foi. 1 para o Operário, 0 para a Ponte. Não sai daí, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$ 250,00. E tem mais, indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$ 25.000. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Carlos Costa
Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, 11 da manhã, 59 minutos, horário de Brasília, 10h59 no Mato Grosso do Sul. Conosco, MS Web Rádio, Rádio Futebol na Canela, Web Rádio Bariri, CIN Central Interativa News e também o portal Araraquara News. Bom, 989-89-35-26, você participa, manda mensagem pra gente aqui no Zap, o Moacir Lima aqui no YouTube. Ninguém percebe, essa vai pra você, Frank. Ninguém percebe que o problema da Ponte está no meio. Bom, a gente vem falando que é o Wesley e o Matheus Anjos, mas o Moacir Lima, ele pontua aqui. A estrela Leonaldi, aí entre parênteses, ele coloca, segundo a imprensa, não joga há muito tempo e o resto é consequência. E aí, Francisco, comente o que disse aqui o Moacir de Lima. Ô, Moacir de Lima, um abraço para você aí, mas me permita discordar. O Leonaldi e o Amaral são os dois únicos que estão jogando. O Leonaldi está fazendo a função de marcação atrás e tendo que ir para frente, porque o Matheus Anjos não sabe onde joga, o Wesley também. Aliás, eu não entendo o que esses dois fazem no time da Ponte, tá? Para ser sincero. Tá bom, Carlão? É por aí, né? Bom, vamos lá, Frank. A Ponte perde para o Operário por 1-0. O Operário teve 11, se eu não me engano, finalizações, ou 12 finalizações. 12, né? 12 finalizações no jogo, a Ponte só 3. Ou 4. 3, mas 3. Nenhuma delas obrigou o goleiro Vanderlei a fazer uma defesa. 3. Só 3 e a mais perigosa foi aquela cabeçada do Fabrício, né? Cruzamento do Matheus Anjos. Eu costumo dizer sempre que o futebol não é um jogo de justiça, mas a justiça no placar, apesar do gol ter sido contra, né? Uma pichotada do Bernardo, mas o resultado, apesar de vestir a camisa da Ponte aqui, não tô aqui para ficar vendendo ilusão, né? O resultado é justo, né? Eu gosto muito do que o Muricy fala, Carlos, a bola pune. E, infelizmente, os torcedores vão me perdoar, eu não tô falando da pessoa do jogador, tô falando dele como jogador de futebol na profissão. É impossível você ter no mesmo time Wesley e Matheus Anjos. Os dois são totalmente improdutivos. Aí eles trazem um peso tremendo para os meninos na marcação. Carlos, eu vou lembrar aqui que 2 jogadas da Ponte, olha, teve uma virada de bola do Amaral que foi um lançamento para o Arthur perfeito. E agora também aquela última jogada em que ele vai na entrada da área, dá um tapa por cima e taca o Arthur também para fazer a jogada pela lateral esquerda. Então você precisa que o seu volante saia para fazer a jogada. Porque os dois que teoricamente teriam que fazer essa questão da armação, não armam, não marcam, pesam para o time e é claro, gente, fica difícil de jogar. A bola muito pouco chegou no Luca, o Luca fica brigando que nem um maluco lá na frente e é claro que o Luca vai ser marcado, gente. É a estrela do time. E o Danilo também, o Danilo Gomes hoje, ele foi pouco acionado, mas hoje não está muito feliz no jogo. Pegou um marcador duro, né? O Fabiano do Operário é um bom marcador. Eu, Carlos, faria aqui, se eu fosse o Hélio dos Anjos, eu faria 2 alterações para voltar para a segunda etapa aqui. Eu tiraria o Wesley, colocaria o Ramon Mendes, porque o Ramon Carvalho, porque o Ramon Carvalho é um segundo volante, ele também sabe chegar à frente. E tiraria o Matheus Anjos e colocaria o Fecim, que pelo menos corre, tem vontade, vai dar trabalho. E aguardaria um pouco. Essa seria a minha opinião, Carlos, a respeito dessa partida da Ponte aqui, hoje no Germano Krieger. Apesar do sufoco do Operário, o Operário também não fez uma partida onde a gente pudesse dizer jogou muito. É que a Ponte facilitou muito o trabalho deles, sendo totalmente inoperante do meio para frente. Legal. Você falou aí do Ramon, o Ramon parece que vai entrar. Daqui a pouco o Wendel Coral vai ele mesmo confirmar, né? Vai fazer a sua estreia, o 40 da Ponte Preta. Ramon Carvalho veio por empréstimo do Atlético Goianiense até o final da temporada. Acredito que quem saiu foi o Matheus Anjos, mas já confirmo, Corsato. Fato é que o Ramon tá no jogo. É isso. Eu, olhando ali, não observei o Ramon, o Matheus no campo. A bola vai rolar. Apita o árbitro. Tem bola rolando no segundo tempo. Carlos Corsato.
E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você, torcedor ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. Tem bola rolando no campo da FI. Macaca vem, bola aqui pro campo de defesa, Ponte Preta. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, estaria defendendo o gol do placar eletrônico, que não está funcionando, diga-se de passagem, lá no Majestoso. Consequentemente, atacando pro gol da linha do trem. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Leonardo fez o passe na direita pro Danilo Gomes. Vai passar com a perna esquerda, queimou dali, bateu pro gol. Pegou o goleiro. Com menos de um minuto, primeira finalização da Ponte pro gol no segundo tempo. Vanderlei, boa defesa do goleiro da equipe do Operário, Coral. O que a Ponte Preta demorou 47 minutos para fazer, fez em 1 minuto do primeiro tempo, né? Um chute em direção ao gol adversário. Danilo Gomes puxou para a perna esquerda, arriscou no centro do gol. Vanderlei bem posicionado, fez a defesa, 1-0 Operário, a Ponte volta. É isso, e saiu o Matheus Anjos mesmo, né, Coral? Exatamente, confirmando a saída do Matheus Anjos com a 55, entrou o Ramon Carvalho, número 40, a estreia do Ramon com a camisa da Alvinegra. Pois é, mais um volante no time. Amaral, Leonardo, Wesley e Ramon Carvalho. 4 volantes agora no time da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Ponte trabalha a bola no campo de defesa. Thiago Oliveira fez o passe errado. Leonardo não pegou, a bola voltou aqui pelo meio. Trabalha a bola pro time do Operário, bola para Fabiano na ponta. Operário, mesmo time que começou jogando, não mexeu ali o Claudinei Oliveira. Agora tem falta ali para cima do Danilo Gomes. Pegaram ele e ele tá se contorcendo. Ela parece a lagartixa quando você tira o rabo dela. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. No Facebook, o Ronaldo de Lima Neto escreveu: vem cá já. JC Guilherme, bom dia, que decepção. Cai nas primeiras 10 rodadas. Acabaram com a macaca, não tem jeito. Fechará para balanço, treina e continuam tentando com os jogadores que derrubaram para 2. Wesley, Matheus Anjos, o JC Guilherme escrevendo aqui. Arthur Viseu, meu Deus, que time ruim. Sérgio Pasquini, já falei, temos o meia da base, o Maurício. Pode resolver no meio campo. Ou então, chama o Cajá. Tá dizendo ele aqui. Falta cobrada pro time da Ponte. Ela pela ponta direita. Vem o Bernardo. Ele faz o passe, abre o jogo. Toca a bola pro Luca. Luca para Leonardo. Luca foi pro chão. Ficou pedindo falta. O árbitro não deu. Bola vai voltar aqui pelo meio pro time da Macaca. Trabalha a bola o time da Ponte. Bola com o Ramon Carvalho. Pega na bola aqui pela primeira vez pro time da Ponte Preta. O Ramon. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Trabalha a bola pro Ramon. Ramon volta. Bola para Fabrício, capitão do time da Ponte. 3 minutos passados o segundo tempo de jogo. Tá 1 pro Fantasma, 0 pra Ponte. Gol foi do Bernardo contra a 26 do primeiro tempo. Bola voltou pro time da Ponte. Ele vai pegar uma falta. Falta do Arthur ali pra cima do Felipe Garcia. O jogo tá parado. Falta pro time do Operário fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. O Rafael Ribeiro tá com a gente aqui, escreveu: vai Fantasma, ele é de Balsa Nova, no Paraná. O Operário tá indo a 4 pontos. Ponte Preta fica com o seu ponto conquistado contra a equipe do Grêmio, mas tem todo o segundo tempo. Vem bola aqui o time da Macaca, Vinha, camisa número 29 ali do time da Ponte, perde essa bola, a bola volta ali pelo meio, trabalha a bola, o time da Macaca, bola aqui pelo setor de ponta direita, volta a bola, o time da Ponte, bola ali pelo meio, trabalha a bola pela direita, ele volta a bola aqui no campo de defesa, a bola pro 4 do Operário, que é o Renier bate na bola, ele volta essa bola ali pelo meio, chegou a zaga da equipe do Operário para tirar, a bola volta aqui pro Operário, lança a bola lá na ponta esquerda, chegou o Bernardo cometendo falta para cima do Tomás. O jogo tá parado, falta 29 não, era 19, é o Amaral da Ponte que tava na jogada. O jogo tá parado, falta para a equipe do Operário fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. O Javier Reina bate a falta para a equipe do Operário. Volta a bola aqui no campo de defesa. Operário com Vanderlei, Arnaldo, Thales, Renier, Fabiano, André Lima, Felipe Garcia, Fernando Neto e Javier Reina, Paulo Sérgio e Tomás. Só um cartão para o time do Operário. O Fernando Neto foi amarelado no time do Operário. A ponte de Kaique França, Bernardo, Thiago Oliveira, Fabrício e Arthur. Amaral, Leonardo, Wesley e Ramon Carvalho. Luca e Danilo Gomes. Danilo Gomes está amarelado no time da Ponte Preta. Claudinei Oliveira, técnico do Operário,
Hélio dos Anjos, o técnico da Ponte Preta. Lembrando que esse é o 7º jogo do Hélio dos Anjos. O Hélio não ganhou ainda dirigindo a Ponte, hein? São 3 derrotas e 3 empates até aqui. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Manda mensagem pra gente, canais Futebol Interior, Facebook, Futebol Interior, YouTube, Corsato. Futebol Interior também, você participa, vai, Wendel Coral. Teve mais uma mudança na Ponte Preta também, foi embora o Wesley, o número 8, para a entrada do Echaporã com a 29. Então o Wesley foi embora, número 8, com a entrada do Echaporã 29. Nosso comentarista acertou, hein? Pediu a saída do Wesley e do Matheus Anjos, foi atendido pelo técnico Hélio dos Anjos. Então eu não era miragem, não, 29 que eu vi ali, é o Echaporã, camisa número 29, o Wesley foi embora. Bom, ô Frank, então tira, né, a cornetada que eu dei aqui no Hélio dos Anjos. Ele fez o que todo mundo tá pedindo, tirou o Wesley, Matheus Anjos, coloca o Ramon Carvalho e o Echaporã no time. Pelo menos agora nós estamos com 11 contra 11, né, Carlos? Agora é só a Ponte se acalmar, pôr a bola no chão e vamos pra cima, vamos virar esse jogo aí. Agora, tem jogador do Operário caído ali, o camisa número 7, o Felipe Garcia, ou mudaram a regra do jogo, né? Precisa parar pra atender o jogador fora do campo, o jogo tá parado, Coral. Se mudaram a regra, não avisaram a gente, né, Corsato? Realmente tá algumas coisas bem estranhas, tanto que no primeiro tempo também o juizão tirando a bola de dentro do gramado, a bola que tava a mais, não parou o jogo, enfim. Tá complicado, a Ponte vai perdendo em um lance protagonizado de forma bizarra pelo Bernardo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Bom, será que o Hélio dos Anjos vai continuar insistindo com o Matheus Anjos e o Wesley ainda? Agora ele tirou no intervalo, vamos ver, né? Bola pela direita, vem Ponte, bola com o Ramon, vai pra linha de fundo, foi por baixo, ficou pedindo falta. Mas o árbitro não deu. Tiro de volta pro time do Operário fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Time do Operário sai, bola lá de trás, o Thales bate nessa bola, põe bola aqui pro campo de ataque, a zaga da Ponte tira, a bola volta de novo pro time do Operário, bola com o Javier trabalha a bola ali, o Javier Reina, o colombiano, toca a bola pra Fabiano pro Tomás, muito forte o passe, ela saiu, linha de fundo, linha lateral pra Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. O Marcos Monteiro Costa escreveu: a Ponte vai virar o jogo. Vem bola aqui pro time do Operário. Sai do gol, Kaique. Sai do gol para ficar com ela o goleirão da equipe da Macaca. 18h30 tem Guarani Esporte, Canais Futebol Interior. Lucas de Souza dá o recado aqui nos Canais Futebol Interior. Echaporã tá aqui na ponta esquerda, tem 3 jogadores da marcação para cima dele e ninguém para ajudar. Fernando Neto rouba essa bola, sai jogando para a equipe do Operário. 8h30 passados pro segundo tempo de jogo. 8h30 segundo tempo, 36,5 para terminar o jogo. Tá 1 para a equipe do Operário. O Bernardo marcou o gol do Operário, contra ainda, hein? 1 pro Operário, 0 para Macaca. Chega aqui o Operário, vem Bernardo, tira, joga a bola para lateral cobrado, Fabiano toca a bola para Javier Reina toca a bola para Tomás virou pro Fabiano faz o passe, Kaique França sai do gol para ficar com ela o goleirão da equipe da Ponte. Ele toca a bola para Fabrício no meio, abre jogo, toca a bola aqui para Ramon trabalha a bola com a perna esquerda, fez o passe errado, mesmo assim deu certo, bola para Leonaldi ganha essa bola para a equipe da Ponte, trabalha a bola para Danilo Gomes foi pro chão, falta, o jogo tá parado, falta pra Ponte fazer a cobrança, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Ponte jogando todo de branco com a faixa preta no peito. O Operário, camisa branca, faixa preta na vertical, short, meias pretas do time do Operário. O Fantasma, meias na cor preto do time do Fantasma. Falta cobrada pro time da Ponte. Fabrício toca a bola para Echaporã vai virar o jogo da esquerda para a direita, sobe Fabiano, esperto, tira dali de cabeça, a bola volta para Ponte. Bernardo toca a bola para Ramon volta a bola para Bernardo, para Ramon, tocou bola para Leonaldi para Ramon vai virar completamente o jogo, bola na ponta esquerda pro time da Ponte, bola pro Arthur, tá marcando impedimento do lateral da Ponte. Quem marcou foi o auxiliar número 2, o Leandro dos Santos Roberto, de 39 anos. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa
Academia Art Center. Sua saúde em primeiro lugar. Em Campinas, no Padre Anchieta. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma o tempo, 10 minutos passados, o segundo tempo, 35 para terminar o jogo. Te contei não, Germano Krieger, no Paraná, em Ponta Grossa. Operário vence, Bernardo contra, marcou a 26 do primeiro tempo, Operário 1, Ponte 0. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Placar ao vivo, futebol interior ontem. Chapecoense 1, Grêmio 0 em Porto Alegre. O Náutico perdeu em casa para o Bahia pelo placar de 1-0. Lembrando que às 18h30 tem Guarani Esporte aqui nos canais Futebol Interior, Série B, Campeonato Brasileiro, com o Lucas de Souza. 11 minutos passados desse segundo tempo, 34 para terminar o jogo, tá 1 pro Operário, 0 pra Ponte. Operário tem falta, vem o Reina. Ele bate todas também, hein? Bate todas. O Reina, vem ele para fazer a cobrança na falta. Jogada ensaiada, bola pro Paulo Sérgio de cabeça. Chega a zaga da Ponte para tirar. O Marcos Monteiro tá ligado com a gente. Marco Monteiro, Costa a Costa. A Ponte vai virar o jogo. Estou aqui em Jales, assistindo a transmissão. Valeu, Marcos. É o MM aqui, o Marcos Monteiro tá ligado com a gente. Hudson Batagini também tá ligado. Rodrigo Bruguineira tá mandando bom dia pra todo mundo. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. Echaporã vai fazer o gol, sai do gol, Vanderlei. Dá um bico nessa bola, tira. Ele ganha de novo. Vamos ver se tinha impedimento ou não. Marcou. Marcou? Marcou, fiquei com a impressão de que marcou sim o impedimento do Echaporã. Mas o fato é que a Ponte Preta chegou mais uma vez com perigo. E tava um pouquinho à frente, realmente. Tá bem atento no jogo hoje, o número 2, o Leandro dos Santos Ruberto, do Mato Grosso do Sul, em Corsato. Tá sim, Renato Paulo dos Santos, adoro o Portal FI, ouço a Rede Malaguinha em Curitiba, o Moura Júnior narrando, é isso aí, Renato, obrigado pela audiência. Rafael Tavares, Irene Xavier, Ronaldo de Lima, o Luca tá sumidão. Luca tá sumido? Fala pro Ronaldo de Lima aí, ô Frank Francisco. Na verdade, na primeira etapa não tinha nem como jogar, né, gente? A bola não chegava. Ele tá muito bem marcado. É um jogador que vai ser sempre muito bem marcado. Mas é aquele cara que tá ali, sobrou, vai guardar, gente. Tamo bombando aqui no Futebol Interior no YouTube. O Gustavo Coelho, com tantos reforços, ainda não temos um meia de formação à disposição. Até quando? Vem com o Operário. Olha o Arnaldo. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da Ponte para tirar com o Thiago Oliveira. Tira a bola, volta pelo meio, bola pro Echaporã. Chega aqui o Renier comentando falta, ficou pedindo falta. Aí o Renier olha pro jogador da Ponte. Cara, isso é bobagem isso aí também, né? Cheio de querer o tal do Renier também, né? Tá querendo descobrir a pólvora, o jogador, viu? Ô, chatice isso aí, viu? Ô, chatice. Antônio Gomes escreveu, bora Ponte! O Antônio Gomes. E o Echaporã nem fez nada, né? Nem fez nada, Itapuã. Aí vai o Renier. Se sou eu, Echaporã, encaro esse Renier, esse bobão aí. Sabe o que dá pra falar, Coraçado? Você é grande, mas não é 2 não, viu? O Gustavo Coelho, só vejo o volante quebrando o galho de meia. Não basta ser bom volante, tem que ser um meia pra construção de jogadas. Valeu. Aí chega um ante aqui, o Samuel. Valeu, Samuel. Com respeito, eu vou mandar abraço pra você. Vem o time da Ponte. Bola com o Echaporã. Vai para a linha de fundo. Vai pro cruzamento. Chega a zaga do Operário para tirar. Bola volta pra Ponte. Fabrício toca na bola. Toca a bola pro Ramon. Ramon ganha a bola pra Ponte. 2 na marcação para cima dele. Chega a zaga. Arnaldo mete pé na bola. Cara de pau também esse Arnaldo, hein? Pedindo lateral pra ele. Que coisa, hein? Que coisa. Cara de pau, Arnaldo, hein? Ei, Arnaldo, bola saiu para lateral, é lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Vai mudar por atacado, hein? Exatamente. Expulsou o jogador da Ponte, hein? Acho que tá expulso o jogador da Ponte. Será que ele expulsou? Parece que ele tirou um cartão ali. Tirou um cartão, será que expulsou? Eu vi um vermelho ali na mão do árbitro da partida. Quero ver de perto aí, mas... Fato é, viu, Corsato? Eu também vi o cartão vermelho, estou intrigado para saber o que aconteceu. E se foi pro Luca. Exatamente. Mas o Operário vai mexer com o Claudinei Oliveira, o 17 e o 18 vão entrar. O 17 é o Felipe Saraiva e o 18 é o Ricardinho.
E detalhe, como tá bravo ali o Fabrício, hein, pra cima do juizão Paulo Henrique do Mato Grosso do Sul. Mas o Operário vai mexer, eu ainda não entendi o que aconteceu. Não tinha nada pra isso, né? Não tá confirmado ainda o cartão, né? Mas eu vi ele numa resenha brava ali com o Luca, né? E agora a Ponte tem lateral, mas não bate nunca esse lateral aí, né? Não bate nunca o lateral pro time da Ponte Preta. Vamos ver aí o que vai... Agora é lateral pra Ponte. Agora é lateral pra Ponte. Eu não sei o que realmente aconteceu. E não teve cartão pra ninguém, não viu, teve. Corsaro? Graças a Deus não teve cartão. Mas que ele tirou o eu cartão ali, tirou. Isso tirou. E uma conversa danada. Fabrício conversando com eles ali. Meu Deus, que demora. Que demora também pra alteração, né? A primeira já pode colocar aí. Foi embora Vai. Felipe Garcia, o número 7 da equipe do Operário. Sai bastante aplaudido. E entra o 17, Felipe Saraiva. Então saiu Felipe Garcia com a 7, Felipe Saraiva 17 entrou. E quem também foi embora foi o número 11, Thomas Santos, para a entrada do Ricardinho com a 18. Thomas Santos 17 foi embora para a entrada do Ricardinho com a 18. E o Arnaldo também saiu, viu? Entrou 13. O 13 é o Lucas Mendes. Então o Arnaldo foi embora número 2 para a entrada do Lucas Mendes, número 13. E o cartão vermelho foi para o técnico Hélio dos Anjos, Corsato. Foi expulso o Hélio dos Anjos? Tá vendo? Diz que vi lá um cartão, vem Ponte, bola ali pela direita, Léo Santos, toca a bola para Danilo Gomes, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça pra fora! Passa, vai embora, foi o Ramon que meteu a testa na bola. Bom cruzamento do Danilo Gomes. O Ramon tava na frente, meteu a testa, ela saiu linha de fundo. Quase o gol de empate da Ponte, Coral. Chegou com perigo o cruzamento do Danilo Gomes. O Ramon que entrou bem, de cabeça, a bola foi pra fora. O Vanderlei só olha, mas passou perto. Segue 1-0 pra equipe do Operário. 1-0 pro Operário Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Vem o time do Operário, bola aqui pro campo de ataque. É o Felipe Saraiva, ex-Ponte, vai queimar dali, bateu pro gol. Pra fora ela saiu. Ou não, Kaique pegou. Boa defesa do goleiro da Ponte, pegou rasteirinho. Boa defesa do goleiro da Ponte. Aí chegou ali o camisa número 5, André Lima. Mais uma falta pra cima do Danilo. O Danilo não tá aparecendo como apareceu no jogo contra o Grêmio. Mas o que tá tomando de pancada, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. O Dalírio, 1, 2, 3, 4. Aqui no YouTube escreveu: bora macaca. Viraram o jogo. Bola aqui pela ponta esquerda. É pro Bechaporã, muito forte. A bola acaba saindo, vai embora, liga de fundo. Tiro de volta. É pra equipe do Operário fazer a cobrança. Bom, temos aí 2 jogadores que passaram por Campinas, né? O Ricardinho, aquele que jogou no Guarani, né? O Ricardinho tava no Juventude, né? Ricardinho tava no Sport também, Sport, Juventude, ex-Guarani. E o Felipe Saraiva, ex-Ponte Preta, das 3 alterações. E o Lucas Mendes, que é lateral direito, entrou na vaga do Arnaldo. Ex-Ponte que saiu. Bola lá na ponta esquerda pro time do Operário. O Fabiano vai para a liga de fundo, vai para o cruzamento. Ele toca a bola para Felipe Saraiva. Felipe Saraiva estava no Maringá, vice-campeão paranaense de futebol. Volta a bola aqui pelo meio. Bola pro Felipe, pro Fernando Neto. Fernando Neto perdeu. O Amaral ganha essa bola para a Ponte. Aí vai tocar. Toca errado. Chega ali o camisa número 4. O Renier ganha essa bola para a equipe do Operário. Vai para fazer o cruzamento. Levantamento na boca do gol. Thiago Oliveira tira. Bola volta pelo meio. Ali chegou o Leonardo. Não conseguiu dominar. A bola voltou pro time da Ponte. Bola com o Bernardo. Bernardo ganha para Macaca. Toca a bola para Leonardo. Leonardo tem ali na ponta direita o Danilo Gomes pedindo bola. Tem o Luca também. O Echaporã tá aqui na ponta esquerda. O passe era pro Echaporã. Sobe a zaga da equipe do Operário para tirar dali. Mete a testa na bola. O Thales tira. Joga a bola para lateral. Lateral para a equipe da Ponte. Lateral cobrado. O Ramon bateu. Tocou a bola pro Arthur. Arthur recebe. Toca a bola para Ramon. Tá aqui na linha. Próximo à linha esquerda no campo, na linha dos técnicos, onde não está mais o Hélio dos Anjos, que foi expulso. A bola voltou ali pela ponta direita, bola pro time da Ponte, vem Bernardo na cavadinha, faz o passe, procura o Lucas, sobe a zaga, Renier tira, a bola volta ali com o Leonardo. Leonardo ganha a bola pra Ponte, toca a bola para Luca, Luca para Leonardo, na ponta direita, voltou, ficou pedindo impedimento, o ataque da equipe, do ataque da Ponte, a zaga da equipe do Operário, o árbitro não deu, bola voltou pra Ponte, olha o Leonardo vai queimar ali, bateu pro gol, na trave! Na trave, passa, vai embora. E se sai o gol, ia ser uma confusão danada, porque os caras do Operário estão pedindo ali um impedimento
Que perigo! Hein, Wendel Coral. Na melhor chegada da Ponte, Corsato. Detalhe para a atuação do Danilo Gomes até aqui. Mais uma vez lá pela ponta direita, o atacante encontrou o Leonaldi livre na grande área, passou pela ponta direita, arriscou ali o chute, explodiu a trave do goleirão Vanderlei, que nada pôde fazer. Quase a Ponte empata o jogo no Germano Krieger. Segue 1-0 para a equipe do Operário. A Macaca vai melhorando na partida. Macaca vai perdendo, o Operário vence por 1-0, mas já teve uma bola na trave. Vem o time do Operário, bola com Paulo Sérgio, virou, trabalhou na direita, bola ali pro Javier, trouxe a bola pra perna esquerda, tem que marcar, foi travado pelo Fabrício, completa ali o Ramon, tira, aí vem o Arthur, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, André Lima vem na bola, vem Ramon pra ganhar essa bola, perdeu no pé de ferro, bola pro Javier toca, Arthur, ficou pedindo toque de braço, o árbitro não deu, mandou seguir, bola ali pro Leonaldi, tentou fazer o passe de calcanhar, perdeu, recuperação pro André Lima, toca a bola na ponta, foi pro chão, falta. Foi pro chão, falta no Felipe Saraiva, falta ali do Bernardo, pegaram o Felipe Saraiva, o jogo tá parado e atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma o seu tempo, 21 minutos passados, segundo tempo, 24 para terminar o jogo no giro, o placar do futebol para você, Série B, Campeonato Brasileiro, Germano Krieger em Ponta Grossa, no Paraná, Operário 1, Ponte 0. Sempre pra sempre de bem com a vida dos canais Futebol Interior, falta cobrada, bola ali pro Felipe Saraiva, fez cruzamento, levantamento na boca do gol, pro gol. Gol do Operário. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Cobrança de falta, jogadinha ensaiada lá pelo setor de ponta esquerda, o Felipe Saraiva fez o cruzamento, aí chegou o Thales. Só cutucou, bola pro fundo da rede. Amplia o marcador o time do Operário. Amplia o marcador o time do Operário. Thales foi pra rede. Thales. 2 pro Operário, 0 pra Ponte. Goleirão, Kaique França. Essa você só pega lá no fundo da rede. Tá aberto o placar. Mais uma vez no segundo tempo. É o segundo gol da equipe do Operário. 2 pro Operário. 0 pra Ponte. O detalhe do gol. Printa a tela aí, Wendel Coral. Em jogada do Felipe Saraiva, né? O camisa 17, ex-Ponte Preta, que entrou há pouco na partida, recebeu pela ponta esquerda o cruzamento rasteiro. Nos pés do zagueirão Thales, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes. Sem chance para o goleirão Kaique França. Aumenta o placar no estádio Germano Krieger, agora 2 para o Operário. Gol do zagueiro Thales. Ponte Preta não tem nada. Já virou rotina pro time da Ponte Preta, viu, o Frank? Derrota. E pelo jeito mais uma, perde 2-0 pro Fantasma. E no momento que a Ponte começava a nos dar esperança aqui, Carlos, e jogar, né? Agora vamos ver como reage após o segundo gol. Vocês me desculpam, mas não é pegar no pé, hein? Quem tava na jogada era o Fabrício, hein? Ficou olhando não sei o quê, hein? 23:30 passados do segundo tempo, o Operário vence 2-0, a Ponte vai perdendo e segue a sua sina. Ponte Preta, que situação, né? Que coisa o time da Ponte, não ganha desde fevereiro, foi rebaixada para a Série A2 do Campeonato Paulista, tentando montar o time novamente, o Hélio dos Anjos que não acerta, o pessoal metia o pau aqui no Gilson Kleina. E o Hélio dos Anjos que não ganha, vai para a 7ª partida no comando da Ponte. 3 empates e agora a 4ª derrota. O jogo não acabou ainda, mas só tem metade do jogo. A Ponte não conseguiu fazer um gol em 3/3 da partida. Vamos ver, né? Vai, Coral. Só uma correção. O Hélio dos Anjos, ele continuou ali na beira do gramado. Quem foi expulso é o Lauro, preparador de goleiros da Ponte, e não o treinador da Macaca, o Hélio dos Anjos. Então o Hélio segue lá comandando a equipe. O Lauro é quem foi expulso. Obrigado, Renato Bueno, que alertou a gente também aqui no Facebook. Vai, Bernardo. Bola lá pela direita. A Ponte perde 2-0. Toca a bola para Danilo. 24 passado o segundo tempo. Bola para Leonaldi. Vira o jogo da direita para a esquerda. Bola para o Arthur. O Luca tá na grande área. Arthur vai pro cruzamento. Levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo. Sai, vai para lateral pro Operário. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br.
Você participa, manda mensagem aqui no nosso YouTube, Futebol Interior, o Antônio Gomes tá ligado com a gente, o Gustavo Coelho também, tá ligado, valeu Gustavo, obrigado pela audiência, Ponte vem Amaral, toca a bola para Leonaldi, o Danilo pede lá na ponta direita, ele trabalha a bola com a perna esquerda, vem Danilo, faz o passe, volta um pouco mais atrás, bola pro Thiago Oliveira, Thiago trabalha a bola pro time da Ponte, bola para Ramon, o Ramon trabalha a bola com a perna esquerda, toca a bola aqui pro Arthur sai da ponta, vem pro meio, volta a bola ali pro Fabrício, vem o Fabrício, capitão do time da Ponte, bola aqui pela ponta esquerda, ele trabalha, a bola pro Arthur para Amaral, Amaral fez o passe errado, era pro Echaporã, a bola sai para lateral para a equipe do Operário fazer a cobrança, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi, na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Conosco, MS Web Rádio, conosco também Rádio Futebol na Canela, Web Rádio Bariri, CIN Central Interativa News e Portal Araraquara News, 18h30 tem Guarani Esporte Guarani, Lucas de Souza transmite o jogo aqui nos canais Futebol Interior, abertura às 17h30, amanhã tem Botafogo de Ribeirão Preto e Botafogo da Paraíba, com o Edson Carlos na CIN Central Interativa News, com toda a equipe de esportes aqui dos canais Futebol Interior, amanhã também 7h, aqui nos canais Futebol Interior, decisão Série A2, Campeonato Paulista, Portuguesa e São Bento, a Lusa joga contra o São Bento, primeiro jogo a Portuguesa venceu por 1-0, o jogo vai acontecer no Canindé, a bola vai rolar 7h, abertura às 18h30, comigo, com Claudinei Corsi e com Albert Cavalcante, vem Operário, bola lá na ponta esquerda pro Felipe Saraiva, chega Bernardo, joga a bola, linha de fundo, é escanteio para a equipe do Operário fazer a cobrança, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Você vai participando, mandando mensagem pra gente aqui nos canais Futebol Interior. É muito bom ter você ligado com a gente. Vai, torcedor, participa, manda mensagem pra gente. Bom demais ter você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. E vai mexer o time do Operário, daqui a pouco o Enel Coral vai falar, já. É escanteio para a equipe do Operário, Felipe Saraiva bate fechadinho no primeiro pau, chega a zaga da Ponte, tira, joga a bola, a linha de fundo, é mais um escanteio, vai Coral. Foi embora o colombiano, número 10, Javier Reina, saiu do campo para a entrada do 19, Júnior Brandão. Então 10, Javier Reina foi embora, o 19, Júnior Brandão tá no jogo, e a quarta mudança do técnico Claudinei Oliveira. O Ronaldo de Lima tá ligado com a gente, tá no Facebook, vai de novo pro cruzamento, levantamento na boca do gol, toca de cabeça, sobrou pro Paulo César, vai fazer, bateu, pega na zaga, a bola volta, André Lima, vira o jogo, trabalha a bola na ponta esquerda, a bola para Felipe Saraiva, vai pro cruzamento, chega o Bernardo, ganha essa bola pra Ponte, toca a bola pro Danilo Gomes, ganhou, saiu da falta, virou, trabalhou, bola pra Ponte, na ponta direita, virou, trabalhou, bola ali pro Luca, tá na ponta, faz o passe, abre o jogo, toca a bola no meio, bola pro Ramon, aí ele volta tudo, Ramon, aí o time do Operário volta tudo com os seus jogadores, bola voltou pela direita, trabalha a bola, o time da Ponte, bola pro Danilo, virou, trabalhou pro Arthur, tá na grande área, fez o cruzamento, Fernando tira, a bola volta pra Macaca, é pro Danilo, vai pro cruzamento, levantamento rasteirinho, fraco, chega a zaga, tira, bola com o Renier, bola volta pelo meio, Paulo Sérgio briga com o Amaral ganhou essa bola pra equipe da Ponte, trabalha a bola pro Thiago Oliveira vira o jogo, trabalha a bola na ponta esquerda, bola pra Ramon, vem o Ramon na cavadinha, fez o passe na ponta, bola pro Danilo Gomes, vai chegar ali o Lucas Lima, tira o Danilo, vai pegar essa bola, explode ali em cima do jogador da equipe do Operário e ganha escanteio para Ponte, é escanteio para Macaca fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Este é o futebol aqui dos canais Futebol Interior. A Ponte vai mexer já também. O Wendel Coral vai falar. É escanteio. É para a equipe da Macaca. Escanteio para o time da Ponte fazer a cobrança. Escanteio para a Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta à esquerda. Escanteio para a Macaca. Vem para fazer a cobrança do escanteio. O time da Ponte vem lá para fazer a cobrança. Deixa eu ver quem é que tá ali. É o Danilo. Escanteio para Macaca. Vem para cobrança. Escanteio. Chega a zaga da equipe do Operário para tirar. Mudou. Vai, Coral. Duas mudanças da Ponte. Foi embora o número 13, Bernardo. Entrou com a 22, o Igor Formiga.
Saiu o 13, Bernardo, entrou com a 22 o Igor Formiga, e quem também foi embora é o 19, Felipe Amaral, para a entrada do atacante com a número 18, Nicolas. Então, Felipe Amaral foi embora 19, o 18, Nicolas está no jogo. Quem cobrou o escanteio foi o Echaporão, 29 da Ponte. É isso, obrigado, Coral. Bom, vamos lá. As mudanças do Hélio dos Anjos, não pode mexer mais. Agora o time que tinha um monte de volante tem um monte de atacante. Não tem ninguém para armar. E o... Não, ele já fez... Fez 4. Não, ele fez 5. O Nicolas, Igor Formiga, o Echaporão e o Ramon. Quem fez 5, quem trocou 3 de uma vez foi o Operário, é verdade. Ele pode mexer ainda porque a primeira alteração foi no intervalo. É isso, foram 4. E aí, mexe o Hélio dos Anjos, você fala aqui, Francisco. Carlos, agora a Ponte tá correndo atrás de tentar pelo menos um empate, né? Abrir pra cima. Perdido aí por 2, perde por 3. Tem que ir pra frente. Agora é mais na base, Carlos, da tentativa da vontade, né? Pra mim, hoje ele errou de novo com a entrada do Wesley e do Matheus Anjos, infelizmente. O Ronaldo de Lima diz: tomar gol do Operário, meu Deus, vai ganhar de quem? Vamos torcer para 4 times pior que a gente. Esse ano vai ser igual ao ano passado, infelizmente. O Ronaldo de Lima diz que qualquer ameba joga mais que os jogadores da Ponte. Fabrício, interrogação, diz aqui o Kaique. Sem chances. Valeu, obrigado pela audiência. Você participa, manda mensagem nos canais Futebol Interior. Echaporã, vem ele aqui na ponta esquerda. Saiu com bola e tudo, Echaporã. Meu Deus, que fase do time da Ponte, hein? Rapaz, que ladeira a Ponte pegou e parece que não tem mais fim. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Mudou. Este é o futebol aqui dos canais Futebol Interior. Vai, Coral. A última do Operário vai embora, número 9, Paulo Sérgio. Entra com a 22, o Thomas Bastos. Número 9, Paulo Sérgio foi embora. Entra o 22, Thomas Bastos. Agora sim, o Claudinei Oliveira não pode mais mexer. O Hélio ainda tem mais uma mudança. Daqui a pouco vou passar os times aqui pra você. Lateral cobrado pro time do Operário. Vem o Lucas, bate o lateral. Aí a bola pro Ricardinho. Chega a zaga da Ponte pra tirar. Operário em campo com Vanderlei, Lucas Mendes, Thales, Enier e Fabiano. André Lima, Felipe Saraiva, Fernando Neto e Júnior Brandão. Thomas Bastos e Ricardinho. Esse o time do Operário. A Ponte de Kaique França, Igor, Formiga, Thiago Oliveira, Fabrício e Arthur. Leonaldi, Ramon Carvalho, Danilo Gomes, Nicolas, Echaporã e Luca. Esse é o time da Ponte. O árbitro tá pegando uma falta aqui pra Macaca. Falta pra Ponte no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. 33 passados quase 33 deste segundo tempo. Próximo jogo da Ponte contra o CRB, sábado que vem, 4 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. 2 jogos até aqui, um empate com o Grêmio na estreia 0-0 e por enquanto derrota para o time do Operário pelo placar de 2-0. Já o Operário ainda não perdeu, né? Empate com o Tombense fora de casa e vitória com a Ponte Preta contra a Ponte Preta nesse momento no estádio Germano Krieger. Lateral para a Ponte fazer a cobrança, vem Arthur, ele toca a bola aqui para o Ramon. Ramon vai virar o jogo, volta a bola aqui um pouco mais atrás, bola para o Fabrício. Fabrício toca a bola aqui no meio, fez a bola correr. Hoje, se eu pudesse fazer pergunta para o Hélio dos Anjos, eu iria questioná-lo. Por que a insistência com Wesley e Matheus Anjos? Bola para Fabrício, vem o capitão da Ponte, estufa o peito, faz o passe no meio, bola para o Arthur. Arthur tocou para o Ramon, chegou ali a zaga da equipe do Operário, tira, joga a bola para lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela esquerda. Arthur vem para a cobrança do arremesso manual, ele toca a bola para o Nicolas. Nicolas na cavadinha, tocou, bola para o Arthur, no meio, vem ali, o Luca ganhou essa bola para a Ponte, virou, vai entrar na grande área, foi pro chão, ficou pedindo pênalti. Ficou pedindo pênalti. O árbitro tava de frente, rapaz. De frente e não marcou. Se eu não me engano, era o Nicolas que tava na jogada. O árbitro não marcou. E aí o Arthur joga essa bola para lateral. Tem VAR no jogo. Se o VAR ver alguma coisa, vai marcar. É isso que ele tá falando pro Fabrício. O Nicolas foi pro chão. Mas pra mim foi pênalti. Ele é calçado por trás ali pro pra Fabiano, mim foi né? Pênalti, Fabiano calça ele por trás. Olha lá. Eu também achei. Pênalti. Né? O VAR tem que rever isso aí. Pra mim, pênalti. O árbitro não deu. Vamos ver o que vai marcar aqui. O árbitro, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center. Sua saúde em primeiro lugar. Em Campinas, no Padre Anchieta.
Vamos aguardar. E aí, ô Wendel Coral, o que você achou? Pra mim, pênalti. E aí, Francisco? Pra mim, pênalti também, Carlos. Também achei que foi pênalti. Achei que foi pênalti pra Ponte. O VAR tá revisando o Canais Futebol no Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca. R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Mandou seguir. Ele não deu pênalti. Estávamos todos errados, né? Talvez seja a camisa que eu visto aqui. Mas eu confesso que vi uma travada ali, né? Mas o árbitro não viu. O Rodrigo Burgneri, nem o VAR, né? O Carpini está na Nenhuma travada Ferroviária. é boa, né, Corsato? Não. Carpini está na Ferroviária, mas queria ver na Ponte, tá dizendo aqui o Rodrigo Brugneira. Sérgio Pasquini, Hélio dos Anjos só cai na 7ª rodada, aí vai ser tarde. O Reginaldo tá bravo aqui com o time da Ponte. Acabar não, né, Reginaldo? Aí também você tá de sacanagem, né, meu querido? Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250,00. Seja responsável, jogue com moderação. Arthur vem Ponte, lá pela ponta esquerda, cruzamento, levantamento na boca do gol. A bola voltou pela direita, é o Danilo, disputa a bola com o Fabiano, a bola passa, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Operário fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. O Pedro Fute está dizendo que a Ponte é o time da virada. Time de raça. Mas hoje eu não sei não, viu? Carlos Salles, Grigo, olha o fantasma aí. Deve ser mais um dos antes aí, né? O Carlos Salles. Mas valeu, Carlão. Obrigado aí pela audiência e pela sintonia. Manda mensagem. Facebook Futebol Interior. YouTube Futebol FI. YouTube Futebol Interior. Tô te esperando. Aqui no WhatsApp também tem mensagem. Tem mensagem aqui no WhatsApp. Você participa no WhatsApp, gente. Eu peço para que mande texto, tá? Áudio é impossível. Eu tô aqui com 4 fones no ouvido para ouvir aqui também a produção e narrando o jogo. Então, é impossível eu conseguir ouvir áudio nesse momento, né? Mas obrigado pela audiência. É o Renato de Curitiba. Estou igual repórter de campo. Extensão na tomada, carregando o celular e foninho ligado. Valeu, Renato. Obrigado aí pela sua participação, viu? Valeu. Obrigado pela audiência. A Ponte Preta vai virar o jogo. Tá dizendo aqui o final, não se identificou. Final telefone 4244. Aí eu vi aqui que é o Marcos Monteiro, é o nosso MM. Valeu, Marcos. Obrigado pela sua participação. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Ô Frank, a Ponte agora tem 4 atacantes, Frank. É isso que eu tô vendo aqui? Carlos, exatamente. E por incrível que pareça, a Ponte continua fazendo uma boa segunda etapa, Carlos. Eu só não consigo entender por que a gente tem que viver fortes emoções. Mas eu vou falar mais no final do jogo. Eu confesso que eu já perdi tanto, né, que tá ficando comum a derrota pra Ponte. Que ladeira que entrou a Ponte, né? Que coisa. Vem Ponte, bola ali com o Igor Formiga, disputa de bola ali com o André Lima, perdeu, recuperação de bola para a equipe do Operário, bola ali para o Felipe Saraiva, tá na ponta esquerda, o Ramon vem na marcação para cima dele, o Felipe Saraiva vai ganhando tempo, o Ramon chega, o Felipe toca, bola ali pelo meio, chegou também ali o Leonaldi, a bola voltou pelo meio, Leonaldi ganha a bola para Ponte, Fernando Neto não ganhou, a bola voltou para Ponte, é pro Echaporã, aqui na ponta esquerda vem Thales da marcação para cima dele, dá um bico nessa bola, joga a bola para lateral para Ponte, fazer a cobrança aqui pela esquerda, quase 39 segundo tempo conosco, MS Web Rádio no Mato Grosso do Sul, Rádio Futebol na Canela também, ligada com a gente, 12h42 no horário de Brasília, 11h42 no Mato Grosso do Sul, lateral cobrado para Ponte, Arthur toca a bola para Echaporã, tá aqui na ponta esquerda, vem para cima dele o Fernando, Echaporã vai para cruzamento, levantamento na boca do gol, bola sai, vai embora, o árbitro tá dando, eu também achei que foi escanteio, mas o árbitro tá dando tiro de meta.
Deu tiro de meta, Coral. Pelo amor de Deus, hein? Não é escanteio, não, tiro de volta para a equipe do Operário. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa. Aproveite da melhor forma o seu tempo, porque ele passa quase 40, segundo tempo. 5 mais acréscimos para terminar o jogo. Germano Krieger, Ponta Grossa. O Operário vence. Vai dando pontada na ponte. 2 para o Operário, 0 para a ponte. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Ramon tocou bola para o Nicolas. Nicolas tá na ponta direita, passou pelo primeiro, não passa pelo segundo. Chega ali o André Lima, ganha a bola para a equipe do Operário Ferroviário, sai jogando, vira o jogo, trabalha a bola na ponta esquerda, pegou no bração ali, hein? Público e renda. No braço ali do camisa número 19, o Júnior, o árbitro tá marcando. Vai, Coral. Vamos lá, público e renda para Operário e Ponte Preta lá no estádio Germano Krieger. O público pagante, 2.495. Público não pagante 627. Então, o público geral, 3.122 torcedores para uma renda total de R$ 44.290. Repetindo, o público total, 3.122 torcedores para uma renda de R$ 44.290. Corsato. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Olha o Operário, olha o Felipe Saraiva, bico esquerdo na grande área, trouxe pra dançar aqui o Igor Formiga, vai queimada ali, perna direita, bateu pro gol, pra fora. Passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro Kaique, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Fomos de 4 volantes para 4 atacantes. Sério que essa é a melhor formação para buscar um resultado? Isso parece desespero, improviso demais e planejamento de menos. Triste o que fazem com a Ponte, diz aqui o Gustavo Coelho. E mais triste é que não tem fim essa ladeira abaixo da Ponte. Que fase. Bola pela direita, Nicolas trabalha a bola para o time da Ponte, para Danilo Gomes. Danilo Gomes, cruzamento pro Chaporã, muito forte. A bola passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pro goleirão Vanderlei. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Renato Paulo tá dizendo aqui que a Ponte ainda está melhor do que o Paraná. Paraná também, né? Pegou uma descendência aí que, pelo amor de Deus. Time de camisa, né? Time de muita camisa. Agora a Ponte tá osso, viu, cara? Tá difícil. E o Hélio dos Anjos aí que o pessoal, vou mais uma vez falar aqui, o pessoal metia o pau no Gilson Kleina. Tome, Hélio dos Anjos. O aproveitamento do Hélio dos Anjos é pífio. O William David escreveu Dali Operário. O José Roberto tá ligado com a gente. Valeu, José. Aquele abraço, obrigado pela participação. Eu não entendi a mensagem aqui, é que eu perdi as mensagens. Meu Facebook não estão conseguindo atualizar. Eu tenho que sair e entrar para ver as mensagens. Bola pro Fabrício. Fabrício volta essa bola aqui pro Kaique França. 42,5. Parece que a Ponte tá empatando o jogo ou algo assim. Kaique França, perna esquerda, faz o passe pelo meio. Olha a bola pro Echaporã. Vai dividir ali com o Vanderlei. Sai do gol. Vanderlei aí para variar. Ele vai ficar sentindo o jogo tá Corsato. Oi. Aliás, isso é um negócio que já tá ficando chato no futebol brasileiro, né? O time faz um gol, tá certo que aqui o jogo já tá acabando, mas pode ser a qualquer minuto. O time faz um gol, aí o goleiro do time recebe alguma coisa, tem algo, já fica caído, recebe atendimento médico, leva um tempo do caramba. Isso tem que ser consertado pra ontem, porque tá muito chato já, viu? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Ah, agora que eu entendi aqui, o Zé Roberto Xavier tá com a gente, disse aqui, ó, isso é nepotismo. Hélio dos Anjos, Matheus Anjos, vai vendo. Ah, sim. Ah, eu espero que o Matheus Anjos demore um pouquinho pra jogar, viu? Que ele fique lá para recuperar a forma física, não dá, né? Já falei aqui, se pudesse fazer perguntas e não pode, né? A imprensa de Campinas não pode fazer perguntas porque só pode perguntar quem tá lá, né? E não tem ninguém. E não tem ninguém na imprensa campineira lá, portanto, né, não dá para fazer pergunta, mas a minha pergunta pro Hélio dos Anjos seria: por que insistência com Wesley e Matheus Anjos? Lembrando que eles saíram no intervalo do jogo e todo mundo fala
que eles não servem para jogar na ponte. Vem Arthur, briga ali com o Lucas Leme, mete o pé na bola, tira, joga a bola para a lateral para a equipe da ponte fazer a cobrança aqui pela esquerda, campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Em Campinas, no Padre Anchieta. Lateral foi cobrado, mas a ponte acaba perdendo a bola aqui pelo setor de ponta esquerda. E aí ganha de novo, bola aqui no campo de defesa, vem ponte, bola com o Ramon. Entrou no segundo tempo, faz a estreia pro time da ponte, toca a bola para Leonardo, meteu uma bola na trave para Macaca. Ele toca a bola pro Igor Formiga, pôs na frente, vem Fabiano, briga pro Igor Formiga. Ganhou, hein? Foi bem o Igor, vai para a linha de fundo, vai para tentar fazer o cruzamento. Chega o Fabiano, tira. E aí o Igor prefere o lateral, lateral cobrado, tem pressa a ponte, bola aqui no meio, bola pro Danilo, vai pro cruzamento, pegou de novo na zaga da equipe do Operário, o Danilo veio, ganhou essa bola pra ponte, vai pro cruzamento, a bola voltou, sobrou pro Ramon, tentou tocar, a bola aqui pelo meio, era pro Leonardo, puta bola, chega o André Lima. Mais 6. Tira, briga o André Lima, aí põe bola pro campo de ataque, o Kaique França vai meter o pé nessa bola, tira, joga a bola aqui pro campo de ataque, tem ninguém na ponte, informou aqui o reportão, o Wendel Coral de volta conosco nas transmissões aqui do canal Futebol Interior, vamos até 51, chegamos a 45 passados de atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa, já chegamos a 45 e 30, 5 e meio pra terminar o jogo. No Germano Krieger, o Operário vence, o Fantasma vence, a Macaca 2 pro Operário, 0 pra Ponte. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. 18h30, não sei porque que tô com 4 horas na cabeça. 18h30 tem Guarani Esporte. Lucas de Souza transmite aqui para os canais Futebol Interior. Amanhã, 11 da manhã, atenção pra agenda de amanhã, hein? 11 da manhã, Botafogo do Ribeirão Preto e Botafogo da Paraíba, com o Wilson Rocha aqui nos canais Futebol Interior. 4 da tarde para os canais Futebol Interior e CIN e também Web Rádio Bariri. Edson Carlos transmite Flamengo e São Paulo. E às 19 horas, terminando o jogo do São Paulo, a gente entra aqui, o jogo do Flamengo e São Paulo, a gente entra com a decisão da Série A2 do Campeonato Paulista. Estarei nessa com o Albert Cavalcante, com o Claudinei Corsi para Portuguesa e São Bento. Primeiro jogo, a Portuguesa venceu Não, venceu não, viu, gente? Foi empate o jogo. O primeiro jogo, tô vacilando. O jogo foi empate. O jogo terminou empatado. Portuguesa e São Bento no primeiro jogo em Sorocaba. Um jogo que transmitia aqui também nos canais de Futebol Interior. Portanto, a bola rola às 7 da noite. Tem que ter um vencedor. Se não, ninguém vencer no tempo normal, disputa de pênalti para definir quem será o campeão paulista. E aí esse time vai ganhar 280 mil. Segundo colocado ganha 200 e mais vaga em Copa do Brasil. Vai, Coral. 1-1 primeiro jogo, né? A Portuguesa saiu na frente ainda no final do primeiro tempo. Naldo fez contra para a Portuguesa, né? A favor do São Bento. 1-1. Não tem esse negócio de gol fora. Terminou empatado, vai para os pênaltis. Acredito na Lusa campeã, viu, Corsato? O Naldo, você tem saudade dele, não? Não. Nenhuma, eu também nenhuma. Mas também não teve culpa no gol, não. Ele colocou a bola pra trás, mas é porque o primeiro zagueiro falhou, furou. Vem Ponte, bola aqui pela esquerda. Arthur, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, pega na zaga, sai. Linha de fundo, escanteio pra Ponte, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Ponte vai perdendo, escanteio para a equipe da Macaca aqui pelo setor de ponta esquerda, vem Echaporã para fazer a cobrança do escanteio, vamos chegar a 48, aí mais 3 para terminar o jogo, 2-0 por Operário em Ponta Grossa, que demora para bater esse escanteio, hein? Pelo amor de Deus, Nossa Senhora do Majestoso que nos ajude, hein? Conversa ali o Mato Grossense, Paulo Henrique Volkopf, de 37 anos. Agora vamos esperar para ver, né? Vamos esperar para ver quem que ele expulsou. Vamos ver quem que ele expulsou ali. Eita, o banco da Ponte não tá gostando nada disso, hein? E se for o Bernardo, aí é ruim, porque ele não pode jogar contra o CRB, né? E o Ramires Albertino ali tava bravo pra caramba com o quarto árbitro, viu? O Christian Eduardo Gorski da Luz. Eu vou buscar quem foi expulso, eu fiquei com a sensação de ser o Bernardo, viu, Corsato? A TV mostra o Bernardo, né? Vamos aguardar. Escanteio para a equipe da Ponte fazer a cobrança.
Segunda-feira, 8 da noite, tem Hora da Macaca, hein? Estarei nessa com o Frank Francisco para analisar essa derrota da Ponte, por enquanto, pelo placar de 2-0. 3.122 o público total no Germano Krieger para 44.290. A arrecadação do jogo, Ponte Preta e Operário, 2 para a equipe do Operário, 0 para a Ponte Preta. O escanteio seria cobrado com 48, já estamos com 49, tem que acrescer mais um tempinho aí. O árbitro da partida vem Chaporã, cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga do Operário, tira, a bola vai ficar lá na ponta esquerda, a bola por Felipe Saraiva, 3 na marcação, ganha essa bola, chegou ali o Leonaldi, na disputa de bola ali com o Fabiano, aí a bola acaba saindo para lateral, lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita, toda terça. Vicente Dato traz informações e opiniões para você aqui nos canais Futebol Interior, no site Futebol Interior a respeito da Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo já começou nos canais Futebol Interior, e você sabe, né? Não deu no site futebolinterior.com.br. Cuidado, pode ser fake news. Ele tem que acrescer pelo menos mais 1 minuto aí o árbitro da partida, porque para expulsão ali o jogo ficou parado um tempão. Bola pela direita, bola para Igor Formiga vai lá para linha de fundo, chega ali o camisa número 17, o Felipe Saraiva, joga a bola para lateral, é lateral para Ponte. Mais uma derrota da Ponte que não vence desde fevereiro, última vitória contra a Ferroviária, 9 de fevereiro, pelo placar de 2-1. Com o Hélio dos Anjos, é a 7ª partida, 4 derrotas, 3 empates. Vai, Coral. Cartão vermelho foi para o Moisés Ribeiro, por reclamação no banco de reservas. O número 7, volante da Ponte, Moisés Ribeiro, foi expulso. Não joga, portanto, contra o time não entra em campo contra o time do CRB. Ponte ganha essa bola pela direita, vai queimada ali, o Nicolas bateu pro gol, Vanderlei vai pro chão, canto direito, bate o Nicolas, escanteio pra Ponte, Coral. Pra tentar diminuir o placar, né? Quase o primeiro gol da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro. Boa defesa do Vanderlei, escanteio pra Macaca, é Chaporã na bola. Chaporã pra bola, levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Fabrício pra fora. Linha de fundo, ela passa, vai embora. Tiro de volta pro time do Operário. Bom, e os lances, os gols do jogo nos canais de Futebol Interior, já no site futebolinterior.com.br, tá bom? Valeu. O Edson Cláudio, meu Deus, o que fizeram com a Ponte Preta? Vai terminar o jogo, 51:30. Web Rádio Bariri, CIN Central Interativa News. Ele deu mais um e depois desistiu do mais um ali, 51:40. Aponta o centro do gramado. Virou rotina para Macaca, mais uma derrota da Ponte, a primeira no Campeonato Brasileiro, a 4ª do técnico Hélio dos Anjos no comando da Ponte. 21 pontos disputados do Hélio dos Anjos até aqui, só 3 ele conquistou, não dá nem 15% de aproveitamento, e a Ponte vai ladeira abaixo, o seu torcedor vai sofrendo. A Ponte perde, virou rotina, Ponte 0, Operário 2, vem aí o fim de jogo nos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. E a Ponte perde pro equipe do Operário por 2-0. Para Bet Champs, Corujão, Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Store, Colchões, Bebidas Poti, Academia Arte Center, Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. E também para Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Vai, Coral. Leonaldi, volante da Ponte, que acertou uma bola no travessão de Vanderlei, vai falar agora no microfone do Futebol Interior. Fala, Léo. Aconteceu que não deu para reverter o placar? Nós estávamos tentando propor o jogo, principalmente nesse segundo tempo, né? Porque nós tomamos um gol, uma infelicidade do nosso lateral, mas isso daí começou a jogada lá na frente. E numa falta de atenção a gente tomou o segundo gol que acabou liquidando o jogo. E eles se fecharam atrás e nós martelamos, mas não conseguimos o gol. Martelou, você concorda, Coral? De forma alguma. Não concordo com o Leonaldi. Não achei que a Ponte martelou tanto assim, até porque se a gente pegar as estatísticas aqui, Corsato, bem rapidamente, a Ponte Preta contra o Operário. A Ponte finalizou 10 vezes,
apenas 2 em direção ao gol, trazendo perigo lá a meta do goleiro Vanderlei. Teve uma na trave, a outra foi a boa defesa dele agora no final também. Enfim, não concordo muito com essa frase aí do Leonaldo. A Ponte perdeu 2-0 e agora está a 10 jogos sem saber o que é uma vitória. São 7 derrotas e 3 empates. E já completando aqui as entrevistas, o Felipe Saraiva vai falar também, ex-jogador da Ponte Preta, cria das categorias de base da Macaca, hoje joga no Operário, fez a jogada do segundo gol da equipe mandante. Vamos ouvi-lo. Operário aí novamente, né? Acho que isso mostra a força do grupo, né? Acho que o nosso grupo é bem unido, bem forte. Eu acho que nós precisamos almejar coisas bem altas na Série B, então o nosso grupo tem que pontuar dentro de casa, então foi o que a gente fez. Aí tive a felicidade de dar assistência ali pro gol do Thales, mas aí eu acho que é o que a gente precisava para dar mais tranquilidade. O resultado de 1-0 eu acho que é um pouco desfavorável às vezes, porque se toma um gol, aí o jogo já se torna outro, mas graças a Deus a gente pode sair com a vitória. Tá aí, saiu com a vitória. Esse é o Felipe Saraiva, ex-jogador da Ponte Preta, fez uma boa jogada ali pela ponta esquerda, né? Driblou o Danilo Gomes, chutou o cruzado, a bola desviou no zagueiro Thales, ex-atleta do Guarani, deu números finais a partida, aliás, 2 pro Operário, 0 pra Ponte. A Ponte, repito, há 10 jogos sem saber o que é vencer. São 7 derrotas e 3 empates. Com relação a datas, a Ponte não vence desde o dia 9 de fevereiro. Portanto, mais de 2 meses que a Ponte não sabe o que é triunfar, e mais do que isso, na Série B, em 2 jogos, a Ponte Preta sequer marcou um único gol, Corsato. Frank Francisco, 2 pro Operário, 0 para a Ponte. Antes do primeiro intervalo, aqui no fim de jogo dos canais Futebol Interior, para a Web Rádio Bariri, CIN Central Interativa News, Rádio Futebol na Canela, MS Web Rádio e Portal Araraquara News. Fala do jogo aí, a Ponte perdeu 2-0 pro Operário. Carlos, a Ponte foi totalmente diferente na segunda etapa, né? Pelo menos na segunda etapa entrou 11 contra 11. A Ponte jogou, tentou buscar o jogo, tomou um gol novamente, falha defensiva. Se vocês acompanharem pela TV o gol, eu não consigo entender certas situações que acontecem no futebol. Vocês podem até falar que eu estou pegando no pé, mas o Fabrício vai para a jogada e fica de lado, fica esperando para ver o que acontece. O zagueiro tem que ir de frente para travar, gente. Eu não consigo entender outro tipo de jogada. E o nosso amigo Hélio dos Anjos, se quiser continuar na Ponte Preta, ele vai ter que mudar os seus conceitos. Não tem condições de entrar com 2 a menos todos os jogos. É impossível o Matheus Anjos e o Wesley jogarem nesse time da Ponte. Não dá, gente. É impossível. E aí fica mexendo por baseada, em que pese a Ponte ter apertado o Operário, ter colocado uma bola na trave, ter ali dado trabalho para a defesa deles que até então não tinha tido. Carlão, justiça no placar, infelizmente, vitória do Operário, e hoje não deu para nossa macaquinha, não teve como. Tá certo, daqui a pouco o Frank Francisco com as notas do jogo. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. A gente vai pro intervalo aqui no fim de jogo dos canais Futebol Interior para Bet Champs, Corujão, Autopeças, Ovo Satoshi, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Academia Center, Brumas, Pizza do Dadá e Prone Alimentos. E voltamos em instantes. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Rolê. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, apresentando o Fim de Jogo aqui nos canais Futebol Interior. Ponte Preta, Ponte Preta e Grêmio, ó. Ponte Preta e Grêmio foi 0-0 no primeiro jogo, né? A Ponte Preta perdeu pro time do Operário pelo placar de 2-0, 14%, tô contando aqui o Campeonato Paulista, tá? 14% o aproveitamento do Hélio dos Anjos no comando da Ponte Preta. São 7 jogos com 4 derrotas e 3 empates. 3 empates. Mas vou seguir aqui o que eu sempre digo, né? Quando, por exemplo, todo mundo pedia a cabeça do Gilson Kleina. Não dá para você montar e basear o trabalho do treinador desta forma. Ele pega o time, e por isso que eu não concordo, eu acho que talvez você tenha que ficar com o cara até o final, né? Porque, por exemplo, o Hélio dos Anjos caiu. Caiu. Mas aí tem sempre aquilo, né? Ele não montou o time. Ok, então quer dizer que não ia fazer diferença pro currículo dele, é isso? Ele não ser rebaixado, né? Mas agora ele montou o time, só que agora só são 2 jogos, né? Um empate com o Grêmio e uma derrota fora de casa pro Operário. Vai ficar pedindo a cabeça de treinador também? Mas é algo para se pensar. 14% de aproveitamento dos 7 jogos, né? No campeonato brasileiro aí um pouquinho mais, 15% de aproveitamento, de 6 pontos, a Ponte conquistou 1 ponto, né? Mas é muito pouco, né? É muito pouco. E tem outra, né? A Ponte parece que acostumou a perder. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras acostumou a vencer, né? Acostumou a ganhar. A Ponte parece que acostumou a perder, cara. E o duro é que você acaba acostumando com esse negócio, né? Você acaba acostumando com essa coisa, né? Então, que ladeira que a Ponte Preta entrou. A Ponte não tem meio campo, a Ponte contrata. A Ponte tem mais de 40 jogadores aí. E isso aí vai um puxão de orelha pro pessoal do departamento de futebol da Ponte Preta. Vocês não estão vendo que a Ponte não tem meio campo?
Ou o tontão aqui precisa falar. Vocês não estão vendo que o Matheus Anjos não joga nada? Quando ele foi contratado, inclusive, eu falei que ele não jogava nada, né? Mas ninguém acreditou, né? O Thales parece que perdeu aí chance. O João Pedro também não. E também, se fosse bom, tava jogando no time, né? Vocês não estão vendo que o time não tem meio campo? Pô, será que vocês são cegos futebolisticamente falando? Vou começar a usar a frase incompetente pra vocês também. Vocês contratam um monte de volante, velho, um monte de atacante. E não contrata meio campo, a Ponte não tem um armador, cara. Poxa. Ô, Eberlin, cadê seu conhecimento de futebol, cara? Você só tomou paulada até aqui, meu? Tá bom isso pra você? Tá bom isso? Só paulada? É só varada no ombro? Como é que é, ô Coral? Num grupo que a gente tá aqui, eu quero que você fale isso. Como é que um torcedor escreveu num grupo aí de WhatsApp do torcedor da Ponte? O técnico? É. Perguntou quem que é o técnico da Chapecoense que parece ser um cara bom. Né? Pô, parece que tudo dá errado, gente. Que bando de incompetentes até aqui falando no futebol. É só paulada. Conseguiram derrubar o time pra Série A2 e agora, pô, não consegue empatar com esse time do Ferroviário Operário aí, que com todo o respeito, só tem jogador cansado no time, pô. Ô, gente, para, né? Nós perdemos pra um monte de boi cansado aqui, cara. Pô, tem hora que, ó, dá no saco também, viu? Ô, Frank, já tem as notas do jogo aí? Tem sim, Carlos. Vamos lá, o Marcos Monteiro tá ligado com a gente. Com o Echaporã, a Ponte não vai a lugar nenhum. Tá dizendo ele aqui, colocou no YouTube do futebol interior. Valeu, Sabe obrigado. que das pessoas que têm jogado na Ponte, o Echaporã não acho que tem feito um mau futebol, não. Não dá, sabe, não dá pra falar do Nicolas. Dá, né, não cara? dá pra você falar Muito do Nicolas, precoce. do Danilo, é 2 jogos só, cara. Dá pra gente falar do Matheus Antes, que o cara continua insistindo. Dá pra gente falar do Wesley, que vocês continuam insistindo com esses amebas, né? E aí tira no intervalo, né? Quer dizer, errado a gente não tá, né? Errado a gente não tá. Fica insistindo com esse monte de nego ruim aí, né? Desses dá pra falar. Rebaixaram a Ponte Preta, fizeram o torcedor da Ponte passar uma vergonha monstro. 23 anos que a Ponte não disputava a Série A2, vai disputar a Série A2 do Campeonato Paulista, né? Bando de gente incompetente no departamento de futebol da Ponte Preta. Não importa. Vocês brigaram pra estar aí. Então façam o melhor. Façam o melhor. Faça o torcedor da Ponte parar de passar vergonha. Pelo amor de Deus. E ó, Hélio dos Anjos, com todo o respeito que eu tenho, você vai cair do cargo com Wesley e Matheus Anjos. A Ponte entra com -9, com -2 em campo. A Ponte entra com 9. Você pode criticar o Fabrício o que quiser. O Bernardo tá fazendo gol contra, mas pelo menos os caras correm. Pode criticar o que for. Agora o Wesley não acerta passe e o Matheus Anjos é uma leseira do cacete. Como é que pode jogar com um cara desse no time? Wilson Correia Lula dos Santos, diretoria incompetente. JC Guilherme, mano, não é treinador. Mas você criticava o Kleina, ô JC? Como que não é treinador? Agora não pode criticar o treinador também, né? É jogador ruim mesmo, o time mal montado, a Ponte está em muito mal astral. Vai pras gavetas do inferno, tá dizendo ele aqui. O Wilson Correia, Série C vem aí. O Cláudio Oliveira, o problema é elenco e não técnico, tá dizendo ele. Mas quando era o Gilson, o problema era o técnico, né? Vocês da imprensa, viu, o Frank? Viu, Coral? Era o técnico o problema. Não era? Ou eu tô errado? Quando era o Gilson? É, Carlos, na verdade... Mas você acha que dava pra manter o Gilson Kleina ainda? Já tava insustentável fazia muito tempo, Carlos. Sei lá. Mas eu acho assim, gente, vamos pingar os is e cortar os t's. Quando a gente fala que o problema é elenco, eu sou obrigado a discordar em parte da torcida. Porque que culpa tem o seu Matheus Anjos e o seu Wesley de serem sido contratados por esses incompetentes que estão gerindo o futebol da Ponte Preta, e se o treinador vai lá e escala os dois? Agora, Carlão, eu vou discordar, o Hélio tem que pegar o boné e ir embora. Não dá pra continuar insistindo com esses 2 jogadores, a gente entra com 9 jogadores em campo. Os demais, Carlos, eu tô contigo, não dá pra falar de Nicolas e Chaporã, não vimos jogar, então não dá pra falar.
E vou aliviar até a do Fabrício, pra falar a verdade, viu, gente? Agora, Carlão, do resto, é simples assim. Cambada de incompetente. Vai acontecer a mesma coisa do ano passado? Eu sou contra a demissão do treinador. Mas o Hélio tá claro que não vai. Porque você continua insistindo com o Matheus Anjos e o Wesley, é me chamar de idiota, gente. Pelo amor de Deus. Não só eu, como toda a torcida da Ponte. Ou será que é só a gente que tá errado e vocês estão certos? Eu não sou favorável a demitir o treinador. Eu tô só fazendo aqui, só tô pontuando que... mas por enquanto acho que nem vai, viu? A porcentagem... Pode ficar tranquilo. Até acho que não. Eu só tô pontuando que a porcentagem de aproveitamento dele é pífia. 14% com ele a Ponte não ganhou ainda. São 7 jogos, 4 derrotas e 3 empates. Ô Carlos, mas é sempre bom a gente lembrar e o seguinte, meu pai me ensinou uma coisa, quando você quer um resultado diferente, você tem que fazer diferente. Se manter o Hélio aí, e olha, pode me xingar, hein? Pode falar o que quiser. Se manter o Hélio com esse pensamento, essa forma de trabalho, a porcentagem não vai subir e nós vamos chorar no final do campeonato. Bom, a gente vai pro intervalo, segura as notas do jogo aí já. O Frank Francisco vai trazer as notas do jogo. Vamos esperar aqui o pronunciamento, não é do presidente da República, não. É do Hélio dos Anjos. Daqui a pouco nós não podemos perguntar, tá? Porque não estamos lá, né? O Wendel tá aqui comigo, nosso repórter, o Frank, né? Eu, né? Estamos aqui no estúdio. Só podemos perguntar se estivéssemos no estádio, né? A imprensa de Campinas não mandou nenhum representante, portanto, a Ponte Preta vai mandar aí um pronunciamento do Hélio dos Anjos e a gente está aguardando aqui o pronunciamento vindo pela assessoria de imprensa da Ponte Preta. Vamos para o intervalo, aqui no Fim de Jogo dos canais Futebol Interior. A gente volta daqui a pouco com as notas do jogo, com o Frank Francisco de Ponte 0, Operário 2, Ponte 0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vigas. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Cossa.
É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 1 da tarde, 17 minutos no horário de Brasília, meio-dia 17 no Mato Grosso, conosco MS Web Rádio, também a Rádio Futebol na Canela, um abraço para vocês aí do Mato Grosso do Sul, pessoal ligado com a gente, Mato Grosso do Sul lá, o Thiago Lopes de Faria, grande Thiago, e também o Roberto Xavier, parceiraços aqui dos canais Futebol Interior, muito obrigado por estarem conosco, abraço também pro pessoal da CIN, Central Interativa News, Web Rádio Paniri, o Edson Carlos, amanhã 4 da tarde, Flamengo e São Paulo. Edson Carlos vai dar um recado nos microfones aqui do Futebol Interior. Amanhã também, 11 da manhã, o Wilson Rocha transmite Botafogo de Ribeirão Preto e Botafogo da Paraíba. É jogo pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Wilson Rocha a partir das 11 horas da manhã. Jornada Esportiva a partir das 10h30 aqui nos canais Futebol Interior. Depois do Edson Carlos às 4 com Flamengo e São Paulo. Jogão, hein? Flamengo e São Paulo. Às 19 horas tem Portuguesa e São Bento. O primeiro jogo foi 1-1, jogo no Canindé, decisão do título do Campeonato Paulista Série A2. Estarei nessa, vou narrar o jogo ao lado do Albert Cavalcante e também do Claudinei Corsi. Lembrando que hoje, às 18h30, sequência Série B do Campeonato Brasileiro. Lucas de Souza vai transmitir Guarani Esporte pela Série B do Campeonato Brasileiro com Claudinei Corsi, Albert Cavalcante e Wagner Ferreira. Bom, vamos lá, dá uma passadinha aqui no placar ao vivo Futebol Interior, Série B, Campeonato Brasileiro, abertura da rodada na terça-feira, Vila Nova e Novo Horizontino empataram 0-0, Cruzeiro venceu o Brusque pelo placar de 1-0. Na quinta-feira, o Criciúma venceu Londrina, estreia do Criciúma na Série B, volta, né? Reestreia do Criciúma na Série B, venceu Londrina pelo placar de 1-0. Ontem, Grêmio perdeu em casa para Chapecoense por 1-0. O Bahia derrotou o Náutico fora de casa pelo placar de 1-0. Hoje, a Ponte Preta perdeu para o Operário pelo placar de 2-0. Às 4 da tarde, Ituano e CSA. 4h30, Sampaio Correia e Tombense. Às 18h30, Guarani Esporte Recife, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. 7 da noite, CRB e Vasco da Gama. Próximo jogo da Ponte contra o CRB, sábado, dia 23, às 4 horas da tarde. O Operário Ferroviário joga no domingo contra o Náutico. O Náutico que não tem nenhum ponto na competição, 2 jogos, 2 derrotas. O Náutico que demitiu o treinador, o Felipe Conceição, e é o último colocado na competição. Que diferença, né, do ano passado. Ano passado, com o Hélio dos Anjos, o Náutico conseguiu 5 vitórias nas 5 primeiras rodadas e liderou o campeonato até a 13ª, né? Mas agora o Náutico é o último colocado da competição. O Coral, você perguntou aqui se a Ponte entra na zona da degola. Pode entrar sim, viu? Porque né? Tem Guarani jogando, né? O Guarani não tem nenhum ponto, mas se empatar pode ficar à frente da Ponte Preta, porque aí teria saldo -1, a Ponte tem saldo -2. O Sampaio Correia também joga, se empatar vai ficar na frente da Ponte, ou com 1 ponto, porque aí ele vai ficar com um saldo 0. E o Sampaio joga hoje 4h30 contra o Tombense. Pois é. Em Maranhão. O CSA ainda não estreou ainda no campeonato, né? Mas se vencer passa a Ponte, e se empatar também passa a Ponte, porque vai ficar com saldo 0. CSA joga hoje 4 horas contra o Ituano em São Paulo. Tá, o CRB também joga, né? Também se empatar passa a Ponte. E é o primeiro jogo do CRB. Mas a Ponte não fica não atrás, porque o Grêmio tá atrás da Ponte. Deixa eu ver por que o Grêmio tá atrás da Ponte. O Grêmio não tem... Não tá não, o saldo do Grêmio é -1. Mas na minha classificação aqui... A Ponte tá em 15º. Então o Grêmio tá na frente da Ponte. Exatamente. Na minha classificação o Grêmio tá atrás da Ponte. Então o Grêmio tá atrás da Ponte Preta. Então é isso. Se CRB empatar, CSA empatar, Sampaio Correia empatar e o Guarani empatar... Já entram, já passa a Ponte Preta entra na zona do rebaixamento. O CRB faz hoje seu primeiro jogo, né, pela segunda rodada contra o Vasco em Alagoas às 7 horas da noite. Tarefa difícil também para o time alagoano. Pois é. Que coisa, que fase. A Ponte parece que começou a descer a ladeira e não passa. Mas não é bom, Corsato. Não para. Mas é bom, Corsato, porque já fica o aviso agora, né? Tanto não só para os ouvintes, mas também para a diretoria da Ponte Preta, comandado lá pelo Marco Antônio Ebelim, de que o campeonato da Ponte, diferentemente do que falam, né? Quando vem pro microfone, fala pra torcida que o time vai brigar por acesso, vai brigar para voltar à elite do Campeonato Brasileiro, é bom a gente saber que a realidade é bem diferente, né? Porque a Ponte começa a olhar
no seu retrovisor aí a zona de rebaixamento e, claro, muito longe, sem pelo menos por enquanto, qualquer perspectiva de crescimento na Série B do Campeonato Brasileiro. Pois é, 2 jogos, uma derrota, um empate. Essa é a vida na Ponte até aqui nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Você pode mandar mensagem pra gente aqui no Facebook, o torcedor pode falar, a gente vai expor aqui a mensagem do ouvinte, pode chamar lá no Zap, também 989893526 ou no YouTube, Futebol Interior, Futebol FI. Bom, ô Francisco, e as notas aí, você tem não? Tá aqui comigo, Carlão. Então tá bom. Então vamos chamar as notas do jogo. Só antes, deixa eu dar uma moral aqui pro pessoal que participa conosco. Wilson Corrêa, Lula dos Santos, a Chapecoense e mais 18 times da Série B são melhores que a Ponte, diz o Wilson. Corsato, esse é o JC Guilherme. Era jogador também, mas o Kleina já era para ser rebaixado no ano passado. Com um time montado só catadão. Eu discordo. No Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte foi bem, terminou depois que o time acertou, né? A Ponte terminou na 11ª colocação, né? Mas tudo bem. Todo mundo falava que o problema era o técnico. A MRP afundou a Ponte, tá dizendo aqui o JC Guilherme. O Edi, o problema não é técnico, o problema é a diretoria, que não sabe contratar. Não que o técnico não tenha parcela de culpa de aceitar palpites dessa diretoria. Que não tem nada a oferecer para melhorar a Ponte. Não vou ler o final aqui da sua mensagem, Edi, mas eu agradeço a participação. Não dá para ler, né, Corsinho? Não. Neuri Menezes, Hélio dos Anjos, treina e escala o mesmo time. Tem que sair sim. Traz o Zago do Botafogo, Jorginho, até o fraco do Brigatti, coloca um Neuri. Ele adjetiva aqui o Brigatti como fraco, que eu discordo plenamente, mas respeito a opinião do ouvinte. O Brigatti é fraco, Coral? Não. O Brigatti é fraco, Frank? De jeito nenhum. Mas respeito aqui a opinião do ouvinte. Você pode participar, né? Pode mandar a sua mensagem pra gente. Aqui no Planeta News, deixa eu ver as mensagens que não são mensagens de áudio, né? Deixa eu dar uma lida nelas aqui. Vamos ver. Cadê o Luca? Tá perguntando aqui um torcedor. A CBF quer ferrar a Ponte faz tempo. O pessoal tá falando aqui que foi pênalti. Esse é o lance que o VAR tem que mandar o árbitro ir ver o vídeo. Absurdo. Eu, como Ponte Pretano, achei que foi pênalti também. E na central do apito, eu tava vendo aqui, Salvo Espínola também achou que foi pênalti. Tá vendo, né? Cara, por que os caras brigam com a imagem, né? Carlos, é só no futebol brasileiro e, infelizmente, coincidentemente, normalmente é contra a Ponte Preta, né? Nunca vão dar pênalti pra gente. É um negócio absurdo. E quando por uma infelicidade acontece a nosso favor, aí falam-se meses. Gustavo Carvalho disse que o Brigatti daria um jeito nesse time. O árbitro mato-grossense do Mato Grosso do Sul, Paulo Henrique Volkop, muito mal hoje. Não sei se ele é fraco, confesso que não acompanho a carreira do cara. 37 anos, é jovem ainda, professor de educação física, mas o árbitro do Mato Grosso do Sul, fraco no jogo de hoje, muito ruim, conversou demais e com o VAR ainda não conseguiram dar o pênalti. Ele e o Marco Aurélio Augusto Fazecas. Péssimo o trabalho da arbitragem. Vamos lá, para as notas do jogo, aqui nos canais Futebol Interior, vem a vinheta e vem Frank Francisco. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bora lá então, Ponte 0, Operário 2 no Germano Krieger. A Ponte não perdia pro Operário há 2 jogos, né? Ano passado, aí no Germano Krieger, a Ponte venceu por 2-1 com o Gilson Kleina no comando. Gols de André Luiz e também Rodrigão. Hoje não deu pra Ponte. Ponte perdeu pelo placar de 2-0. No 7º confronto entre as equipes, agora o Operário tem 3 vitórias, 2 empates e a Ponte só ganhou 2 vezes. A Ponte tomou 7 gols e fez 5. Kaique França, goleiro, que nota pro Kaique, ô Frank? Carlos, nota 6 pro Kaique, não teve culpa nos gols, né? Aliás, para provar o que a gente falou, que o jogo não foi lá, essas coisas, eu me lembro de nenhuma defesa dele difícil, não. Você lembra de alguma aí, Carlos? Do Kaique. Do Kaique fez uma no primeiro tempo. Do Kaique fez uma no último lance do primeiro tempo. Thomas Santos puxou pra direita, recebeu o passe do Javier Reina, bateu rasteiro, o Kaique fez a defesa, foi escanteio. Foi o último lance. Mas a rigor uma só, né? Depois teve um chute fraco, que ele pegou bem também.
Mas a rigor foi realmente só essa. 6 então pro Kaique? Isso, 6 pro Kaique. Tá, a gente vai por time titular e depois eu chamo os reservas, tá bom, Frank? Beleza. Então vamos lá. Bernardo, lateral que fez gol contra, hein? Não pelo gol contra, Carlos, mas hoje ele teve bem abaixo da partida da estreia, nota 5. Bem abaixo, você deu 5? Tá bom. Aliás, lembrando que na segunda-feira tem cara a cara de notas comigo e com o Frank Francisco. Não, Carlos, mas é bom a gente deixar sempre isso pro torcedor, que não é porque ele fez o gol contra, porque se eu baixo a nota ia parecer que é por causa do gol contra, né? Uma nota 5, ele não... Só foi infeliz no gol, gente. Tá bom? Mas o Igor Formiga tá com a senha. Já vou avisando que a minha nota vai ser muito mais baixa do que essa. Fez o primeiro gol que o Operário não iria fazer gol naquele primeiro tempo se ele não dá essa força, né? Mas nota 5, segundo o Frank, as minhas notas vão lá no Planeta dos Macacos. O site, no site Futebol Interior tem a minha coluna Planeta dos Macacos e as notas do jogo sobem à tarde, as minhas notas, né? E depois a gente confronta as notas na segunda-feira, na hora da macaca, às 8 da noite. Tiago Oliveira, zagueiro. Nota 5, Carlos. Fabrício, zagueiro. Nota 5. Arthur, lateral. Meia dúzia. Meia dúzia pro Arthur. Amaral. Meia dúzia. Leonaldi. Meia dúzia. Wesley. 1. Porque vestiu a camisa. Matheus Anjos. 1. Deixa eu adivinhar por quê. Porque vestiu a camisa. Porque vestiu a camisa. Até que ponto vestir a camisa vale ter Não, nota, só colocou o manto, né? Então, respeito ao manto da ponte, eu tô dando nota 1. Se não fosse por isso, será 0. Mas já teve jogo que você deu 0 pro Wesley, né? E pro Matheus Anjos também. Vamos pular essa parte, eu tô estressado. No jogo anterior, você deu 0 pro Eu não estava aqui, mas eu ouço o Frank Francisco. Não, mas não dá um que... Hoje, pelo menos, ele tentou alguma coisa. Tá. Luca, sumiu, hein? Luca 5. Luca 5. Não pegou na bola o Luca, hein? Você tá muito bonzinho com essas notas aí, viu? O Danilo Gomes. Nota 5 também, Carlos. Tá, vamos pros bancários. Os caras que entraram no segundo tempo. No lugar do Bernardo, entrou o Igor Formiga. Pra mim, já tá pedindo senha. Nota 6. Foi bem superior ao Bernardo. No lugar do Amaral, entrou o Nicolas, que deu um chute perigoso. O Vanderlei fez defesa bem no finalzinho do jogo. E sofreu pênalti. Ô Carlos, eu tô contigo. A questão dos atacantes fica difícil a gente julgar, principalmente o Nicolas, que entrou com pouco tempo. Eu vou dar uma nota 5 pra ele, eu quero ver mais. Nota 5 pro Nicolas. Deixa eu ver quem mais aqui. Vamos voltar. Tem o Ramon Carvalho, entrou no lugar do Matheus. Nota 5 fácil. Entrou bem, né? Opa! Entrou bem. O Echaporã. Carlos, vou dar uma nota 5 pra ele, eu quero ver mais esse rapaz, mas é o segundo jogo e não me agrada. Echaporã, Ramon Carvalho, Nicolas e Igor Formiga. Os que entraram, né? Depois a Ponte não mexeu mais, né? Não mexeu. Ele só fez 4 mesmo, né? Só fez 4 alterações. Lembrando que o Moisés Ribeiro foi expulso no banco de reservas e o Lauro também. Quer dizer, o Moisés nem no banco pode ficar no jogo contra o CRB. Exatamente, não vai ser relacionado, cumprir suspensão. Tá, Hélio dos Anjos, que nota você dá pro Hélio? Carlos, nota 2 pro Hélio dos Anjos. Hoje, pra mim, totalmente responsável por esse resultado, porque a partir do momento que eu faço opção por manter Matheus Anjos e o Wesley em campo, eu treinei a semana inteira. Fala a verdade, você acha que eles vão fazer alguma coisa diferente? E quero dizer também, tem leão de treino, tá, gente? Só treina e não joga. Nota 2. Nota 2. Vamos lá, então. E a nota do jogo? Também não gostei, não. Pra mim, um jogo até que fraco, viu, Carlos? Nota 5. Nota 5 pro jogo. E a arbitragem, o Paulo Henrique Volkopf, já falei aqui, péssimo pra mim no jogo de hoje. Não deu um pênalti pra Ponte. E muito blá blá blá, conversa muito. Mato Grosso do Sul, 37 anos. Ele é professor de educação física. É claro que ele tem o VAR, né? Que é pra ser seu amigo. Mas com um amigo desse, quem é que precisa de inimigo, né? Com um aliado desse, quem é que precisa de inimigo, né? O Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais, que não viu aquele pênalti, né, em cima do jogador da Ponte, o Nicolas. Eduardo Gonçalves da Cruz, auxiliar 1, o Leandro dos Santos Roberto, auxiliar 2, e o quarto árbitro, Christian Eduardo Gorsiski da Cruz, ele é paranaense. Que nota pro pessoal da arbitragem?
Carlão, nota 3 para eles e eu vou dizer o porquê. Gente, é impossível, Carlos, se você olha pela TV, o juiz está de frente com aquela jogada. É impossível, no mínimo, ele não ficar com dúvida e pedir ao VAR para ver a imagem, no mínimo, apitando aquela partida. E eu tenho que dizer a verdade, gente, o trio foi caseiro. A verdade é essa. Tudo contra a Ponte era cartão. Eu me lembro que a primeira jogada do jogo, uma jogada aqui do Danilo Gomes, ele foi chutar para frente, erra a bola, acerta a canela do jogador, toma cartão amarelo. O Fabiano bateu no Danilo Gomes o jogo inteiro. O Wendel, me ajuda aí, o Fabiano tomou cartão amarelo? Não, os únicos jogadores que tomaram cartão amarelo, pelo lado da Ponte Preta, o Danilo Gomes, e no lado do Operário, somente o Fernando Neto. Então, para provar o que eu estou dizendo, 2 pesos e 2 medidas. Árbitro caseiro, nota 3. Nota 3 para o árbitro do jogo. Ponte Preta 0, Operário 2, Operário 2, Ponte 0. As notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bom, Wendel Coral, até agora nada, né, do pronunciamento do técnico. E acredito que vai demorar, viu, Corsato? Bom, vamos lá, a gente vai com a jornada até às 14 horas, no horário de Brasília, agora 13h33, no Mato Grosso do Sul, 12h33. Prepara aí a vinheta, ô Felipe, pra gente trazer a ficha técnica do jogo, e aí a gente vai falando mais deste jogo da Ponte Preta contra o Operário. A Ponte perdeu pro Operário pelo placar de 2-0. Vamos lá, ok? Então vamos lá, ficha técnica do jogo. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são a combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Muito bem, Ponte Preta perdeu pro time do Operário por 2-0. Kaique França no gol, Bernardo depois Igor Formiga, Thiago Oliveira, Fabrício e Arthur, Amaral depois Nicolas, Leonaldi, Wesley depois Echaporã e Matheus Anjos depois o Ramon Carvalho, Luca e Danilo Gomes, Hélio dos Anjos, o treinador. O Operário de Vanderlei no gol, Arnaldo depois Lucas Mendes, Thales, Renier e Fabiano, André Lima e Felipe Garcia depois Felipe Saraiva, Fernando Neto, Javier Reina depois Júnior Brandão, Paulo Sérgio depois o Thomas Bastos e Tomás depois Ricardinho, Claudinei Oliveira, o treinador. Gols do jogo, Bernardo contra, marcou a 26 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o Operário. Thales, numa jogada do Felipe Saraiva, lá na ponta esquerda, ele cutucou a bola para o fundo da rede, a 22 do segundo tempo, fazia 2-0 para a Ponte, 2-0 para o Operário. Que bom seria, né, se fosse 2-0 para a Ponte. 2-0 para o Operário. A Ponte perdeu o jogo. Mais uma derrota da Ponte, que me parece que acostumou, né? Parece ter acostumado com as derrotas, infelizmente, né? Essa diretoria que assumiu aí não deu liga por enquanto. A Ponte só perde, só toma pau, né? Só toma pau e, por exemplo, contrata e aquele 10. O Marvado ninguém contrata. O Cajá tem uns prints aí nas redes sociais. É claro que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Mas que o Renato Cajá quer jogar na Ponte Preta. E aí vem um monte de Ponte Pretano daqui a pouco. Não, Corsato, Cajá não. Tá bom, mas, né? Cajá não, mas e esses caras que estão aí? E esses que estão jogando aí com a camisa da Ponte Preta, né? Esse monte de ameba aí, né? Será que o Cajá não consegue fazer mais que eles? Fica aí a minha pergunta, né? O árbitro Paulo Henrique Volkopf, 37 anos, péssimo no jogo de hoje. Professor de Educação Física do Mato Grosso do Sul, auxiliado pelo Eduardo Gonçalves da Cruz e o Leandro dos Santos Ribeiro. O quarto árbitro, Cristiano Eduardo Gorskiski das Luz e o Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, o árbitro do VAR, que não deu pênalti para a Ponte Preta no lance lá do Nicolás. Cartão, Fernando Neto foi amarelado no time do Operário, que eu tenho aqui na minha marcação, o único. E na Ponte Preta, o Danilo Gomes tomou também cartão amarelo no time da Ponte Preta. Depois vermelho, o Lauro, treinador de goleiros, e o Moisés Ribeiro, que não entrou,
Que fase do Moisés Ribeiro, hein? E foi expulso pelo árbitro da partida. Público total 3.122, pagante 2.495, a renda 44.290. Ficha técnica do jogo: Operário 2, Ponte Preta 0. No Germano Krieger. Ficha técnica do jogo. Bora lá, 1h37, é o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Estamos aqui aguardando o pronunciamento do técnico Hélio dos Anjos. A Ponte Preta perdeu, a Macaca perdeu para o Operário pelo placar de 2-0. E vai assim, né? A Macaquinha, vai assim, a Macaquinha de ladeira abaixo. Gustavo Carvalho, nessa lua de meio-dia, Wesley e Matheus Anjos já não correm bem quando é noite. Quanto mais nessa lua, o Gustavo Carvalho. Bernardo, 0 também. Gol contra, bizonho, tá dizendo aqui o Roberto Santos. Nem precisa pôr o pronunciamento do Gilson. O Gilson ganhou, viu? Nem precisa colocar o pronunciamento do técnico. Tá dizendo aqui o Gustavo Carvalho. Tá com saudade do Gilson? Sempre. Terei sempre. Gustavo Carvalho, vocês da imprensa metiam muito pau nele. Ele não entendeu a pergunta, Frank. Eu acho. Você tá com saudade do Gilson Kleina? Sim. Do Gilson Kleina? Tenho saudade do Gilson Kleina, sim, senhor. Tá bom. Tenho, sim. Você tem, Frank? Entendi muito. Olha, no atual momento da Ponte, não. Gente. Tá bom, respeito vocês. Vocês estão contentes com esse aproveitamento aí, então, né? Muito bom esse jogador colombiano. O Gustavo Carvalho tá dizendo aqui. O Ed, mais um comentário que eu não posso colocar, Ed. Mais um comentário que eu não posso colocar, mas tá na live aí. E aí, quem se sentir ofendido, né, vai lá na live. Vamos lá, você participa, manda mensagem pra gente. O Celso Fittipaldi, vamos ter que torcer muito. Time tem vontade, isso é inegável, mas qualidade falta muito. Vai ser tenso. Abraço a todos, está dizendo aqui o Celso Fittipaldi no Planeta dos Macacos. Você vai participando aí, vai mandando mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp, participa também através do YouTube Futebol Interior. Deixa eu passar aqui a agenda, né, do Futebol Interior, lembrando que daqui a pouquinho, às 18h30, a bola vai rolar para Guarani Esporte, né? Guarani Esporte, a bola rola. Você vai conferir tudo aqui nos canais Futebol Interior, com o Lucas de Souza, o Claudinei Corsi, o Albert Cavalcante e também o Wagner Ferreira. Você vai conferir tudo deste jogão de bola aqui nos canais Futebol Interior. Abertura às 17h30. Abertura é o meu aqui, viu, Frank? Eu tô tentando ver se consigo diminuir aqui o áudio, mas não vou conseguir por enquanto. Bom, é isso. Às 18h30 a bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar aqui nos canais Futebol Interior. Amanhã, jornada esportiva começa às 10h30. Às 10h30 a jornada esportiva para Botafogo de Ribeirão Preto e Botafogo da Paraíba. O Wilson Rocha nos canais Futebol Interior a partir das 10h30 a jornada. Aí às 4 da tarde, abertura por volta de 13h40. Edson Carlos, me ajuda aí, produção. Um show de emoções no seu rádio. O Edson Carlos vai transmitir Flamengo e São Paulo e Flamengo com os canais Futebol Interior. Terminando o jogo, assim que fechar o jogo, a bola vem aqui para os canais Futebol Interior, porque vai rolar a bola para Portuguesa e São Bento. O primeiro jogo foi 1-1, é final. Série A2, Campeonato Paulista. Estarei de volta no Domingão de Páscoa aqui nos canais Futebol Interior, ao lado do Claudinei Corsi e também do Albert Cavalcante. A jornada esportiva dos canais Futebol Interior, né? A nossa resenha esportiva e os nossos jogos aqui nos canais Futebol Interior. O Matheus Barbosa coloca aqui 4 atacantes e 2 meia e 2 meio no campo. O que é isso? Aí ficou com 2 volantes. A Ponte começou com 4 volantes e 2 atacantes. Terminou com 4 atacantes e 2 volantes. Desse jeito temos que esperar só gol de cabeça ou voleio. Tá dizendo aqui o Matheus Barbosa. O Akira Miyamoto, boa tarde. Essa semana o treino foi jogado fora. Começar o time com Wesley e Matheus Anjos é pra acabar. Tá dizendo aqui o Akira Miyamoto. É isso, a gente vem falando isso há um tempinho aqui nos canais Futebol Interior. Bom, são, pelo meu relógio aqui, deixa eu confirmar a hora certa,
13h41, 1 da tarde, mais 41 minutos aqui nos canais de Futebol Interior. E aí, Frank, pro jogo contra o CRB. CRB que vai fazer a sua estreia. Nesta rodada vai jogar contra o Vasco. Né? CRB e Vasco não é molezinha, né? Exatamente. Mas é CRB e Vasco. Pro jogo contra o CRB, eu espero que o Hélio dos Anjos não coloque os amebas do Wesley e Matheus Anjos para jogar. E você espera o quê, ô Frank? No mínimo que esses dois não joguem, Carlos. Mas eu espero, na verdade, uma atitude de quem dirige a Ponte Preta hoje, já durante essa semana, tá? E tem que ser urgente. Tem que mudar tudo, Carlos. Mas o que você quer dizer com isso? É simples assim, olha, eu tô com você. Vamos lá, contratou-se mais 17 jogadores nessa janela, né? Sim. Não foi isso? Deixa eu fazer uma pergunta boba aqui, Carlos, que eu me lembrei agora. O Cajá tá com um contrato com alguma equipe ou não? Não. Então o Cajá não teria problema nenhum para ser inscrito? Não. Berlim, não devia, mas vou te ajudar, tá bom? Vai lá atrás do Cajá e traz o Cajá, tá bom? Com a perna amarrada, ele vai jogar mais que 4, 5, 6, 7, 8... Não tem 10. 10 jogadores nesse elenco. O 10 hoje é o Luca, né? Até a Ponte acho que fez isso para não dar 10 para outro, né? Então a gente respeita o Luca, mas a Ponte não tem aquele cara para armar o jogo. A Ponte não tem. A Ponte não tem cara para armar o jogo. Não existe. E contrataram um monte de jogador aí, não contrataram bem armador. É isso aí. Mas o próprio Eberlin já falou, né, Corsato, em coletiva, que não gosta muito do futebol do Renato Cajá. Na verdade, ele explicou, né, que eles até... O Cajá foi pauta no começo do ano, mas o Cajá, e aí a culpa é do Kleina também, o Cajá não se encaixaria no jogo proposto pelo Kleina. É por isso que eu falo da competência, né? O que encaixa no jogo proposto da Ponte é o Wesley, Matheus Anjos. Eu vou parar por aqui para não falar bobagem. Mas o Wesley é volante, né? Agora o Matheus Anjos não. O Thales não tá nem no banco de reservas. O João Gabriel, né? Eu até esqueci o nome dele, João Pedro. O João Pedro nem no banco tá ficando também, né? São escolhas aí do treinador, né? São escolhas do Hélio dos Anjos. E a Ponte Preta, né, perde mais um jogo, perdeu por 2-0. E o pessoal ganha da Ponte aí sem fazer muita força, viu? O Operário fez força pra ganhar da Ponte, o Frank? Não, nenhuma. Eu falei nisso aqui quando eu tava comentando a respeito das notas, Carlos. Além de ele não fazer força, a Ponte Preta, ela doa resultado, gente. É um negócio inacreditável, Carlos. Eu tô com o torcedor, como é que pode trabalhar a semana inteira e na hora de apresentar o time em campo, apresentar esse futebolzinho medíocre e esses dois caras jogarem no time da Ponte? Ó, não é por nada não, hein? Os empresários devem ser bom pra caramba, hein, velho? A Ponte perdeu pro Operário pelo placar de 2-0. Para BetChamps, vem jogar na BetChamps. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte, Loterias Mega Sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré. No Maria Antônia, na loja da fábrica. E a outra no Parque Bandeirantes. Está precisando de cama, box, colchão, cama personalizada, fale com a Store Colchões. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Mexe o corpo, faz muito bem para a saúde. Ontem fiz com o meu mano, 7K. Tem que mexer o corpo, gente, não tem jeito. E hoje vamos fazer de novo. Marcelo tá comigo, Marcelo agora tá preparando e tá fazendo o treino de cardio. Bem estranho isso, né, Corsato? Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. E Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. 1h46. Nada do pronunciamento do nosso treineiro? Nada Coral. por enquanto, Corsato. Nada ainda, meu Deus. Que fase. Onde estamos? 1h46. Vai, Frank, você quer falar? Fala. Eu fico pensando, Carlos. Aliás, ô Frank, desculpa, só pra não vontade. perco aqui o raciocínio. Tá do jeito que gostam, né, Corsato? A gente fala o quê? Viaja, eu até pedi pra ACIS pra fazer uma representação, né? Deu certo? Não contra a Ponte, a representação foi feita, mas tem que ser feita pra CBF. Ah, sim. Não é pro clube. Segundo o clube, isso foi o que orientou a CBF, né? Orientar não é mandar. Mas acharam um negócio tão legal, né? Era tão bacana isso, o torcedor podia ouvir, né?
Era tão bacana essa história de você poder perguntar, mesmo que home e outra, né? A internet tá aí, pô, chegou para ajudar todo mundo, né? Então você não precisa estar lá para você perguntar, basta, né, o WhatsApp, né, mensagem. Isso aí, você manda a mensagem, né, e fica tudo certo. E alguém, né, manda, né, como fazia a Ponte Preta, muito bem feito, inclusive, né, e seguimos como era feito anteriormente. Mas agora a imprensa não pode perguntar por isso. Não pode perguntar à imprensa. Ô Carlos, quando eu falei que eu aguardo um posicionamento de quem dirige a Ponte Preta essa semana, é que, gente, é impossível. Se a gente quer alguma coisa no campeonato, o momento é agora, tá? Não espera passar 10, 12 rodadas para, vamos mexer no treinador. Não vai ter jeito, vamos trazer determinado jogador. O pessoal não tá tendo condições. Mexe já, gente. Evita a fadiga. Evita a fadiga, ó. Matheus Anjos não põe mais. Wesley não põe mais. Evita a fadiga. Marcelão, evita a fadiga, não é isso? É isso. O Edivaldo Correia. Vai, Fantasma, subir esse ano. E o Rafael Ribeiro também tá com a gente. Chegou a coletiva? Nada. Perguntei aqui pra assessoria de imprensa. Estou aguardando uma resposta. Tá bom, então. Valeu, Coral. Obrigado, viu? 1h, mais 46 minutos. Deixa eu dar uma chegadinha aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior para falar um pouco mais ainda desta Série A2, desta Série B do Campeonato Brasileiro. Corsato. Oi. A assessoria de imprensa respondeu que a entrevista coletiva é só para quem está no estádio. Como não tem ninguém, não vai ter entrevista. Nem pronunciamento? Não, nada. Então vamos ficar aqui, tá vendo? Ó. Parabéns para a Associação Atlética Ponte Preta, Carlos? Mas, Frank, vamos entender que não é da Ponte Preta, vem da CBF, mas ficou a critério do clube mandar um pronunciamento. Ô Carlos, mas é isso que eu tô falando. Técnico. Se a Ponte tá liderando o campeonato, arrebentando, você pode ter certeza que alguém ia fazer alguma coisa a favor de um posicionamento. Mas como o time perdeu, tá daquele jeito, né, galera? Então tá tudo certo, valeu. É assim mesmo, né, gente? Beleza, hein? Bom, vamos lá. Vou pegar os destaques finais de vocês aqui, mas deixa eu passar aqui então esta rodada da Série A2, os jogos que já foram, né? Vila Nova 0, Novo Horizontino 0, Cruzeiro 1, Brusque 0, Criciúma 1, Londrina 0, Grêmio 0, Chapecoense 1, Náutico 0, Bahia 1. Operário venceu a Ponte pelo placar de 2-0. Foi o maior placar até aqui desta segunda rodada, né? Porque as vitórias que aconteceram foram por 1 gol de diferença. Deixa eu ver, um empate apenas, né, nos jogos, 1, 2, 3, 4, 5 jogos e 4 vitórias. O mandante venceu 2 e o visitante venceu 2 e tivemos um empate. Ituano joga daqui a pouco contra o CSA, 4 da tarde. 4h30 tem Sampaio e Tombense, Sampaio Correia e Tombense. Às 18h30 com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, Lucas de Souza, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante e também o nosso Claudinei Corsi vão transmitir Guarani e Sport hoje ainda. E para fechar a rodada, CRB e Vasco da Gama. CRB, que é o próximo adversário da Ponte. A terceira rodada na quinta-feira, 9 da noite, 4h30 da tarde. Quinta-feira é feriado, hein, gente? Tem Grêmio e Guarani. Na quinta-feira, feriado. Grêmio e Guarani, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Então tem jogo, feriadão, viu, Felipe? 4h30 da tarde, Grêmio e Guarani. Bola rola às 4h30 da tarde com o Felipe Marques do comando, né? Na equipe técnica mais técnica do Rádio do Brasil, mas com a narração do Lucas de Souza, comentários do Wagner Ferreira, reportagens do Albert Cavalcante e também com o Claudinei Corsi no comando. Quinta-feira, 4h30 da tarde. Também na quinta, às 7, tem Londrina e Novo Horizontino. Todo o segundo tempo desse jogo com a Rádio Amizade, aqui nos canais Futebol Interior. Na sexta, CSA e Bahia, esse jogo com a Rádio Maceió AM. Na sexta também tem Chapecoense e Vasco da Gama, às 9h30 da noite. No sábado, 11 da manhã, Criciúma Sport Recife. Também no sábado, 4 da tarde, estaremos aqui para Ponte Preta e CRB. No sábado, 18h30, Sampaio Correia e Brusque. Também no sábado, 7 da noite, Tombense e Cruzeiro. Sábado, às 7, Ituano e Vila Nova. E no domingo, fechando a terceira rodada, Náutico Operário, 4 da tarde, os jogos da terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem informação, Coral? Eu só quero trazer aqui pro ouvinte, né, uma mensagem que foi a assessoria de imprensa da Ponte Preta que divulgou, né, no dia 7 de abril, há 2 dias antes aí da estreia da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio.
É uma mensagem muito extensa, né? Fala da volta dos repórteres, etc e tal. E no final, no último parágrafo, abre aspas, viu, Corsato? Por fim, cabe destacar que tal regra também vale para jogos fora de casa, ou seja, serão atendidos apenas os jornalistas que estiverem no local acompanhando a coletiva pós-jogo. Caso não haja nenhum jornalista, que é o caso, o clube definirá, de acordo com a conveniência, entre encaminhar uma declaração pós-jogo do treinador ou fazer uma coletiva quando a equipe já estiver de volta a Campinas. Fecha aspas. Até o momento, não foi falado nada sobre coletiva, tampouco de uma declaração pós-jogo que a gente já sabe que não teremos. Você acha contraditório, Corsato? Eu acho. Não, eu acho que a declaração deveria acontecer. O Guarani, por exemplo, colocou uma declaração do técnico, o Daniel, né, depois do jogo. E o Guarani perdeu o primeiro jogo. Então eu acho que uma declaração tem que ter. Né, porque o torcedor da Ponte Preta, né, a nação ponte pretana, ela não pode ficar sem a palavra do técnico. Nós queremos saber, pô, o que o técnico achou do jogo. Já que não dá pra questionar, aí eu não questiono, não é problema da Ponte Preta, né? Mas pelo menos saber o ponto de vista do treinador para que a gente pudesse opinar aqui. Então eu discordo. Será que se tivesse ganho ou empatado seria diferente, Corsato? Vamos esperar, né? Vamos esperar numa vitória fora de casa, vamos ver o que vai acontecer, né? Será que acontece rápido essa vitória fora de casa? Tá difícil, hein? É, tá difícil. Tá difícil. Como era dos anos, 14% O próximo jogo fora de casa é o Vasco, na quarta rodada, lá no São Januário. Pois é. E depois é o derby. Deus Jogos fora, tá? Não, olha, é difícil, gente, mas assim, a gente gostaria de pedir, né, Carlos, pelo menos respeito com o torcedor, né, gente? Já que tá difícil montar um time, pelo menos respeitar o torcedor, respeitar a instituição. É o mínimo que o torcedor aguarda, é que o treinador se manifeste, fale alguma coisa, né? Você não acha, Carlos? Infelizmente Sim, é isso. Tem que falar. A torcida da Ponte, a nação ponte-pretana, ela merece, né? O técnico tem que falar. Eu já achei um absurdo no jogo contra o Ituano, o Hélio dos Anjos não falar, né? Ponte empatou, caiu para a Série A2 e a gente não pôde colocar aqui ninguém para falar porque o treinador simplesmente ele se esquivou de dar entrevista. Não falou, né? Depois teve uma... Foi o Eberlin que falou, né? O Eberlin, ele fez um pronunciamento falando que não que teria uma entrevista coletiva depois, né? Ah, verdade, exatamente. Muito breve esse pronunciamento, inclusive. Faz parte. O Thiago tá respondendo aqui que não tá em Ponta Grossa, como a coletiva pós-jogo por orientação da CBF é só presencial, ele deve ter feito algo para quem está lá somente. Não tem ninguém lá. Não tem ninguém de Campinas lá. Então eles fizeram nada. Tá tudo certo. Agora, Frank, enquanto o Corsato vai ali, mas rapidinho, até eu queria te perguntar, né? Qual foi o ponto principal, Frank, na sua visão, da Ponte Preta não ter conseguido sequer fazer um gol nesses 2 jogos da Série B até o momento? Wendel, é simples assim, né? O futebol, a gente sempre tem que pautar o seguinte: quando a gente quer resultado diferente, tem que trabalhar diferente. Quer gostem alguns, quer não gostem outros, a realidade é essa. Agora, eu não consigo entender trabalho e treinamento na Ponte Preta. Treinar a semana inteira para nos apresentar isso que apresentou hoje, a semana inteira para constatar o que nós falamos no domingo passado, que o Wesley e Matheus Anjos não podem jogar na Ponte. Gente, ou eu sou muito idiota, ou os caras são o gênio de descobrir a pólvora e não nos contaram. É simples assim. O fator preponderante para a Ponte não conseguir um bom resultado, Wendel, eu vou te dizer. O que produziu ofensivamente esse time da Ponte Preta? Não tem meia que arma. Os atacantes que entram no time não conseguem receber bola. A gente aqui criticou o Luca, mas eu tenho que ser sincero. Quantas bolas, diga você para mim, Wendel, o Luca recebeu em condição de finalizar? 0. Então tá aí. Pois é. Bom, 1h mais 56 minutos. 1h56. Frank Francisco, seu destaque final, segunda-feira estaremos juntos, na Hora da Macaca, 8 da noite, para falar deste jogo, Ponte Operário, 2 para Operário, 0 para Ponte Preta e quem sabe, né? Alguém da Ponte Preta falando pós este jogo, Ponte 0, Operário 2. Carlão, meu muito obrigado. Eu que agradeço. Meu muito boa tarde a você, nação Ponte Pretana, em que pese termos de novo nosso final de semana estragado
Mas eu quero deixar aqui um alerta para os diretores da Ponte Preta. Se os senhores não querem amargar outro rebaixamento, já comecem a se mexer. Peço até, Carlos, vou usar aqui algo que você sempre fala e vou me policiar. A gente nunca deve ficar indicando jogador, treinador, porque não é nossa função. A nossa função é pegar a notícia, trazê-la, né? E comentar em cima dela, tá bom? Mas assim, vocês me irritam tão profundamente que tem coisa que é tão simples. Olha, só me prova que o Renato Cajarra, com as duas pernas amarradas, não joga mais com o Matheus Anjos. Aí eu não falo mais nada. Tem um torcedor aqui do Operário, até antes de você falar tchau, o Rafael Ribeiro está dizendo: o Operário ainda queria contratar o Matheus Anjos. Ainda bem que não deu certo. Né? Mas tomara, viu, que ele faça só... Que ele, por exemplo, se ele não jogar 6, 7 jogos aqui pela Ponte, Rafael, a janela abre no dia 18 de julho. Aí quem sabe, né? O seu time leva, tá? 2 jogos já foram. Não, pelo amor de Deus, hein, Ponte? Você prestou atenção? Não põe mais, que ainda tem chance de se livrar disso. Tá demais. Vai colocar quem, Franco? Não põe ele, põe outro. Não põe ele, põe outro. Tá chegando um monte aí. Pô, chegou 17 essa semana. Quantos meias são que vieram, Carlos? 4, 5? Não, meia não veio ninguém, não. Meio atacante veio, não veio? Veio o Dodô, né? Veio o Dodô, veio o Bruno Menezes. Que não vai ser chamado de Dodô, vai ser chamado de Matheus alguma coisa. Douglas. É Douglas, né? Douglas Silva. Tem Douglas um do Vasco também que é meia. Tem o Roger. Roger, meia, Saulo, lateral direito e Vitor, zagueiro. Bom. Mas esses jogadores do Vasco ainda não estão no bid, viu? Mas de qualquer forma, vai ter jogador pra pôr. Esse não põe, gente, pelo amor de Deus. Carlão, brigadão, torcida da Ponte, obrigado. Apesar de ir embora com o meu final de semana de novo estragado, ainda continuo amando essa nega véia. Obrigado, boa tarde, bom fim de semana, bom término de Páscoa pra vocês. Beijo do gordo, fui! Valeu, esse Frank Francisco trazendo o seu destaque final. Segunda-feira, 8 da noite, estaremos juntos na Hora da Macaca. Agora, hora e vez do destaque final do Reportão. Grande Wendel Coral, obrigado por estar com a gente nesta jornada, obrigado por ter aceito o desafio. Quero abraçar aqui o Anderson Grigoleto. Não fala o resultado pro pai não, viu, Anderson? É melhor não, tá? Deixa quieto esse negócio aí. Melhoras pro papai aí. Um abraço pro Grigo. O seu destaque final, o Wendel Coral. Ponte perdeu 2-0 pro Operário. Virou rotina, viu? Pois é. Agora 10 jogos sem saber como é a vitória, né? O último triunfo no dia 9 de fevereiro. Contra a Ferroviária na 5ª rodada do Campeonato Paulista. 2-1 jogando na cidade de Araraquara. De lá pra cá foram 10 jogos, 7 derrotas e 3 empates. O técnico Hélio dos Anjos ainda não venceu sob o comando da Ponte Preta, né? Até aqui apenas 6 jogos para ele comandando a Macaca. Desses 6 jogos, só pegar aqui certinho para não falar nenhuma besteira, 4, 5, 6. São 3 empates e agora 3 derrotas do treinador Hélio dos Anjos, São que veio pro 7 lugar. jogos. 6 jogos do Hélio dos Anjos. Ele assumiu, quer ver, Não, o Campeonato Paulista foram 4. É verdade. No total foram. Ele assumiu contra o Mirassol, o primeiro jogo dele. É isso. Então já 6 jogos, né? Somando os 2 do Campeonato Brasileiro com os 4 do Campeonato Paulista. Hélio dos Anjos ainda não sabe o que é vitória no comando da Ponte Preta. Macaca, Corsato, que vai voltar hoje à tarde barra de noite, né? Pra Campinas. Pega um voo lá em Curitiba por volta das 18 horas e tem previsão para chegar no estádio já no período noturno. A reapresentação acontece na segunda-feira, no dia 18. Para a próxima partida, o técnico Hélio dos Anjos fica de olho na recuperação de alguns atletas, como Léo Santos, Norberto, Pedro Júnior e também do João Pedro em transição física, mas por outro lado não vai poder contar com o volante Moisés Ribeiro. Hoje esteve no banco de reservas, foi expulso por reclamação, então vai cumprir suspensão para o jogo contra o CRB no próximo sábado, dia 23, às 4 horas da tarde. Agora, sem falar do jogo em si, quero agradecer aqui ao Carlos Corsato pelo convite de voltar aqui à casa que tanto adoro, que tanto amo, que é o futebol interior. Estive um período fora, né, em outros veículos, mas é sempre bom, viu, Corsato? Sempre uma honra estar ao seu lado, ao lado do Frank e de todo mundo. Obrigado pelo convite.
sempre que estiver à disposição. Vai ser uma honra muito grande aqui estar de volta no Futebol Interior, falar com a torcida da Ponte Preta também. E aí, quem sabe até a próxima. E um abraço também ao Anderson Grigoleto. Hoje não pôde estar aqui, melhoras ao pai dele também. Valeu, Corsato, muito obrigado, viu? Um abraço, esse é o Wendel Coral, repórter aqui conosco nos canais Futebol Interior. É isso, fim de jornada esportiva. Eu fiz um Twitter aqui, né? Eu tava na cabeça com 7 jogos. Aí, pô, da onde eu tirei 7 jogos? É que no confronto Ponte Preta e Operário, agora são 7 jogos. 3 vitórias do Operário, 2 empates e 2 vitórias da Ponte Preta. A Ponte marcou 5, sofreu 7 gols no confronto. Então, vou ter que refazer essa conta. O Hélio dos Anjos tem 3 derrotas e 3 empates, 18 pontos, ele conquistou só 3. Não dá 20%, 15% dá 2,7. Então ele tem um pouquinho mais, 16 e pouco. 16 é isso, 16 e 66 o aproveitamento do técnico Hélio dos Anjos. Baixo, bem pequeno, bem baixo. E no Campeonato Brasileiro, aí o aproveitamento fica parecido, né? Porque tem 1 ponto em 6. Então é 15%. De aproveitar 9, é isso aí também, 16 ponto alguma coisa. Que 15% dá 9. Não, é isso. É isso. É 16, igualzinho. Mesmo aproveitamento de um empate e uma derrota do Hélio dos Anjos. Né? Não deu pra Ponte, a Ponte perdeu, tá virando meio que rotina esse negócio da Ponte perder. Uma pena. Bom, hora de fechar aqui a jornada esportiva nos canais Futebol Interior. Quer fazer igual fazemos com o Claudinei Corsi? Fechar o fim de jogo e a gente fecha a jornada? Então bora, fechando o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. É isso, fechando o fim de jogo, conosco até aqui as parceiras Rádio Futebol na Canela. Um abraço pro Thiago Lopes de Faria, um abraço para todo o timaço lá do Tiagão, um abraço também pro nosso querido Roberto Xavier na MS Web Rádio, todos lá no Mato Grosso do Sul, muito obrigado. O Edson Carlos lá na CIN Central Interativa News e também na Web Rádio Bariri. Valeu, Edson, boa Páscoa para todo mundo e também um abraço pro Washington lá no portal Araraquara News, as parceiras conosco na jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Abraçando os parceiros também, os parceiros comerciais, você pode fazer parte aqui do nosso time de patrocinadores, é só chamar aí no 989-89-3526, nosso departamento comercial que é capitaneado pelo Claudinei Corsi, vai entrar em contato contigo, 989-89-3526. Abraçando o pessoal da BetChamps, vem jogar na BetChamps, Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, uma no Maria Antônia, que é a loja da fábrica, a segunda no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Vamos mexer o corpo, gente. Mexer o corpo faz bem para a saúde. Faça a sua matrícula na Art Center, na Vila Padre Anchieta. Brumas uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. O Ender Coral está aqui com o uniforme da Brumas. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. E Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Estive ao lado do Ender Coral, ao lado do Frank Francisco, ao lado do Felipe Marques também. Direção comercial do Claudinei Corsi, direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. 18h30, bola rola para Guarani Esporte, Lucas de Souza, Claudinei Corsi, Albert Cavalcante e também o Wagner Ferreira vão comandar a transmissão a partir das 5h30 da tarde. Amanhã às 11 horas o Wilson Rocha transmite para os canais Futebol Interior, Botafogo de Ribeirão Preto e Botafogo da Paraíba. 4 da tarde amanhã Edson Carlos transmite para os canais de Futebol Interior, São Paulo e Flamengo. E às 19 horas estarei de volta para Portuguesa e São Bento. Primeiro jogo foi 1-1. Quem ganhar, quem vencer leva o título de campeão paulista da Série A2. Lembrando que os dois times já estão no Campeonato Paulista na Série A1 em 2023. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Um abraço do tamanho do majestoso. Boa Páscoa para todo mundo, na paz do Senhor. E até a próxima, se Deus quiser.
Tchau, gente. Valeu. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.